Vamos lá, né? Nenhum time que está disputando a Série A2 nesse momento tem vaga garantida para a Série A2 do ano que vem, né? Porque estamos só na 10ª rodada lá do campeonato. Então, o São Bento, posso dizer que não vai disputar a Série A2, né? Mas times com vaga para a Série A2 mesmo, só a Ponte Preta. E vamos conhecer mais um hoje, porque a Ponte vai com mais uma equipe, 2 equipes serão rebaixadas para a Série A2 em 2027. E você vai conferir no Placar ao Vivo Futebol Interior todos os jogos. Estarei aqui acompanhando e trazendo para você os classificados para a próxima fase. Lembro que a próxima fase do Campeonato Paulista já na semana que vem. Os 4 primeiros colocados têm a vantagem de jogar em casa, fazer o jogo decisivo em casa. Uma só partida para decidir quais serão as 4 equipes que irão para a semifinal do Paulistão 2026. A bola vai rolar às 8h30 da noite para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Não esqueça, tá? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. União, proteção veicular, faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas. União, anote aí, 19 9 99 77 90 29. Sinditaxi e Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis para você. Troca de óleo também, tudo isso na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Hoje, domingo de carnaval, pede pizza e pizza é do Dadá. 997 88 38 21. Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Para você ligado aqui no YouTube, Futebol Interior. Para você ligado conosco também na Rádio Futebol Interior, pelo aplicativo, no Radiosnet, estamos na Alexa também. Obrigado você que está conosco na Rádio X Alphaville, também ligado conosco, obrigado pela audiência. Um abraço lá para o Décio e para toda a equipe da X Alphaville. Hoje conosco também a Rádio Esporte Fã de Caieiras. Um grande abraço pro Libarino, lá de Caieiras, ele que é o comandante lá e tá conosco também aqui na Jornada Esportiva. Valeu, meu querido, aquele abraço pra você. Vamos juntos, 13 minutos para as 8 horas da noite com mesa de som, mesa de áudio e vídeo, hoje com o grande Felipe Marques, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a direção comercial é do grande Roberto Marcondes. Vamos girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. A bola vai rolar às 8h30 da noite, lá no estádio da Crefisa. A Arena Crefisa, a Arena Barueri, tem tanto nome lá, meu, que eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tem Palmeiras e Guarani. Guarani e Palmeiras é o encontro dos verdes do estado de São Paulo na primeira divisão. E pra destacar o Bugre, aqui nos canais Futebol Interior, temos ele... Repórter Pedro Lino. O nosso repórter internacional. Fala, Pedro. Grande abraço, boa noite. Fala, Carlos Corsato, boa noite, grande abraço, boa noite, Israel, boa noite, Daniel, boa noite, Felipe, boa noite, amigos da transmissão de Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani, e também Ponte Preta e São Paulo, São Paulo e Ponte Preta. O Guarani que vem de derrota na última partida para o Botafogo por 2-0. O Bugrão perdeu para o Botafogo dentro de casa e hoje necessita da vitória para poder conquistar uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Guarani que neste momento na tabela é o 6º colocado com 11 pontos ganhos. E a novidade do time do Guarani hoje é o Kaique França, que foi expulso no derby, deu lugar no Matheus Klaus na derrota para o Botafogo. Kaique França está de volta nesse time do Guarani, Corsato. Legal, Kaique França, reforço do Bugre, para encarar o Verdão, para encarar o Palmeiras. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras de tanta gente. Será que o Palmeiras vai colocar o time titular? É time misto?
é time reserva? O que preparou o treinador do Verdão? Fala, Pedro Lino. Pelos lados do Palmeiras, o Palmeiras que não conta com o técnico Abel Ferreira para a partida de hoje, ele foi expulso no último jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que o Palmeiras venceu por 1-0. Time completo do auxiliar técnico João Martins, tanto que no ataque, Flaco Roque, a nova moda que todo mundo fala, Flaco Roque é o ataque do Palmeiras no dia de hoje. E Corsato, sobre o jogo ser na Arena Barueri, ontem à noite teve um show de vários cantores de rap brasileiro no estádio do Palmeiras. Rapaz, interessante, né? Sabadão, daqui a pouco eu vou colocar o Israel aqui, mas sabadão, sábado de carnaval, né? Os caras colocaram um show de rap lá no campo do Palmeiras. Rapaz, e o carnaval rodando solto lá no AMB, na capital paulista. Inclusive até o Ancelotti foi lá ver o carnaval paulista e com certeza, né, não vai perder a chance de ir daqui a pouco lá na Sapucaí para conferir o carnaval carioca. Viralizou um vídeo, acho que antes de ontem, do cantor Léo Santana, o famoso GG da Bahia, pedindo Neymar para o Ancelotti. O Ancelotti respondeu: obrigado pelo conselho. Tá certo ele, pô. Tá certo ele. E tá certo o Léo Santana também. Cara, o Neymar é craque de bola, né? O que ele precisa é jogar futebol, coisa que ele vem fazendo muito pouco ultimamente. Quem vai transmitir o jogo do Guarani é o Daniel Farias. E o Daniel Farias pode transmitir a classificação do Bugre para a próxima fase. Solta a vinheta do homem aí, ô Felipe Martins. Daniel Farias. Se tem futebol todo dia, tem Daniel Farias. Fala, meu querido. Grande abraço para você. Boa noite. Boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, grande Pedro Lino. Também Israel Moreira e Felipe Marques. E para você também que está chegando na nossa transmissão, nosso muito obrigado pela sua audiência. Já vai interagindo, vai deixando seu like, participa. Seja o nosso comentarista virtual. Já manda sua mensagem aí no chat que daqui a pouco a gente lê as melhores mensagens aqui no ar. Hoje a expectativa é muito grande, Carlos Corsato. Verdade. Uma vitória simples de 0,5 em cima do Palmeiras garante a classificação do Guarani, uma vez que deixou escapar essa classificação antecipada na última rodada. Já o Palmeiras já vem classificado, é o segundo colocado, apenas um ponto do líder da competição. Vem também de uma vitória, né, fora de casa. Classificadíssimo, só vai definir ali a posição de tabela para ver quem vai ser os adversários nas quartas de finais. E vem com um time aí, bem dizer, reserva, né? Vem descansado aí pro jogo contra o Guarani. O Guarani que vem com uma difícil missão. O Isaac tá fora do jogo de hoje. Daqui a pouco o Pedro Lino traz pra gente o substituto. Chance aí de um grande jogo, um grande espetáculo que, se Deus quiser, eu vou narrar aqui a vitória e a classificação do Guarani para as quartas de finais do Paulistão 2026. Era pra ter definido tudo no final de semana passado, né? Podia ser menos nervoso, Podia, né? Poderia ser mais fácil. Mas tem gente que a vida é assim, a vida apresenta pessoas pra gente que eles não gostam de facilitar, né? Eles gostam de complicar o negócio. Se não for sofrido, não é torcedor bugrino. E assim, se o Guarani, olha só o que eu vou falar aqui, se o Guarani empata com o Botafogo, o Guarani com o empate contra o Botafogo, ele já estaria classificado. Porque, vejam só, o Botafogo hoje tem 10 pontos, tem 11 pontos. Se o Guarani empata com o Botafogo teria 9 pontos na competição. O Botafogo enfrenta o Capivariano, um ia arrebentar com o outro, ou seja, o Guarani não ia perder a posição, mesmo que perdesse o jogo. O Guarani ficaria pelo menos em oitavo, tivesse empatado com o Botafogo, que era mais fácil. Hoje, por incrível que pareça, o empate contra o Palmeiras, até acho que o empate vai classificar, mas matematicamente a tabela não mostra isso. Se empatar com o Palmeiras, vai precisar de um resultado combinado aí, de pelo menos duas equipes, né? Pelo menos 2 resultados combinados. Mas perdeu a chance de se classificar contra o Botafogo. Mas o Palmeiras não vem com o time titular. Isso pode facilitar um pouco a coisa pro Guarani, né? Porque o time reserva do Palmeiras perdeu no Botafogo, tomou de 4 no Novo Horizontino. Então, quem sabe, né? O Guarani pode vencer o Palmeiras lá, né, Daniel? A gente pode esperar aí um cenário do jogo até contra o próprio Santos, como teve, acho que na terceira rodada, o Santos veio com o time reserva. O Guarani fez um bom jogo, teve um golzinho ali no finalzinho, que foi até o cria da base, o Kevin, que fez o golzinho já nos acréscimos. Foi um jogo muito bonito de narrar e muito bonito de se ver. Então a gente espera também que hoje na minha opinião, foi o melhor jogo do Guarani no campeonato, foi esse. Com certeza. Foi o melhor jogo do Guarani. É isso, Daniel. Então daqui a pouco você transmite Guarani e Palmeiras e Guarani, né? O jogo é na Arena Barueri, o campo
da Crefisa. Ô, Corsato. O Daniel falou aí do Guarani. Você já tem o Guarani escalado? Já sim. Então, por favor, escale para o torcedor do Guarani saber quem é que vai para o jogo, né? Porque além do Isaac, né, também não tem o Diego Torres, que seria o provável substituto. Vamos lá, então. O Guarani vai a campo com Kaique França no gol, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson, William Farias, Natan Melo, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Mirandinho e Luca. Então o Emerson substitui na verdade o Cauã Jesus substitui o Isaac e o Emerson, né, Daniel? Não, Emerson é lateral esquerdo titular. Emerson é lateral esquerdo Quem titular. tá substituindo O Isaac? o Isaac? É o Cauã Jesus. Cauã Jesus. É só. É só esse. É só que- ele só que- esse, né? é. O Kaique França que volta no lugar do Matheus Klaus. Isso. São só essas mesmo. É, só essa modificação. O Diego Torres é reserva, né? Então ele mesmo que ele só poderia estar jogando hoje, né? Perdeu a chance, a oportunidade de vestir a Não, camisa 10. não o sei, que chama não. o que me chama a minha atenção hoje é o Luca entrando no campo hoje. Camisa 9. O cara, desde que entrou nos jogos do Guarani, meu amigo, não mostrou porque veio. É, no derby ele participa do gol, né? Só Participa que do gol. eu acho, Daniel, que Diego Torres vive os últimos minutos no Guarani, viu? Porque ele tá fora, Ah, ele tem feito um jogo ruim, É, né, mas cara? hoje, Fica mas difícil hoje ele tá até... suspenso. ele tá suspenso, suspenso hoje. mas só que Ele ele seria tá, titular hoje. ele tá ficando sempre no banco de reservas, Não, o Isaac perdeu é a titular. vaga pro Isaac. É, o Isaac é titular. Só que não sei não, pelo salário, não sei não se fica pra Série C, viu? Ah, mas se formos falar de salário e quem não tá sendo utilizado, tem o Ralf aí também, pô, no banco de reserva. O Ralf é contrato de produtividade, né? Ah, não tá produzindo, não tá investindo O nada. Ralf, que nem a gente tava Se falando. for vai por ganha, isso, não né? tá sendo gasto Vai nenhum. ganha, né? né? Que nem a gente tava falando com o Marcondão no último jogo aí, o Ralf, pra uma Série C, eu acho que vai bem. É, cara, é aquilo, eu costumo dizer que às vezes a gente contrata jogadores, quando eu falo a gente, os times de Campinas, né? Você contrata os caras entendendo que, por exemplo, talvez entendesse que o Ralf é aquele Ralf do Corinthians, já foi, amigo, não é mais aquele Ralf do Corinthians. A Já faz manchete no tempo, jornal é essa, É, né? mas já não é mais aquele. Guarani contrata ex-Corinthians. O Luca. Vai ver, jogou em 98. Quando o Luca foi contratado, pô, pega os últimos anos do Luca. A última boa temporada do Luca foi há 4 ou 5 anos atrás com a camisa na Ponte ainda. Depois ele foi pra Tailândia, não jogou nada na Tailândia. No Novo Horizontino, não foi titular no Novo Horizontino. Gente, a gente tem que entender esse tipo de contratação que os times aqui fazem, né? No caso do Diego Torres, o Guarani tá atrás de um 10 faz tempo, né? Faz tempo que o Guarani tá atrás de um 10. O problema é a rescisão de contrato. Porque, por exemplo, você ganha bem, você tá ganhando em dia, porque o Guarani tá pagando em dia, né? Por que você vai rescindir o seu contrato? O Tá salário ganhando do bem, pô. Diego tem Torres não é porquê, né? baixo, né? Não. É 150 picanhas. É, ganha bem, foi contratado como 150 principal picanhas, reforço é. na Série C do ano Eu passado. vou te falar, não jogo ele não, viu? Ele começou bem. Ele fez só acho boas que devia partidas. jogar mais, porque esse tinha futebol pra jogar mais. Parece que não joga com vontade, não sei, né? Esse poderia jogar mais. Esse realmente é uma decepção. Agora, no caso do Luca, de boa mesmo. Eu acho que o torcedor do Guarani nem esperava aquele Luca da boa fase. Foi mais a contratação. Um ex-ponte agora tá jogando no Guarani. Eu acho que cara, deu eu mais acho, esse boom eu- por conta disso. eu acho que até ainda foi ruim, porque ainda fizeram como presente de Natal, né, cara? Eu acho que, sei lá, se fosse um cara que estivesse jogando muita bola, né? Mas não tava jogando tudo isso, né? Ó, o Diego Torres já teve, nessa temporada, agora 2026, só 5 jogos pelo Guarani. Já estamos indo pro 7º hoje, né? 5 jogos, hoje vai ser o 6º jogo. Não fez nenhum gol Hoje ele não vai estar, né? e hoje ele não vai Não estar. vai tá estar. dizendo, Ele vai ficar com Só 5 tem jogos, só porque hoje, cinco hoje tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bom, 19 horas mais 58 minutos. Guarani e Palmeiras, hein? Esse é o jogo. Daniel Farias e Pedro Lino vão transmitir aqui nos canais Futebol Interior. 8h30 da noite tem também a despedida da gloriosa Macaca. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Macaquinha, hein? Foi rebaixada e só tem o tricolor. E se o Guarani vai jogar com o Palmeiras time B, São Paulo não tem moleza não, hein? Pelo que tô vendo aqui, vai com a cavalaria toda. Vamos destacar Ponte e São Paulo. Solta a vinheta do homem. Israel Moreira. O professor Israel Moreira. Que fôlego, hein? Mais cedo estava no desfile da escola de samba e agora tá aqui. Depois vai pra avenida de novo. Fala, professor. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, Carlos Cortado. Um abraço pra você. Tá desligado. Tá desligado. Tá. É o vermelho, é o vermelho. Vai.
Ah, não, nada. Então pega esse aí. Opa, boa tarde. Boa noite, meu caro Carlos Corsato. Um abraço a você e toda a equipe FI e em especial ao amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior. 1 ponto em 21 disputados. É a Macaca, rebaixada a Série A2 para 2027. Sacramentado, rebaixamento este sacramentado na última rodada, na rodada anterior. Derrota para a Lusa no Canindé 2-0. O técnico Marcelo Fernandes não terá Tarek, suspenso. Mas conta com o retorno de Pacheco e a ausência de Elvis. Elvis está fora, não houve o acordo, ou aliás, não cumpriram a promessa acordada com o meia Ponte Pretana, acabou sendo, o Elvis não treinou aí, não fez parte dos treinamentos nos últimos dias e não estará em campo na rodada, no jogo de hoje, no Moisés Lucarelli. Macaca definida por Marcelo Fernandes. Diogo Silva é o goleiro, Diego Leão, aliás, Ponte com 3 zagueiros, Diego Leão, David Braz e Lucas Cunha, Pacheco, Rodrigo Souza, Juan, Brian Borges, Kevson, Diego Tavares e Luiz Felipe, repetindo a Ponte nos 3 zagueiros. Diogo Silva é o goleiro, os 3 zagueiros, Diego Leão, David Braz, Lucas Cunha, Pacheco na direita e o Kevson na esquerda. O meio-campo de Rodrigo Souza, Juan e Brian Borges, no ataque Diego Tavares e Luiz Felipe. Essa é a Macaca, para encarar o São Paulo, numa noite quente em Campinas, mais um estádio frio, gelado para Ponte Preta e São Paulo. Macaca já rebaixada para a Série A2 de 2027, Carlos Corsato. Esse Israel Moreira falando da Ponte Preta e o adversário da Ponte. O São Paulo não está classificado não, hein, meus amigos, minhas amigas. Dependendo do que acontecer aqui, o São Paulo pode ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista. O que você destaca do tricolor do Morumbi, Israel? Oitavo colocado com 10 pontos. Uma vitória para chegar aí à próxima fase da competição. Precisa vencer a Ponte no Moisés Lucarelli. São Paulo que vem de vitória para cima do Primavera na última rodada jogando no Morumbi. O técnico Hernan Crespo já definiu o tricolor. Rafael, o goleiro, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e detalhe, hein, o trio de ferro escalado, viu, Corsato? Lucas Moura, Luciano e Caleri. Repetindo, São Paulo, Rafael, Lucas Cunha, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Esse é o time do técnico Hernan Crespo para encarar a Macaca daqui a pouco no Moisés do Caleri. Esse Israel Moreno, nosso professor, 8 da noite, mais 2 minutos. Turma, tá ligado com a gente aqui no YouTube, valeu, turma. Cláudia Renata Siqueira, diz aqui, vai Palmeiras e São Paulo, eu torço pros times da capital. O Roberto César Santos também tá ligado conosco. Valeu, Roberto. Obrigado aí pela audiência. Vai mandando mensagem aqui no YouTube Futebol Interior. Tem o Superchat também. O Superchat eu sou obrigado a ler e mandar pro ar aqui, tá bom? Você participa. Vamos pro intervalo. Primeiro aqui da jornada esportiva. Voltamos já para falar muito de Guarani, Palmeiras, Ponte Preta e São Paulo e prospectar aí a próxima fase desse Campeonato Paulista. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, União, Proteção Veicular, Sinditáxi, Autoposto, Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Voltamos já. Fica por aí. Não sai da sintonia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa
imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. 8 da noite, mais 6 minutos. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a bola vai rolar, hein? Para Palmeiras e Guarani. Guarani, Palmeiras, Ponte e São Paulo. Já já. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Mais cedo, transmitimos oitavas de final, né? Do Campeonato Gaúcho. Pois é, tivemos o jogo do Grêmio contra o Juventude. Grêmio e Juventude se enfrentaram. Na verdade, já estamos na semifinal, rapaz. Semifinal, pensa o quê? Jogo de ida. O Grêmio empatou com o Juventude pelo placar de 1-1. Cara, o Grêmio... Tá difícil lá as coisas pro Grêmio, né? Próximo jogo, no próximo final de semana, o Juventude vai decidir em casa, porque fez melhor campanha contra a equipe do Grêmio. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Ipiranga e Internacional de Porto Alegre. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série A2 do Campeonato Paulista, porque ontem tivemos rodada cheia e aqui nos canais Futebol Interior transmitimos com o Marcelo Corsato a vitória da Inter de Limeira pelo placar de 2-1 contra o Linense. A Inter saiu perdendo. Diego Jussani, ex-Internacional de Limeira. Jussani que inclusive jogou aqui nos dois times de Campinas. Jogou na Ponte e no Guarani. Fez o gol do Linense, mas a Inter virou o jogo pelo placar de 2-1. Outro jogo que transmitimos aqui foi o bom jogo da Ferroviária contra o Sertãozinho, hein? Ferroviária venceu o Sertãozinho pelo placar de 3-2 e segue na ponta da tabela. Ferroviária e Ituano mostram força, né? E parece que vão lutar para brigar aí, para voltar à Série A1 em 2027. Completando a rodada, a 10ª rodada, são 15 rodadas na primeira fase, 8 equipes passam para a segunda fase da competição. Taubaté 3, Monte Azul 3, Santo André 1, Grêmio Prudente 0, Juventus em casa perdeu para o Votuporanguense pelo placar de 1-0. Que dó da torcida do Juventus, cara. Sempre... a Rua Javari sempre com um bom público, né? Torcedor apaixonado do Juventus, mas o Juventus judia do seu torcedor. E o Votuporanguense que estreou técnico novo ontem, Marcos Viola. Primeira partida e já a vitória contra o Juventus. Contra o Juventus. Eu vi uma charge na internet, né? O Juventus é um moleque travesso, e aí fizeram uma charge de um moleque travesso chorando. Cara, que dó, mas a torcida do Juventus sofre, viu? Pelo amor de Deus. E o campo tá bonito lá, né? O gramado tá bom, né? Puseram lá uma grama diferente lá na Rua Javari. O São Bento perdeu mais uma, hein? Vai caminhando a passos largos para a Série A3. Que fase do grande São Bento na cidade de Sorocaba. Perdeu em casa pro Osasco Sport, que entrou na zona de classificação pelo placar de 2-1. O 15 de Piracicaba perdeu mais uma na competição. Ê, 15, hein?
Ano que vem teremos, pelo jeito, 15 Ponte Preta desse jeito aí, hein? 15-0, Ituano 1. O São José venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. O Água Santa reclama muito da arbitragem. O Água Santa que vai fazendo uma boa Série A2 de Campeonato Paulista. Muito bem, Paulistão 2026, última rodada hoje, em todos os jogos, 8h30 da noite. Além de Palmeiras, Guarani, Ponte Preta e São Paulo, que vamos acompanhar aqui, Daniel Farias, Pedro Lino e Israel Moreira, estaremos aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior para acompanhar Bragantino e Novo Horizontino. Novo Horizontino já está classificado para a próxima fase, só que briga pela primeira posição. Deixa eu ver aqui se o Bragantino também está classificado. O Bragantino tem 13 pontos. Também tá, né? Tá classificado também. 13 pontos. O Bragantino tem confronto aqui entre as equipes com 10, então tá classificado o Bragantino também. Então, bora lá. A Portuguesa com 12 pontos também tá classificada, né? Deixa eu ver aqui. Não matematicamente, mas é muito difícil a Portuguesa não se classificar. Deixa eu ver aqui. O Santos tem 9. Se vencer, vai a 12. Ele vai a 3 vitórias. Rapaz... o Capivariano tem 10, só que o Capivariano joga contra o Botafogo. Se o Capivariano se classificar, obviamente o Botafogo não se classifica. Então a Portuguesa está classificada também. Bom, o Corinthians ainda briga por alguma coisinha, o quinto 11, Guarani sexto 11, Botafogo sétimo 11, São Paulo oitavo 10. Capivariano está fora da zona de classificação, é o nono com 10. Santos tem 9 pontos, joga contra o Velo Clube. Com o Neymar, hein? Neymar vai jogar hoje, hein? O Mirassol é o 11º com 8, São Bernardo 12º com 8 pontos ganhos. O Primavera tem 7 pontos, Noroeste tem 7 pontos também. Cara, Primavera e Noroeste para classificar, hein? Que fase? Deixa eu ver aqui. Precisa que o Capivariano perca para o Botafogo e que o São Paulo perca para a Ponte Preta. Então, meus amigos... Primavera e Noroeste, A1 do Campeonato Paulista ano que vem, tá bom pra vocês, né? O Velo Clube é o 15º colocado com 5, briga aqui pra sair do rebaixamento. Deixa eu ver se o São Bernardo e o Mirassol correm algum risco de rebaixamento aqui. Se o Velo Clube vencer, ele vai a 8 pontos, certo? Quem tem 8 aqui? O Mirassol. O Mirassol tem 2 vitórias só. Se o Velo Clube vencer, ele vai a 2 vitórias também. Aí vamos pro saldo de gols. Muito difícil. O Velo tem menos 5, né? De saldo de gols. São Bernardo tem menos 1. Deixa eu ver. São 4 gols de diferença aqui. A briga fica entre Primavera e Noroeste mesmo. O que precisa aqui o Velo? Vencer o Santos e torcer para que Primavera e Noroeste percam os seus jogos, né? Primavera e Noroeste percam os seus jogos. E deixa eu ver aqui. Eles vão se enfrentar. Um empate. Rapaz. Deixa eu ver se um empate classifica os dois aqui. Primavera vai a 8 com menos 1. O Noroeste vai a 8 com 0. Só que o Primavera tem mais gols. É por isso que tá na frente aqui. Número de gols marcados, né? Rapaz, hein? Que situação, hein? Se empatarem Primavera e Noroeste, vamos supor que empatem 0-0. Vão a 8 pontos. O Primavera tem 11 gols. O Noroeste tem 8. Cara. Muito difícil, hein? O Velo Clube tem 5 pontos. Se o Velo Clube vencer o Santos, ele vai a 8 pontos. Mas ele vai precisar tirar aqui uma diferença enorme de gols. O Velo Clube tem que golear o Santos. Cara, ele vai ter que torcer para alguém perder aqui. E é estranho, porque o empate salva os dois, hein? Sei não, hein, Daniel Farias? Sei não, hein? A situação do Velo é complicada. Além de ter que vencer o Santos, hein? O Noroeste vai jogar contra quem? Noroeste e Primavera se enfrentam. É o jogo entre eles. O empate salva os dois. Vai ser jogo de compadre. Então. Cara, muito provavelmente. Não sei não, viu? Matematicamente não salva. Mas olha só, vamos supor que empate Primavera e Noroeste 0-0. O Velo Clube ele tem 2 gols pró. Ele precisaria fazer, para chegar no Noroeste, 6 gols. E aí ele ganharia no saldo de gols do time do Noroeste. Ele precisa golear o Santos. Então ele tem que ganhar do Santos e torcer... Mas o Primavera, ele ainda pode alcançar ali a 8ª posição, né? É muito difícil, né, cara? Porque aí precisa que o São Paulo não vença a Ponte, né? Nem o empate do São Paulo serve. E a Ponte não ganha de ninguém, pô.
Ponte não ganha de ninguém, esquece. Cara, se é da Ponte que vocês estão precisando, um abraço, velho. Quem tá precisando da macaquinha já era, esquece. Acabou. Né? Então, eu fico mais aqui. Ainda dá, matematicamente você tem razão. Ele pode chegar na 8ª colocação, mas aí, cara, se Primavera ou Noroeste conseguirem vaga aqui, Deus do céu. Estão mais olhando para a parte de baixo da competição. Ele só consegue se vencer o Noroeste no placar de pelo menos ali com 3 gols para ter saldo, e o São Paulo não vencer. Perder pra Ponte Preta. Mas aí não é só o São Paulo, né? Tem Capivariano, por exemplo, tem que perder pro... Capivariano tem que perder pro Botafogo. Não pode nem empatar. O Botafogo tem que ganhar do Capivariano. Aí tem o Mirassol, que também tem que empatar o seu jogo. São Bernardo também tem que empatar seu jogo. É muito resultado combinado. E o São Paulo não pode nem empatar com a Ponte. De todos os outros resultados, talvez dê, mas São Paulo e Ponte, esquece. Não vai dar. Não tem jeito. O São Paulo não perde para a Ponte, né? E se empatar já era para Primavera ou Noroeste. Corsato, só uma pergunta rápida, caso a Ponte perca hoje, é o pior time rebaixado Sim. de toda a história do Paulistão? De toda a história. Sim. De toda a história do Paulistão, e é o campeonato, a Ponte entra para a história, a Ponte Preta, como o primeiro campeonato na sua história em 125 anos que não vence uma partida. Ela pode bater 2 recordes hoje. Em 125 anos de história, passar um campeonato inteiro sem vencer e ser o pior time rebaixado em toda a história do Paulistão. Lembramos que o time com menos pontos nessa competição rebaixado foi o Novo Horizontino. Ele foi rebaixado junto com a Ponte Preta em 2022 com 3 pontos. Fez 3 pontos o Novo Horizontino, foi o último colocado do campeonato. Só que o Novo Horizontino, naquela época, eram 12 jogos. O Novo Horizontino conseguiu 8% de aproveitamento. A Ponte, para passar o Novo Horizontino, se ela empatar hoje, ela vai a 2 pontos. São 8 partidas, 24. Ela iguala ao Novo Horizontino. Se ela empatar com o São Paulo, ela iguala ao Novo Horizontino na porcentagem, mas como pontos ela fica como o pior time de toda a história. Agora, se perder, é o pior time de toda a história de um Campeonato Paulista. Carlão, chega uma informação aqui, que não é informação, na verdade é um detalhe, que até podemos pesquisar aí, se você puder. O Marília caiu no Paulistão em 2015 com 2 pontos. Então não foi a Ponte e o Novo Horizontino. Vamos checar realmente é isso? Não, a Ponte só tem 1. Não, então, mas você falou que 2022 foi a pior, foi Ponte e Novo Horizontino com 3, mas o Marília caiu em 15 com 2. O do Marília eu não sabia. Ela vai ser, se ela continuar com 1 ponto, ela vai ser o pior da história. E mas tem o Marília, pra isso acontecer. Mas o Marília já era esse tipo de 2015 já era com 12, né? Acho que não, hein? 2015... Acho que não era, não. Acho que não era. Vamos ver aqui. Bom, vamos ver aqui. Porque se eu não me engano, esse Campeonato Paulista, ele começa em 2018, 2017. Pode ser. Vamos ver. Mas o Marília foi rebaixado com 2 pontos em 2015. Ou seja, a Ponte vai conseguir bater esse recorde. Então, de pontuação, ela vai ser a pior equipe aí da história, com 1 ponto apenas. Isso aí só preciso ver. 2015, na Série C, chegando a cair na... Não, peraí. Acumulou sucessivos rebaixamentos na última década, caindo da elite do Paulista em 2015. Rebaixado. Ela caiu, foi rebaixada 2 vezes, né? O Marília no ano. A Ponte também já conseguiu, né? Já conseguiu esse feito, né? Já conseguiu esse feito. Eu vou pesquisar aqui e... A pontuação, mas, bom, mesmo assim, ela entra para a história com 1 ponto de conquistado no Paulistão, rebaixado é o pior da história, isso porque a gente já está aí contando, né? Imaginando que ela não vença o São Paulo. E foi com quem esse empate? Foi contra o Noroeste. O Noroeste 2x2. O Noroeste conseguiu empatar com a Ponte. Conseguiu essa façanha. Pode cair os dois, hein? Pode cair os dois. Eu acho que vai cair o Velo, né? Velo? Eu acho que cai o Velo, porque não acredito que o Noroeste vá ser rebaixado, não. Bom, a gente vai seguir aqui, 8 da noite mais 20 minutos, a bola vai rolar já, então não tem muito tempo aqui não, hein? Ô Felipe Marques, eu tenho que pagar mais um intervalo, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai soltar esse intervalo comercial e já vem com a vinheta da ficha técnica do jogo, pode ser? Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Eu levo sempre comigo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri pela última rodada do Campeonato Paulista e vai a campo com número 1, Kaique França no gol. Na lateral direita, 3, Rafael. Na zaga, 13, Maurício Antônio. E 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, William Farias. 8, Natan Melo. E 10, Cauã Jesus. Na frente, 7, Guilherme Parede. 11, Mirandinha. E 9, Luco, repeteco do Bugre. Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson, William Farias, Natan Melo, Cauã Jesus, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Rian, Matheus Póvoa, Nicolas, Renan Castro, Ralf, o Cachorro Louco, Mineiro, Fabrício Dias, Guilherme Cachoeira, Dentinho, Ebert e Kevin. Guarani é o 6º colocado no campeonato nesse momento, 11 pontos ganhos em 7 jogos. São 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Guarani marcou 5 e sofreu 6 gols. Vem de derrota pro Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa na semana passada por 2-0. Futebol interior. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras está pronto, definido e escalado e vai a campo com Carlos Miguel no gol. Na lateral direita, 3, Bruno Fux. Na zaga, 4, Giai e 15, Gustavo Gomes. Na lateral esquerda, 6, Jefté. No meio, 32, Emiliano Martinez. 30, Lucas Evangelista e 19, Sosa. Na frente, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Repeteco do Verdão, Carlos Miguel,
Bruno Fux, Giai, Gustavo Gomes, Jefté, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Sousa, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Hoje o Abel Ferreira está suspenso por conta da expulsão e o técnico João Martins. Tem no banco de reservas Marcelo Lomba, Aranha, Felipe Anderson, Marlon Freitas, Piquerez, Murilo, Luigi, Alan, Benedetti e Larson. Não tem reserva desse time do Palmeiras aí não, hein, velho? Tem um time aí, não tem. Os caras estavam achando que o Palmeiras vinha... Tava achando que o Palmeiras... Vitor Roque tá aí, cara. Flaco Lopes, Maurício... É porque o Palmeiras não joga no meio de semana, é bom lembrar isso, tá? Palmeiras está na segunda colocação do campeonato, 15 pontos ganhos em 7 jogos. São 5 vitórias e 2 derrotas. O Palmeiras não empatou ainda na competição. Fez 7 e sofreu 6. Saldo positivo de 1, vem de vitória. O último jogo ganhou do Corinthians, da Neoquímica, pelo placar de 1-0. Arbitragem. A arbitragem do jogo fica por conta de João Vitor Gobi, assistente número 1, Daniel Luiz Marques, assistente número 2, Denis Matheus Afonso Ferreira, no VAR, Thiago Duarte Peixoto e o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. Esse Pedro Lino, nosso repórter internacional. Cara, esse Pedro é sensacional, né, velho? Estamos falando de Campeonato Paulista, Pedro. Claro, o Palmeiras jogou. O Palmeiras jogou no meio de semana, tá tudo certo, ganhou do Inter de Porto Alegre. Mas estamos falando do Campeonato Paulista, que é o nosso destaque aqui na competição. Mas o Pedro Lino... Ô Pedro, você realmente... A minha mãezinha dizia que... Ela olhava pra mim, pro meu irmão e falava, vocês dois são... Apesar de a gente ser iguais, né? Ela falava, vocês dois são diferentes. Pedro, você é diferente, cara, não é possível. 8 da noite, mais 27 minutos. No Majestoso também a bola vai rolar. Ponte e São Paulo entrando no gramado. Vamos escalar as equipes. Israel Moreira. A Associação Atlética Ponte Preta, que já está no gramado sagrado do Moisés Zucarelli e definida por Marcelo Fernandes com Diogo Silva, o goleiro número 12. Diego Leão é o primeiro zagueiro, número 4. David Braz, 33. Lucas Cunha, número 3. Nas laterais, Pacheco, 28 na direita. Kevson, 38 na esquerda. O meio-campo de Rodrigo Souza, número 5. Juan, 27. E Brian Borges, 77. E no ataque, Diego Tavares com a 7. Luiz Felipe com a 11. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Diego Leão, David Braz, Lucas Cunha, Pacheco, Kevson, Rodrigo Souza, Juan, Brian Borges, Diego Tavares e Luiz Felipe. O banco, Thiago Coelho é o goleiro, Júlio lateral direito, Diogo Mora, Rômulo, Miguel, Rabelo, Juan, Jean Carlos, Gustavo Teles, Nicolas, Caio Ganga, Pedrinho e Damião, o técnico Marcelo Fernandes. Ponte Preta é a última colocada na competição e vai terminar na rabeira do campeonato. Tá 16ª posição, 1 ponto em 7 jogos, 6 derrotas, 1 empate. Marcou 2, sofreu 12. Saldo negativo de 10. Vem de derrota para a Portuguesa. Matematicamente ela foi rebaixada no último final de semana, no último sábado, perdeu para a Lusa pelo placar de 2-0. Futebol Interior. O São Paulo Futebol Clube, definido por Hernan Crespo e no gramado do Moisés Zucarelli. Rafael, goleiro número 23. Lucas Ramon, 19. Alan Franco, 28. Sabino, 35. Enzo Dias, número 13. Pablo Maia, 29. Danielzinho, 94. Marcos Antônio, número 8. E o trio de ataque de peso. Lucas Moura, número 7. Luciano com a 10. E Caleri com a 9. O repeteco do São Paulo. Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias. Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio. Lucas, Luciano e Caleri. O banco, Yang, Mike, Rafael Tolói, Ferrarese, Dória, Wendel, Luan, de Jordinei, Pedro Ferreira, Luca, Teté e Tapia. Técnico Hernan Crespo. O São Paulo também, hein? Vem com a cavalaria toda, esse trio de ataque aí dá até medo, meu Deus do céu. 8º colocado, 10 pontos em 7 jogos, são 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Marcou 9, sofreu 11, como tem time com saldo de gol negativo nesse campeonato, hein? Meu Deus, menos 2, o saldo negativo do Tricolor. O último jogo do São Paulo foi contra o Primavera, o São Paulo venceu pelo placar de 2-1, precisa vencer aqui para não correr risco de não estar na próxima fase do Paulistão. Arbitragem. Apita Fabrício Monteiro dos Santos, assistente número 1, Evandro de Melo Lima, assistente número 2, Miguel Catâneo Ribeiro. E o VAR é dela, Daiane Muniz.
Ficha técnica do jogo. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. A bola vai rolar. Ô Daniel, como é que tá aí? A bola vai rolar? Já tá no centro do gramado. No centro do gramado. Então bora, vai começar o jogo. A bola é dele. Solta a vinheta aí. Daniel Farias. Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pelos canais FI. Vai rolar a bola no estádio Arena Barueri, fundado em 26 de maio de 2007, capacidade para 31.452 espectadores. É jogão, é clássico dos verdes. É Guarani contra Palmeiras, é Palmeiras contra Guarani. Você, torcedor bugrino, você, torcedor palmeirense, você, secador, chega junto e misturado. Vamos para as emoções da sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. O Guarani é o sexto colocado, precisa apenas de uma vitória simples para garantir classificação para as quartas de finais. Já o Palmeiras já vem classificado, é o segundo colocado na tabela geral de classificação e um empate já garante ali apenas decisão, meu amigo. Para o Palmeiras é apenas decisão de posição na tabela para definir ali o adversário da próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras vem com seu tradicional uniforme verdão, camisas verdes, calções verdes, meiões também verdes. Já a equipe do Guarani vem com seu segundo uniforme, todo branco, a equipe bugrina, camisas brancas, calções brancos e meiões também brancos. A saída e posse de bola vai pertencer à equipe bugrina. Na decisão ali da moeda, a equipe do Palmeiras ficou com a decisão de escolha de lado de campo. Já a equipe bugrina vai sair com o pontapé inicial na sétima rodada. Vamos, torcedor bugrino, você ligado na transmissão dos canais FI, vamos junto. Eu acredito no Bugre, eu acredito no Alviverde Campineiro. Bola no centro do gramado. Como é que tá a expectativa do jogo, Pedrolino? A expectativa é alta pro jogo na Arena Barueri. Torcida do Palmeiras em bom público. Só que tem um problema, Daniel. A torcida do Palmeiras não gosta muito de jogos na Arena Barueri porque é um pouco longe da capital paulista. É, meu amigo. Mas mesmo assim, foi ali um grande número de torcedor palmeirense hoje na Arena Barueri. No histórico de confronto, ambas as equipes já se enfrentaram ao todo 169 vezes em sua história. Foram 39 vitórias do Guarani contra 84 da equipe do Palmeiras e 46 empates. O Guarani que vem aí com Rafael Rodrigues, Emerson Barbosa e Cicinho pendurados para o jogo de hoje. O Palmeiras vem com Flaco Lopes, Ramon Sousa e Kelvin também ali com o segundo cartão amarelo já disponibilizado ali no seu histórico. Mais um tá fora das quartas de finais do Campeonato Paulista. Desfalque do lado do Guarani. É, meu amigo, realmente hoje não deu nem pro Diego Torres e nem também pro Isaac. Eles aí estão cumprindo suspensão, né? Já a equipe do Palmeiras vem com Paulinho, que está numa cirurgia na perna direita, o Figueiredo, que está em transição, e o Felipe Anderson, que também entra em transição, não está entre os relacionados para o jogo de hoje. Bola no centro do gramado, já estamos um pouco atrasados, né, Pedrolino? 8 horas e 33 minutos, todos os jogos têm que acontecer simultaneamente, correto? Isso mesmo, todos os jogos têm que começar simultaneamente, por isso que tá atrasado, Daniel. Os times já estão no gramado, o Palmeiras com a camisa verde tradicional, o Guarani com a camisa branca, e detalhe que tem um símbolo enorme do Palmeiras atrás de um dos gols. É, meu amigo, ali nas arquibancadas atrás do gol, inclusive do gol do goleiro Kaique França, né? Tem um bandeirão do Palmeiras, não tem torcida, mas tem bandeirão. Mandando um abraço aqui pra galera participando, interagindo no nosso chat ao vivo, o Roberto César, o Aparecido, o Jaci Ferreira e a Cláudia Renata, tá todo mundo ligadinho, interagindo, participando. Faça que nem eles, mande a sua mensagem, interaja, seja o nosso comentarista virtual. E aproveita também, já se inscreva no nosso canal, porque sempre que tiver jogo do Guarani e da Ponte Preta, a própria plataforma vai notificar vocês. Bola no centro do gramado, o árbitro segura demais, meu amigo. Parece que tá dependendo de quem, Pedro Lima? Algum jogo atrasou, né? Algum jogo tá atrasado. Porque tem que começar tudo na mesma hora. Ainda não começou nenhum. Não. Meu caro Israel Moreira, o jogo entre São Paulo e Ponte Preta tá no mesmo sistema, amigo? Mesmo esquema, Daniel. As duas ali, o árbitro, o Fabiano Monteiro dos Santos, conversando com os capitães, conversando com as duas equipes, ainda sem início, sem previsão de início, conversando e ouvindo muito, né? Ouvindo ali o fone de ouvido do contato com a equipe de arbitragem. Por enquanto, nada ainda de partida no Moisés do Carreiro. Um jogo já começou, viu? Qual jogo, Pedro? Primavera e Noroeste.
Primavera do Noroeste já tá rolando? É capaz de tá rolando agora, porque começaram vários agora. Tá certo, vamos aguardar. Bola está no centro do gramado, a gente vê ali a movimentação do Luca, tem também do Rafael. Agora sim parece que vai dar certo, viu? O árbitro já mandou todo mundo para sua posição, vai rolar a bola. Começou. Na Arena Barueri. Já começou a rolar a bola entre Ponte Preta e São Paulo e vai rolar a bola também na Arena Barueri entre Guarani e Palmeiras. É jogão entre os alviverdes. É Verdão contra Bugre. É Bugre contra Verdão. Autoriza! João Vitor Gobi. Rola a bola no primeiro tempo. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Saída de posse de bola da equipe do Palmeiras, joga no campo defensivo, sai jogando com Bruno Fux, está no campo pelo lado direito, abre pelo lado direito um pouco mais à frente ali com o Giai. Eu acho que é assim que se pronuncia, né, Isso, Carlos? é Giai. O Giai. Vem trabalhando no campo defensivo a equipe do Palmeiras. Vem na cavadinha por ali com o Jefté com a perna direita. Busca o campo de ataque pelo lado esquerdo. É um bom momento do Palmeiras. Abre na ponta direita, chega nos pés do Sousa. Abriu um pouco mais à frente, bateu. Passou por cima de todo mundo. Chega com perigo a equipe do Palmeiras. Mirandinha dentro da grande área faz o chutão com a perna direita. Joga pra lateral essa bola. Não quis saber de brincadeira ali o Mirandinha que veio ajudar na marcação. Primeiro minuto do jogo. O Palmeiras já vem com o pé no acelerador e na quinta marcha, meu amigo. Bola já em jogo. Volta na linha que divide o gramado. Chega nos pés agora do camisa número 15. O Gustavo Gomes passa a linha que divide o gramado da Arena Barueri. Marcado implacável ali em cima do Cauã Jesus. Ele teve a outra opção, se não virar pelo lado esquerdo. Trabalha pelo lado canhoto agora com o Vitor Roque. Trouxe pela intermediária. Trouxe por dentro da cavadinha. Buscou a ofensiva. A tentativa era de ligação ali por camisa número 18, o Maurício da equipe do Palmeiras, mas a bola foi forte demais. Na verdade, quem chegava por lá era o Jefté. Sai para a lateral, é novo arremesso em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 1 minuto e meio passado já nesse primeiro tempo. Vem com a equipe bugrina pelo lado direito ali com o Rafael. Tentou jogar com o Mirandinha, não conseguiu, domínio da bola, ela escapa do zagueiro Rafael e vem pro campo de defesa da equipe do Palmeiras. Sai jogando agora com o Gustavo Gomes, hoje com a abraçadeira de capitão, vai comandando a equipe do Verdão, a equipe do Palestra hoje na Arena Barueri. Trabalha essa bola por dentro, chega nos pés agora do camisa número 30, o Lucas Evangelista, abre pelo lado esquerdo, tá na linha que divide o gramado, domínio total da equipe do Palmeiras, a equipe do Bugre, toda acuada no campo de defesa, esperando ali uma bobeada da equipe do Palmeiras para sair no contra-ataque. Vem trabalhando o próximo a linha que divide o gramado, vira um campo defensivo, chega nos pés de novo do Gustavo Gomes, ele pede para todo mundo avançar, chega na marcação em cima dele o Luca, vai avançando ali a linha de ataque a equipe do Bugre, trabalha por dentro, vem pela intermediária, chega nos pés agora do Emiliano Martinez, abre no campo defensivo, joga pelo lado direito, chega nos pés de novo do Giai, passa a linha que divide o gramado, tá no campo de ataque a equipe do Palmeiras, joga um pouco mais à frente, chega nos pés do Sousa, chega por baixo, Guilherme Paredes jogando para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Verdão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui você vai acompanhando as emoções da 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. E lá vem Verdão, trabalhando pela intermediária, chegou nos pés agora do Sousa, abre pela ponta direita, já passa nos pés do Flaco Lopes, tentou pro lado direito, buscava ali o Giai, chega a marcação da equipe do Bugre, vai jogando no contra-ataque, sai pelo lado esquerdo em velocidade com o Guilherme Paredes, não conseguiu o domínio da bola, recupera por ali o Gustavo Gomes, vem a equipe do Palmeiras, virando essa bola pelo lado canhoto no campo ofensivo, chega nos pés agora do Giai, ele levanta a cabeça, procura uma equipe desmarcado, chega nos pés um pouco mais à frente do Vitor Roque, ele segura, cadencia, tem 2 na marcação, ficou difícil para a equipe do Palmeiras, tá no campo de ataque, tá no campo ofensivo, chega nos pés agora do Maurício, abre pelo lado esquerdo, passando agora nos pés do Lucas Evangelista, abre pelo lado esquerdo em profundidade, Mirandinha chega na marcação, 3 minutos já passados desse primeiro tempo, segue Palmeiras 0, Guarani também 0, marcação implacável da equipe do Guarani, o Palmeiras tem que recomeçar o jogo lá no campo de defesa, está jogando com Gustavo Gomes, abrindo pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Jefté, abrindo do lado esquerdo já no campo ofensivo a equipe do Palmeiras, vem dominando de ponta a ponta esse primeiro tempo, movimentação implacável
implacável da equipe do Verdão. Fez a cavadinha, jogou pra dentro da grande área. Chega o Maurício Antônio afastando o perigo dali. Ela vem caindo pela lateral, desvio de cabeça, tenta recuperar a posse de bola a equipe do Guarani. Não consegue. Melhor pra equipe do Palmeiras. Abre na ponta direita pela intermediária, chegando com o Emiliano Martins. Abrindo por dentro. Chega nos pés com a perna direita. Procura alguém avançar pelo lado direito. Ele conseguiu na cavadinha. Encontrou por ali o Giai. Próximo à grande área. Fez, jogou pra dentro da grande área. Bola nata viva. Chega a zaga da equipe do Guarani. Afasta o perigo. Ela vem caindo na intermediária. Ninguém domina. Vem pro mano a mano na dividida de cabeça. Melhor para a equipe do Guarani, que chegava com o Rafael. Não conseguiu domínio. Melhor para a equipe do Palmeiras. Já recupera de novo com ele. Gustavo Gomes. Com a perna direita. Abre do lado esquerdo. Chega com o Maurício. Ele levanta a cabeça. Joga um pouco mais à frente. Tem dois na marcação. Ficou difícil. Tentou o Rafael recuperar para a equipe do Bugre. Não conseguiu. Vem de novo a equipe do Verdão. Caindo pelo lado esquerdo. Mas o jogo está parado porque tem corpo estirado no chão. Jogo parado na Arena Barueri, Pedrolino. Falta do camisa número 5, William Farias, em cima do 30 do Palmeiras, Lucas Evangelista. É falta pro Palmeiras, 5 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 na Arena Barueri. Brasileirão feminino, Red Bull Bragantino vence a Ferroviária em duelo no Campeonato Paulista, em duelo paulista, na verdade, né? Já no Catarinense, o Camboriú e Barra deixam decisão em aberto. Essas e outras informações você encontra no portal futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Por aqui, cobrança de falta da equipe do Palmeiras. Autorizou o árbitro na cavadinha, jogou pra dentro da grande área nas mãos do goleiro Kaique França, faz a defesa. Tem gol. Tava atento no lance ali o arqueiro Bugrino. Tem gol aonde, Corsato? A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo informa. O Mirassol sai na frente da Portuguesa. 5 minutos do primeiro tempo no Maião. Mirassol 1, Portuguesa 0. Com esse resultado, o Mirassol vai subindo para a 7ª colocação do campeonato e vai conseguindo a sua classificação nesse momento. Esse é Carlos Cossato no comando hoje do placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Todos os jogos que acontecem simultaneamente, os placares do momento você vai acompanhar com Carlos Cossato hoje no placar ao vivo Futebol Interior. Por aqui 6 minutos passados da primeira etapa, segue Palmeiras 0, Guarani também 0. A equipe do Palmeiras vem dominando de ponta a ponta nesse início do primeiro tempo. Joga com o apoio do seu torcedor que viajou para Barueri, está se fazendo presente na Arena Barueri. A Arena é Crefisa, Pedrolino? Arena Barueri, só que quem é dona da Arena Barueri é a Crefisa. Crefisa. A Crefisa que é a presidente Leila do Palmeiras. Quero deixar bem claro que o avião é meu, viu? Quero um dia chegar nessa fase, viu? Ela ainda aluga o avião pra jato outros dela para outros clubes. É como ela diz, o avião é dela, ela faz o que ela quiser, né? Exatamente. Um dia eu quero chegar no patamar da Leila. E ela tem razão, viu? Ela tem razão. Só pra lembrar que o presidente da Crefisa é o esposo da Leila e não a Leila, tá? Faz sociedade, né? É. Mas todo homem bem casado sabe que é a mulher que não, manda, sim, né? mas o esposo no papel que é o presidente. Jogo parado na Arena Barueri, tem jogador estirado no chão aí, ô Pedrolino. Isso mesmo, Daniel, tem jogador estirado no chão, falta ali, quem tá reclamando bastante é o William Farias, o Vitor Roque tá ali na barreira, é falta pro Guarani. Vamos ver quem vai pra cobrança? Se não me engano é o Cauã Jesus, né? Não, é o 7, é o Guilherme Parede. Guilherme Parede na bola, 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 na Arena Barueri. Tem gol. Autorizou o árbitro. Quem foi pra cobrança foi o Cauã Jesus com a perna canhota. Jogou pra dentro da grande área. Na pequena área subiu o desvio de cabeça da zaga da equipe do Palmeiras. Vem caindo pela intermediária. Tá no domínio agora do Mirandinha. Atacando pelo lado direito. Tá na ofensiva a equipe do Bugre. Chegou no empurrão. Pediu a falta. O árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo. E vem a equipe do Palmeiras. Está jogando pelo lado esquerdo. Melhor para a equipe do Bugre que recupera. Chegou com o Lucas. Chute de longe. O goleiro Carlos Miguel faz o rebote. Vem de novo na tentativa. Vem de novo com o Lucas. Bateu. E a Luna. Gol! É do Bugre, 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 Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O injustiçado! O condenado! Ele, camisa número 9, Luca! Abriu o placar na Arena Barueri!
num chutão feito de fora da área, no rebote do goleiro Carlos Miguel, ele aparece como elemento surpresa e empurra pro fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 8 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Carlos Miguel. Luca bota o Bugre na frente. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem um, o Palmeiras não ataca com nada, Pedro Lino. A jogada começou com o próprio Luca, ele chutou de fora da área, o Carlos Miguel fez belíssima defesa, a bola voltou para o Cauã Jesus, ele chutou, o Carlos Miguel fez outra defesa, no rebote, Luca só completou pro gol, está aberto o placar na Arena Barueri, o Guarani agora ganha com o gol de Luca, Guarani 1, Palmeiras 0, foi aos 8 minutos do primeiro tempo. Rádio Futebol Interior. Sai na frente a equipe bugrina. Faz o seu primeiro gol com a camisa alviverde campineira, do Índio Guerreiro, do Índio Bugrino. E aí o árbitro assinalou o gol normal, hein, Pedrolino? O normal foi pro VAR, o João Vitor Gobi validou o gol, tudo certo, 1-0, 10 minutos do primeiro tempo. Tem gol. Tem gol aonde, Corsato? O Santos fez 1-0 para cima do Velo Clube, Gabigol foi para a rede a 6 minutos, Santos 1, Velo Clube 0. E no jogo Primavera e Noroeste, por incrível que pareça, o Noroeste abriu o placar. Noroeste 1, Primavera 0. Guarani com esse resultado, Daniel, tá subindo para terceira colocação no campeonato. 14 pontos ganhos. Novo Horizontino 17, Palmeiras 15, Guarani 14, Bragantino 14, Portuguesa 12, Corinthians 12, Santos 12, Botafogo 12, os classificados. O São Paulo que tá empatando com a Ponte, tá ficando fora por enquanto, viu? E lá vem a equipe do Palmeiras, atacando pelo lado direito, chega nos pés agora do Giai. Tentativa de trazer por dentro de dois, ficou difícil, ele recua, joga pela intermediária. Passa nos pés agora do Emiliano Martinez, ele quem segura essa bola. Tenta trazer por dentro, pela intermediária. A equipe do Bugre já toda no campo de defesa. Vira esse jogo no campo defensivo, vem passando essa bola agora com o Gustavo Gomes. Pela intermediária, pelo lado esquerdo, já passa nos pés agora do Bruno Fux. Ele segura, devolução de novo pra ele, vira pela ponta direita, já nos pés de novo do Gustavo Gomes. Tá no campo de ataque, fez a jogada, jogou por cima, fez o lençol, abriu pelo lado esquerdo, tá na ponta de novo, no domínio agora do Jefité, em cima dele o Mirandinha, não dá espaço à equipe bugrina, vem de novo, devolução pro Jefité, chegou por baixo o Guilherme Parede jogando essa bola pra longe, a bola vai saindo, não, o jogador da equipe do Palmeiras não deixou ela escapar, quem chegou por lá agora foi o Bruno Fux, é ele quem domina, mas o jogo está parado porque acho que o Mirandinha tá no chão, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel, o Mirandinha tá caído no chão. Tá lá o árbitro João Vitor Gobi conversando com o Mirandinha. Também tá ali o Maurício Antônio. Vamos ver o que aconteceu. É o Rafael, na verdade, né? O Rafael tá sentindo dor no tornozelo direito, rapaz. O jogo tá parado na Arena Barueri. Enquanto o jogo está parado no jogo do Guarani, as informações de Ponte Preta e São Paulo, Israel Moreira. Daniel, 12 minutos, 31 segundos, primeiro tempo de jogo, estádio Moisés Lucarelli, segue 0-0 São Paulo e Ponte, Ponte e São Paulo, só o São Paulo joga por enquanto, a Ponte teve um bom momento numa cobrança de escanteio com o Diego Leão, e de resto só dá São Paulo, o Diogo Silva fez uma defesaça aos 7 minutos da primeira etapa, segue por enquanto majestoso, 0 Ponte, 0 São Paulo. Por aqui 12 minutos passados da primeira etapa, Guarani tá na frente, placar de 1-0, gol marcado pelo Luca aos 8 minutos iniciais de partida. Por aqui vem de novo a equipe bugrina afastando o perigo dali de cabeça, o camisa número 4, Jonathan Costa. Ela vem sobrando de novo em domínio da equipe do Palmeiras no círculo central, passando nos pés agora do Gustavo interior. Gomes. Jogou na frente a dividida dentro da grande área, sai goleiro Kaique Franci, faz a defesa. Tava atento no lance o arqueiro bugrino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui segue Bugre 1, gol do Luca, meu amigo. Amanhã fila no Brinco de Ouro pra pedir desculpa pro Luca, viu? Roberto Marcondes é o primeiro, viu? É esse, né? Roberto Marcondes é o primeiro nessa fila. Tem que estar lá na fila, o Marcondão. O Marcondão hoje tá de atestado, Pedro Lino? Meteu um atestado aqui, falou que ia viajar, está em Marília. O cara tá um mês de empresa e já meteu 2 atestados, viu? Foi pular carnaval em Marília. A vida é fácil, né? Pensou é Roberto Marcondes pulando carnaval, cara? Imagina ele com aquela máscara de carnaval. De Colombina? É.
Nossa, é uma beleza, hein? Grande Beleza. Marcondão. Marcondão que tá ligado aqui com a gente. Grande abraço, Marcondes. Até a próxima jornada, se Deus quiser. E Carlos Cossato também escalar a gente, né? Porque não adianta Não, também Guarani, só Deus vai, quiser. Guarani, Cossato Guarani quiser. vai passar, pô. Pô, já passou, meu amigo. Vai passar. Não tenha dúvida, não. Então, pô, vai Tenha passar. dúvida, não. Tem mais um jogo ainda, pelo menos mais um, bora. Bora dali pra não tomar ali. Vamos chegando à marca dos 14 minutos desse primeiro tempo. Vem a equipe do Palmeiras, recupera a equipe do Bugre. Não deu espaço ali o Mirandinha, sai jogando, vem buscar essa bola no campo de defesa. Tentou passar a linha aqui de vídeo gramado, não conseguiu, porque quem chegava por lá agora era o Jefté. Com a perna canhota, tentou o domínio, por baixo chegou o Rafael. O jogo tá parado, falta em cima dele. Falta em cima do Vitor Roque, ô Pedro Lino. Isso mesmo, falta do Rafael em cima do Vitor Roque. Nada de cartão amarelo, 14 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Guarani. O Palmeiras tem falta perigosa. Quem parece lá parece ser o 18, é isso mesmo. 18 Maurício e também o 19 Sousa na cobrança da falta para o Palmeiras. No campeonato cearense, o Ceará bate o Floresta e abre boa vantagem para a semifinal. Essas e outras informações você acompanha em futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. 15 minutos passados desse primeiro tempo. Vamos para a cobrança de falta favorável à equipe bugrina. Quem tá por ali na marcação, na verdade, é a equipe do Palmeiras, rapaz. Quem vai para lá para a cobrança é o Flaco Lopes. Autorizou, jogou para dentro da grande área, o desvio, a bola ainda tá viva. Chegou nos pés, bateu de primeira. Futebol interior. Pegou muito embaixo da bola, marcou bobeira. O Vitor Roque tem que apanhar com cipó de goiabeira, ô Pedro Lino. Bate-rebate ali na pequena área, o Vitor Roque chutou de primeira, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Mandando um abraço aqui pro Hugo Boni, que já está ligadinho aqui na transmissão, e também para aquele grande amigo já de muita broderagem, Marcelo Borges, viu, ô Pedro Lino? Marcelo Borges, um grande abraço pra ele. Ele que é o maior torcedor da Chapecoense da região. Sempre figurinha carimbada aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Marcelão, muito obrigado pela audiência. Faça que nem eles. Mande a mensagem também aí no chat ao vivo, interage, participe. E a enquete, hein, Felipão? Tô sentindo falta da enquete. Daqui a pouquinho sobe quem vence o jogo de hoje. Guarani, Daniel. Palmeiras ou da empate. Lá vem a equipe do Palmeiras. Atacando pela intermediária, jogava um pouco mais à frente. A tentativa de ligação era para o Sousa. Bola foi forte demais, ficou fácil pro Kaique França. Já repõe a bola em jogo. Chamou, falou, Pedro Lino. Marcelo Borges tá meio triste nesse final de semana que o... Por quê? A Chapecoense perdeu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Catarinense pro Brusque por 1-0 fora de casa. E no próximo domingo, na Arena Condá, Brusque e Chapecoense decidem uma vaga para a grande final do Campeonato Catarinense. É muito jogo, meu amigo. É jogo importantíssimo no Campeonato Catarinense. E o Marcelão, claro, vai estar lá ligadinho no jogo da equipe da Chapecoense. Por aqui, 16 minutos passados desse primeiro tempo. A análise do jogo é toda sua, Pedro Lino. Daniel, primeiro tempo é agora o 16 minutos, o Guarani melhor na partida, criou a chance do gol com o Luca que vai se redimindo por conta daquela expulsão que teve, se não me engano, na primeira partida com a camisa do Guarani. Luca garantindo a vitória e também, por enquanto, a classificação do Guarani para a próxima fase do Campeonato Paulista. Essas e outras informações é toda sempre com ele, meu amigo. Pedro Lino, repórter internacional. É isso mesmo, Pedro? Internacional, Daniel. Só para lembrar que o Luca foi expulso contra o Novo Horizontino. Na segunda rodada, o Guarani começa a estreia contra o Primavera, empata, né? E perde para o Novo Horizontino. O Luca é expulso ainda no primeiro tempo. Essas informações você acompanha aqui nessa transmissão, meu amigo, completa da equipe dos canais Futebol Interior. Você vai acompanhando as emoções de Guarani 1, Palmeiras 0 e daqui a pouquinho Israel Moreira traz flashes de informações entre Ponte Preta e São Paulo. É no Lucarelli o jogo de hoje, né, Israel? Sim, estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, Israel Moreira traz as informações, o compilado do que está acontecendo por lá. Por aqui, 17 minutos, quase 18 da primeira etapa. Vem a equipe bugrina, atacando pelo lado direito, chegou na defensiva, melhor para a equipe do Palmeiras, que recupera a posse de bola. Vem no contra-ataque pelo lado direito, já chega nos pés agora dele, o camisa 42, o Flaco Lopes. Marcado implacável em cima dele, o Guilherme Parede. Não teve outra opção senão jogar essa bola no campo defensivo, recomeça a equipe do Palmeiras. Sai jogando com o Jefté, já no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano, Mirandinha em cima dele. Toca um pouco mais atrás, jogando pro Lucas Evangelista.
pela intermediária, virando esse jogo pelo lado por dentro. Chega no círculo central, passa nos pés agora do Gustavo Gomes. Ele levanta a cabeça, procura alguém da equipe desmarcado. Abre na ponta direita, chega na movimentação agora com o Sousa. De novo por dentro e a equipe do Guarani vai se segurando como pode. Dificultando a infiltração da equipe do Palmeiras. Jogada por cima, chega no desvio de cabeça por ali com o Rafael. Essa bola vem pela intermediária. Vem no contra-ataque agora passando com o Cauã Jesus. Abre pelo lado esquerdo. Tá no campo de ataque a equipe bugrina. Chega nos pés do Guilherme Paredes, ele recua essa bola, joga um pouco mais atrás para o Emerson, não conseguiu o domínio da bola, teve que buscar ela um pouco recuada no campo de defesa, joga lá atrás pro goleiro Kaique França, que vai sair da fogueira, meu amigo. Com a perna direita faz o chutão buscando o campo de ataque. Veio na dividida no mano a mano, melhor para a equipe do Palmeiras, que já recupera no campo de defesa. Tem gol aonde, Corsato? O Santos vai vencendo o Velo Clube. O Santos amplia, 19 minutos do primeiro tempo, já tá 2-0 pro Santos de Gabigol e Neymar. Santos 2, Velo Clube 0. Com esse resultado, o Velo Clube vai caindo também para a Série A2 do Campeonato Paulista. E o gol do Santos foi marcado por ele, Moisés, ex-atacante da Ponte. Esse é Carlos Cossato, hoje comandando o placar ao vivo Futebol Interior Rimalo. Todos os jogos simultâneos você acompanha aqui nos canais FI. Por aqui vem de novo a equipe do Bugre. Tá na linha aqui de vídeo gramado, nos pés agora dele, o camisa número 5, William Farias, com a braçadeira de capitão. Joga errado, recupera a equipe do Palmeiras, sai jogando pro lado esquerdo, chega nos pés agora do Jefité. Tá na ponta da grande área, tem a chance de invadir. Trouxe por dentro na cavadinha, caiu pelo lado direito, jogou por dentro, desvio de cabeça, Kaique França! Defesaça do arqueiro bugrino. Tem que botar na conta essa vitória do Bugre por enquanto, ô Pedro Lino, na conta do arqueiro. Inacreditável essa defesa do Kaique França. Belíssima jogada do Vitor Roque, a bola sobrou pro Maurício, ele cabeceou, o Kaique França pulou com um braço, defendeu. Segue 1-0 pro Guarani, 20 minutos do primeiro tempo. E lá vem o Palmeiras de novo, trabalhando por dentro, chega nos pés do Flávio Lopes, abre pelo lado esquerdo, vai arriscar de longe por ali, o Gustavo Gomes preferiu jogar um pouco mais à frente, agora pelo Jefité, com a perna canhota, virou essa bola pelo lado direito, chegou na cavadinha, a bola sobrou por dentro, bateu na zaga e voltou, chegou de novo na intermediária no domínio, agora do camisa número 18, Maurício, jogou por dentro na tentativa, melhor para a equipe do Bugre, sai jogando no campo de defesa, tá complicada, a bola de novo voltou, arriscou de longe, passou com perigo à direita do goleiro Kaique França, deram bobeira nessa saída de bola, a zaga do Bugre, o Pedro Lino. Outra belíssima chance do Palmeiras, o chute foi de fora da área, o Kaique França só olhou, foi pra fora, é tiro de meta pro goleiro bugrino. Daniel. Alô, torcedor bugrino, palmeirense secador, no tempo do jogo agora eu vou. Passados 20 minutos do primeiro tempo até aqui, 7ª rodada do Paulistão 2026 e na Arena Barueri está assim, Guarani tem 1, o Palmeiras na ataca com nada, Israel Moreira. Estádio Moisés Lucarelli, 21:40, primeiro tempo, segue Ponte 0, São Paulo também 0. Mirassol 1, Portuguesa 0, Santos 2, Velo Clube 0, Bragantino e Novo Horizontino 0-0, Botafogo Capivariano 0-0, São Bernardo Corinthians 0-0, Primavera 0, Noroeste 1. Placar ao vivo, Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade, hein? É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da 7ª rodada do Paulistão 2026, aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Daniel. Diga, Cossato. O Guarani está na 3ª colocação nesse momento, né? E na próxima fase, nesse momento, tá? O Guarani iria enfrentar o Corinthians, que é o 6º colocado. O Guarani 3º, Corinthians 6º, só que o jogo seria no Brinco de Ouro da Princesa. Sim. O mando do Guarani, os 4 primeiros colocados, decidem em casa a próxima fase do Campeonato Paulista. Jogo único, tá bom? Jogo parado na Arena Barueri para a hidratação. Eu aproveito também para tomar uma água, mas para trazer o parâmetro desse jogo, da vitória parcial do Guarani, vencendo por 1-0, o gol do Luca aos 8 minutos do primeiro tempo. Eu venho com ele, o repórter Pedro Lino. Daniel, 23 minutos deste primeiro tempo, pausa para hidratação. Hidratação que é obrigatória nos jogos do Paulistão. Guarani nesses 23 minutos melhor. O Palmeiras criando boas chances, né? Só que o Guarani foi mais eficaz e por enquanto vai vencendo por 1-0, gol de Luca. Luca que foi bastante injustiçado. A zaga do Guarani também portando bastante
portando bem, né, no gramado da Arena Barueri, o técnico Matheus Costa, bravo e conversando com os jogadores bugrinos. Tem gol. E como está lá no Moisés Lucarelli, Israel Moreira? Por enquanto ainda não nada de parada para hidratação, segue Ponte 0, São Paulo 0, 23:52 da primeira etapa. Jogo de um time só por enquanto, Daniel. Só o São Paulo joga, tem a posse da bola, mas tecnicamente é um jogo ruim. Poucas chances de gol para nenhuma das duas equipes praticamente. Só o São Paulo com uma grande chance aos 7 da primeira etapa, uma defesaça do Diogo Silva. Depois o São Paulo controla, mas também não cria chances claras de gol. Segue majestoso 0 Ponte, 0 São Paulo. E tem gol aonde, Corsato? Vila Belmiro, Tassiano amplia pro Peixe e vai decretando o rebaixamento do Velo Clube para a Série A2 em 2027. Tassiano faz Santos 3, Velo Clube 0. Esse resultado também está classificando o Santos. Está entrando entre os 8 melhores, está indo para a 7ª colocação do Campeonato Peixe. No Campeonato Italiano, Napoli e Roma empatam em clássico com brilho brasileiro. O clássico entre Napoli e Roma foi realizado na tarde deste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Essas e outras informações você acompanha no futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem gol aonde, Corsato? Em Mirassol, no Maião. Mirassol vencia por 1-0. A Portuguesa foi buscar um empate. A Luzinha do Canindé empata o jogo. Mirassol 1, Portuguesa 1. A Portuguesa já está classificada, mas nesse momento, 5ª colocada, 13 pontos ganhos na competição. Rapaz, falando em Portuguesa, a Portuguesa que enfrentou o Guarani na 5ª rodada do Campeonato Paulista e tem por coincidência o árbitro de hoje, o João Vitor Gobi, foi o mesmo árbitro que apitou o jogo entre Guarani e Palmeiras na 5ª rodada do Campeonato Paulista. Parou. Ponte Preta e São Paulo, diga lá, Israel Moreira. Agora sim, intervalo de hidratação, Ponte 0, São Paulo 0, parada a partida no Moisés Lucarelli, os jogadores conversando com seus treinadores, daqui a pouco o retorno então dessa parada de hidratação. Aliás, a Portuguesa também que venceu a Ponte e decretou o rebaixamento na última rodada, Daniel. Então a Portuguesa aí fazendo uma belíssima campanha, como o Corsato destacou. E esse é Israel Moreira trazendo as informações de Ponte Preta 0, São Paulo também 0 lá no estádio Moisés Lucarelli. Por aqui, 25 minutos passados do primeiro tempo. Guarani que chegou com perigo nesse lance aí, quase saiu o segundo gol do Índio Campineiro. Pedro Lino. Isso mesmo, o cruzamento foi pro Guilherme, na verdade foi pro Guilherme Parede. Ele cabeceou pro Luca, o Luca quase marcou o segundo gol dele. E o segundo gol do Guarani, a bola foi pra fora. Tem Guarani no ataque, 26 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Bugrão. Vinha a equipe do Guarani, porque a equipe do Palmeiras já recuperou essa bola no campo de defesa. Está jogando agora com camisa 32 o Emiliano Martinez. Já no círculo central, passa com a perna canhota, já passando ali pro Maurício. É ele quem domina, traz pela intermediária. A equipe do Bugre, toda no campo de defesa. Tá retrancada e recuada a equipe campineira. Vai vencendo no placar de 1-0, gol marcado pelo Luca aos 8 minutos da primeira etapa. E vem Palmeiras com um time misto. Vem na cavadinha, jogou pra dentro da grande área. A bola vem sobrando com Guilherme Parede, recua de cabeça nas mãos do goleiro Kaique França, que faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Com todos os jogos acontecendo simultaneamente, como é que está a classificação de momento, Carlos Cossato? Daqui a pouquinho, porque vem o Palmeiras de novo, atacando pelo lado direito, tentou na cavadinha pro Flaco Lopes. Chegou Guilherme Parede fazendo um chutão, a bola vai saindo para lateral e arremesso em favor da equipe do Verdão. 27 minutos passados desse primeiro tempo. Vem Flaco Lopes, fez o arremesso. Bola já em jogo, trouxe por dentro, já nos pés agora do Emiliano Martinez, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça do Rafael, ela vem na intermediária de novo a equipe bugrina, Maracujina, meu amigo, que isso é bom pra tosse, e lá vem a equipe de novo no Bugre, vem no contra-ataque pelo lado direito, nem é bom pra tosse. Não, isso daí. Isso é bom pra isso é bom pra estresse, Maracujina né? é pra acalmar, rapaz. Tá bem de médico ele, né? Tá bem de receita Aqui médica. só tem doido. Tô te falando. É por isso que não pode se automedicar. Fico alerta, viu? Bom, justamente por conta disso. Como é que tá a classificação de momento, meu caro Carlos Cossato? Líder Novo Horizontino, 16. Palmeiras é o segundo, 15. Bragantino, terceiro, 13. Portuguesa, quarta colocada, 12. O Santos é o quinto colocado com 12. O Corinthians é o sexto com 11 pontos ganhos na competição. O Botafogo também tem 11 pontos ganhos, os primeiros colocados nesta classificação do Campeonato Paulista. Novo Horizontino
Bragantino, Palmeiras, Guarani, Bragantino, Portuguesa, Corinthians, Botafogo e São Paulo. Por aqui, 28 minutos já passados desse primeiro tempo. Bugre 1, gol do Luca aos 8 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras não ataca com nada e vem com posse de bola. Sai jogando no campo de defesa ali com o Jefité, trouxe por dentro no mano a mano, chegou na dividida com o William Farias, foi pro chão e tá marcada a falta. Me parece que vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel, falta do William Farias, ele está amarelo pro camisa número 5 do Guarani, William Farias. 28 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Guarani. Primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe bugrina. Voltou a rolar a bola lá no Moisés Lucarelli, ou meu caro Israel Moreira? Sim, 29 primeiro tempo, agora a Ponte quase abre o placar, uma jogada pela esquerda, no cruzamento do Kevson, e o Juan, volante ponte pretano, acabou batendo de perna direita, ela pegou no cantinho da trave e saiu assustando o Rafael, mas segue Moisés Lucarelli. 0 Ponte, 0 São Paulo. Jogo parado aqui na Arena Barueri, tem jogador da equipe bugrina precisando de atendimento médico aí, ô Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel, o jogador do Guarani caído ali, entrou a equipe médica do Guarani. Agora, Daniel, são 28 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Guarani. Luca é o autor, que o Marcondão deve estar chorando até agora, porque o que o Marcondão desceu a lenha no Luca nos últimos jogos não está escrito. E hoje a nossa Raíssa Leal, a nossa skatista, conquistou o título da etapa de Sydney da SLS. A brasileira terminou a disputa com 30,1 à frente da japonesa Lisa Kama, que ficou com 29,2, e a australiana Chloe com 24,7. Essas e outras informações você acompanha no portal futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19-99977-9029. E ele vem aí, hein, Daniel? Quem vem, Pedro Lino? Ralf, o cachorro louco, sai Natan Melo, camisa número 8, e entre o 14 Ralf no Guarani. Tá entrando aí pela produção, deve sair alguma conta hoje, né, o Pedro Lino? Deve sair, né? Deve sair um dinheirinho básico no bolso do Ralf hoje, deve sair. E o Natan Melo saiu por quê, hein, Pedro Lino? Natan Melo machucou na disputa de bola com o jogador do Palmeiras. E Ralf está em campo, se não me engano, estreando com a camisa do Guarani, né, Daniel? Não, o segundo jogo dele. É o segundo? O segundo jogo dele. Primeiro não produziu nada, se for uma produção ainda tá zerada a conta dele, viu? Alô, torcedor! Daqui a pouquinho, porque lá vem Palmeiras, atacando pelo lado esquerdo na infiltração. Chegou na profundidade, vem de novo com Mirandinha. Recupera a posse de bola para a equipe do Bugre, sai jogando no campo de defesa. Ficou difícil, meu amigo. Por Mirandinha querer fazer, meu amigo, o verão sozinho fica difícil, viu? Arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, já repõe a bola em jogo. Tá no campo de defesa a equipe do Verdão. Abre na ponta direita, passa no campo ofensivo agora com o Emiliano Martinez. Acertei agora, Pedrão? Agora tá certo, tava falando Martinez. É Martinez, ele com a camisa número 32 da equipe do Palmeiras. De devolução de novo pro campo defensivo. Vem com o Gustavo Gomes, abrindo pelo lado esquerdo, já nos pés dele, o camisa número 3, o Bruno Fux. Vem pro mano a mano, em cima dele ali o William Farias, não dá espaço. Tem que tomar cuidado porque já está amarelado o capitão bugrino. Tem gol aonde, Corsator? E gol que muda cenário aqui de classificação no Campeonato Paulista, hein? O Bragantino faz 1-0 em Bragança Paulista para cima do Novo Horizontino. Agora Bragantino 1, Novo Horizontino 0, nesse momento mudando o adversário do Guarani. Guarani ficando na 4ª colocação, a Portuguesa é a 5ª, portanto seria Guarani e Portuguesa na próxima fase, jogo no Brinco de Ouro da Princesa. E vem a equipe do Palmeiras, está no campo de ataque, chegando pelo lado esquerdo agora com os pés do Sousa. Trouxe pela intermediária, devolução, chega de novo na marcação com Lucas Evangelista. Jogou para dentro da grande área, saiu o goleiro Kaique França no soquinho, afastando o perigo. Ela vem caindo de novo na intermediária, tá no domínio da equipe do Palmeiras. Caindo nos pés agora do Emiliano, trouxe por dentro, marcação de 2, de 3, ficou difícil. Recupera a equipe bugrina, sai no jogada de bola agora com o Ralf, mas o jogo está parado porque foi falta em cima dele. O Emiliano recebeu a teçadada ao Pedro Lino. Por falta do Ralf em cima do Emiliano Martinez. Falta perigosa pro Palmeiras, 32 minutos, segue 1-0 pro Guarani. Como é que está o jogo entre Ponte Preta e São Paulo, Israel Moreira? 33 da primeira etapa. A Ponte agora tem uma falta perigosa. O São Paulo deixou ali de fazer teve uma chance com o Lucas Moura de abrir o placar, acabou perdendo. A Ponte no contra-ataque, conseguiu uma falta perigosa ali pra cima do Diego Tavares. Segue Moisés Lucarelli. 33 primeiro tempo, 0 pontos, 0 São Paulo. Tem gol. Tem gol aonde, Corsato? Em São Bernardo do Campo é gol do Bernô. São Bernardo 1, Corinthians 0.
Essas informações você vai acompanhando simultaneamente no placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Hoje no comando dele, o Carlos Cossato. Por aqui, 33 minutos da primeira etapa. É falta para o Palmeiras, é falta perigosa. Vai autorizar o árbitro da partida. Camisa número 18, o Maurício com a perna canhota. E tem também ali o Lucas Evangelista com a direita. É o Lucas que bate, bateu de longe. A bola saiu pelo lado esquerdo do Kaique França. O arqueiro estava atento no lance, afastou o perigo. É escanteio para a equipe do Verdão, ô Pedro Lino. Belíssima falta do Lucas. Na verdade, não foi o Lucas Evangelista, foi o Sousa. Ele cobrou a falta, o Kaique França desviou a bola. É escanteio. 33 minutos, segue 1-0 pro Guarani. Quem vai pra cobrança, Daniel? Também é o 19, Sousa na bola. Primeira cobrança de escanteio do jogo, primeiro da equipe do Palmeiras. É pelo lado direito do gramado da Arena Barueri. Sousa jogou com a perna direita na altura do segundo pau, subiu o desvio de cabeça. Vem de novo para a intermediária, caindo no círculo central. Fez a devolução, jogando um pouco mais atrás ali com Bruno Fux. Recua para o goleiro Carlos Miguel. Sai chutando com a perna canhota, buscando pelo lado direito agora o camisa número 4, o Giai. Ele domina com a perna direita, busca o campo de ataque lá pelo lado canhoto. Chegou na dividida por ali o Mirandinha, tentando recuperar para a equipe do Barueri, da equipe do Bugre. Vem de novo no corte e a bola sai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Alô, torcedor bugrino, palmeirense secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 34 minutos do primeiro tempo até aqui, 7ª rodada do Campeonato Paulista, e na Arena Barueri está assim: Guarani tem 1, o Palmeiras na taca com nada, Israel Moreira. Em Campinas, 35, primeiro tempo, segue Ponte 0, São Paulo também 0. Gol do São Bernardo foi anulado pelo VAR. Continua São Bernardo e Corinthians 0-0. Bragantino vence o Novo Horizontino 1-0. Mirassol e Português 1-1. Santos vai goleando pelo Clube 3-0. Botafogo e Capivariano 0-0. Primavera perde em casa para o Noroeste pelo placar de 1-0. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na sua tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 35 minutos passados do primeiro tempo. É falta para a equipe do Palestra, ô Pedro Lino. 35 minutos do primeiro tempo, é falta pro Palmeiras. Tem 2 jogadores ali, se não me engano é o Sousa e o Maurício. E tem um jogador do Guarani caído ali pra evitar aquela falta lá, Ronaldinho Gaúcho, né, Daniel? É, rapaz, o bruxo criou um trauma, viu, no futebol internacional. Depois que ele fez aquele gol, vários jogadores deitam atrás da barreira. Mas aí tá longe, né? Não tem nem como. Tá longe. Tem 4 homens na barreira, na meia-lua da grande área. Vem de novo com ele o Flaco Lopes. Pegou muito embaixo da bola. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira. Mas teve desvio, Pedro Lino. Teve desvio, é escanteio pro Palmeiras depois de uma falta meio estranha do Flaco Lopes. Quem tá na bola é o Sousa. 36 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Guarani. Vamos para a segunda cobrança de escanteio, a segunda da equipe do Palmeiras. Sousa com a perna direita, na altura do segundo pau, subiu o desvio da zaga, ela vem caindo pela intermediária. Mirandinha de cabeça, jogou do lado esquerdo, tentativa. Era pro Guilherme Paredes, mas chegou por baixo antes a zaga, jogando para lateral. Arremesso favorável à equipe bugrina. 36 minutos passados desse primeiro tempo. Segue Bugre 1, gol marcado pelo Lucas aos 8 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 0. Com esse resultado, o Guarani ocupa a 3ª posição na tabela geral de classificação. E vem Quarta de novo agora. o Bugre. Quarta agora? Caiu? Quarta, com a vitória do Red Bull porque teve Bragantino. a modificação lá, né? Isso. Essas informações você vai acompanhando aqui simultaneamente, meu amigo. Os gols vão acontecendo e Carlos Cossato vai atualizando pra gente aqui os placares e também a tabela geral de classificação. Quem avança para as quartas de finais do Campeonato Paulista? Jogo parado na Arena Barueri porque acertaram o Flaco Lopes. De novo, o cara tá sendo massacrado, hein, Pedro Lino? Mais uma vez ali o camisa número 4 do Guarani, o Jonathan Costa, em jogada com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes levou a pior. 37 minutos, segue 1-0 pro Guarani. E já tem Palmeiras no ataque, viu, Daniel? Palmeiras de novo, já trabalhando ali com Jafité ali pelo lado esquerdo. Buscava
Um pouco mais à frente, o Vitor Roque não conseguiu, ela saiu para lateral e arremesso favorável à equipe bugrina. Daniel. No campeonato amapaense, o Macapá e São José empatam no reencontro na elite. E o placar F1 acompanhou todos esses jogos lá do campeonato amapaense. Essas e outras informações você acompanha no futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Tem gol lá no estádio Moisés Lucarelli, Zé Moreira. Gol do tricolor paulista. São Paulo abre o placar no Moisés Lucarelli, uma jogada rápida lá do direito de ataque da equipe São Paulina. Nada pôde fazer o goleirão Diogo Silva. São Paulo abre o placar no majestoso, Daniel, num gol do camisa, só confirmar aqui quem fez o gol da equipe do tricolor, que abre o placar no Moisés Lucarelli. O São Paulo, com essa vitória, chegando aos 13 pontos, né? A equipe do São Paulo, uma jogada rápida, o Luciano fez o passe e o jogador de São Paulo veio de trás, sem marcação alguma, sozinho, fez o gol, o camisa, o 29, Pablo Maia. Pablo Maia abre o placar, o autor do gol para a equipe do São Paulo. O São Paulo vai vencendo a Ponte no Moisés Lucarelli, 1-0. Por aqui vem a equipe do Bugre com o Guilherme Paredes pelo lado esquerdo. Trouxe essa bola por dentro, arriscou de longe, pegou muito embaixo da bola, vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Verdão. Carlos Cossato, com esse gol acontecendo lá no estádio Moisés Lucarelli, o que muda na tabela geral de classificação, garoto? Muda muita coisa, porque o São Paulo com o empate estava ficando fora, né, da próxima fase do Campeonato Paulista. Agora o São Paulo vai para a 7ª colocação e o Botafogo sai da zona de classificação. O São Paulo entra nesse momento na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E lá vem a equipe do Palmeiras, trabalhando essa bola pela intermediária. Chegou ali com o Emiliano Martinez, trouxe por dentro. Chegou a zaga da equipe do Bugre afastando o perigo. 39 minutos passados, essa bola vem de novo no campo defensivo, agora com ele, o camisa número 15, o Gustavo Gomes. Já toca essa bola pro campo de ataque, chegou na ofensiva agora com o Giai. Cavadinha por dentro, chegou o corte por baixo do Rafael, afastando o perigo. Jogando pra linha de fundo, é escanteio. Tá na esquina de novo, Palestra ao Pedro Lino. Belíssima jogada do Palmeiras. A bola era pro Vitor Roque, acabou passando e o zagueiro Rafael tirou. É escanteio pro Palestra. 40 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Guarani. Terceiro escanteio do jogo, o terceiro da equipe do Palmeiras. Dessa vez é lá pelo lado esquerdo. Vai autorizar a cobrança o árbitro do jogo. Consegue identificar, Pedro Lino? É o Sousa. É o Sousa. Jogou pra dentro da grande área na altura do primeiro pau. O Kaique França sentiu, mas o árbitro deu lance normal do jogo. Mas o arqueiro já se jogou no chão. O jogo tá parado? Não. Movimentado, disse o árbitro do jogo. Vem caído pela intermediária, desvio de cabeça. Vem caído pelo lado direito. Tá nos pés dele agora o camisa 18, o Maurício. Trouxe por dentro. Na ofensiva agora com o Emiliano. Na intermediária de novo. Tocou pro Flaco Lopes. Vem pro mano a mano. Jogou por dentro. Chegou a zaga do Bugre afastando o perigo. E vem no contra-ataque a equipe bugrina agora com o Mirandinha. Tá no mano a mano. E meu amigo foi pro chão. Foi pro chão e Mirandinha tem que sair amarelo aí, seu juiz. Atento no lance, tava você, Pedro Lino. Cartão amarelo pro Palmeiras, cartão pro camisa número... Vamos só confirmar se foi pro Jeftel, se foi pro Bruno Fux. Foi pro Jefté, né? Camisa número 5 do Palmeiras está amarelado. Anota aí, Felipe Marques. É o segundo cartão amarelo na partida. Segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Palmeiras. Camisa meia dúzia, Jefté recebeu o cartão amarelo. E o Kaique França tá no chão ainda sentindo as dores no lance anterior, Pedro Lino. Isso mesmo, o Kaique França com as mãos ali no tornozelo, do pé esquerdo, do pé direito, na verdade do pé direito, conversando com o João Vitor Gobi. O João Vitor Gobi chegou ali e falou: nada, levanta. O árbitro mostrou ali o tempo do relógio, pelo jeito vai entrar a maca médica, né, Daniel, com os médicos do Bugrão. Daniel. Alô, torcedor bugrino, palmeirense secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 42 minutos do primeiro tempo até aqui, 7ª rodada do Paulistão e na Arena Barueri está assim, o Bugre tem o Verdão na paca com nada, Israel Moreira. 42, primeiro tempo, segue São Paulo 1, Lucas Ramon, Ponte 0 no Moisés Lucarelli. Bragantino vence o Novo Horizonte no 1-0, Mirassol Portuguesa empatam 1-1, Santos vai vencendo o Belo Clube por 3-0, Botafogo e Capivariano empatam 0-0,
o mesmo placar para São Bernardo e Corinthians. O Primavera perde em casa para o Noroeste pelo placar de 1-0. Nesse momento, o Campeonato Paulista mostra os confrontos: Novo Horizontino contra o Santos, Red Bull contra Corinthians, Palmeiras contra o São Paulo, Guarani contra a Portuguesa na próxima fase. A Rivala é a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Informação. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. A informação, Pedro Lino. Com as fotos e vídeos aqui, Daniel, sobre o outro jogo que o repórter Israel Moreira está comentando, vídeos e fotos de torcedores sem camiseta nenhuma sendo tirados do estádio Moisés Lucarelli. Por que não pode? Porque estão falando que é São Paulino infiltrado na torcida da Ponte e sempre dá uma briga dessa. Ih, rapaz, aí é brincadeira, viu? Por aqui, 43 minutos passados do primeiro tempo. Reta final do jogo, faltam 2 minutos para terminar a etapa regulamentar nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa. Por aqui, cobrança de falta da equipe do Palmeiras. Já repõe a bola em jogo. Posse de bola, por enquanto, 70% para a equipe do Guarani, passes acertados, né? Contra 85 da equipe do Palmeiras. Vem trabalhando a equipe do Bugre, tá recuperando essa posse de bola agora com o William Farias na linha que divide o gramado. Buscava o Mirandinha, não conseguiu, melhor para ele, o Vitor Roque. Sai jogando com a perna canhota. Vem na ofensiva pelo lado esquerdo, vem pro mano a mano. Já passa nos pés agora do Jefité. Devolução, tá no campo de ataque a equipe do Palmeiras. Sente um bom momento. Trouxe por dentro na intermediária, deixou nos pés agora do Gustavo Gomes. Vira pela perna direita, levanta a cabeça, toca um pouco mais à frente. Já deixou pro seu companheiro Maurício. Devolução de novo pro Gustavo Gomes. Ele vem pro mano a mano, tem 2 na marcação, recua, joga um pouco mais atrás agora pro Bruno Fux, abrindo pelo lado esquerdo. Chega nos pés agora do Emiliano, jogando um pouco mais à frente pro Jefité. Tá no mano a mano com o Mirandinha. Trouxe por dentro, jogou pra dentro da grande área. O desvio de cabeça afasta o perigo dali o Rafael. Ela vem de novo em domínio da equipe do Palmeiras, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo em profundidade. Chega nos pés agora dele, o Lucas Evangelista. Tentou fazer o cruzamento, teve o desvio, a bola vai saindo pra lateral. É arremesso favorável à equipe do Palmeiras. E acrescentou mais 6, vamos até 51 minutos neste primeiro tempo, Daniel. Acrescentou mais 6 minutos, vamos até 51 nessa primeira etapa. E vem Palmeiras, tá no campo de ataque dentro da grande área, na cavadinha, chegou Kaique França, a bola sobrou. Chega Jonathan Costa, afasta o perigo, jogando pra linha de fundo. Quase o Palmeiras deixa tudo igual na Arena Barueri, Pedro Lino. Um bate-rebate ali na pequena área, a bola sobrou pro Sousa. Não sei se foi o Sousa, se foi o Maurício ali, Daniel. O Kaique França fez boa defesa, depois a bola foi pra fora. É escanteio pro Palmeiras. 45 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Guarani. Vamos para a quarta cobrança de escanteio, vem de novo o Palmeiras. Jogou na altura do primeiro pau, desvio da zaga da equipe do Bugre. Tenta sair no contra-ataque por ali com o Mirandinha, ficou difícil, melhor para a equipe do Palmeiras que recupera a posse de bola, sai jogando no campo esquerdo. Chega de novo com o Jefité, jogou um pouco mais à frente, veio pro mano a mano na cavadinha, chegou com o Rafael por ali, o árbitro tá dizendo que foi na bola, mas foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. 46 minutos passados, 6 minutos de acréscimo, disse o árbitro do jogo, o senhor João Vitor Gobi. Vamos até os 51 minutos da primeira etapa. Como está o jogo lá no estádio Moisés Lucarelli, Israel Moreira? 47 da segunda etapa, aqui em Campinas, aliás, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O jogo vai até 49, 4 minutos de acréscimo, segue Lucas Ramon, autor do primeiro gol, São Paulo 1, Ponte Preta 0. Tem gol. E por aqui vem Palmeiras, tá no ataque pela ofensiva do lado esquerdo, chegou com Jefité, invadiu a grande área, foi pro mano a mano, vai direto pra linha de fundo, é escanteio, disse o árbitro do jogo. Tem gol aonde, Corsato? Empate do Primavera pra cima do Noroeste, em Indaiatuba, Primavera empata, Primavera e Noroeste 1-1. Carlos Corsato hoje no comando do placar ao vivo Futebol Interior. Todos os jogos que acontecem nessa 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, você acompanha aqui nos canais FI. O árbitro deu tiro de meta para a equipe bugrina.
Sai Kaique França com a perna canhota, busca o campo de ataque. Chegou na dividida no mano a mano, recupera a equipe do Palmeiras. Tá no campo defensivo, Daniel. sai jogando com Gustavo Gomes. Jogou na cavadinha, buscou a ofensiva na frente com o Maurício. Chegou por ali o Rafael fazendo a defesa, faz a proteção, ela vai direto para a linha de fundo. O árbitro tá marcando escanteio para delírio do Rafael, Pedro Lino. Ali tava o Sousa junto com o Rafael na bola. O João Vitor Gobi deu o escanteio pro Palmeiras, que já foi cobrado. Cobrou com pressa, jogou de novo pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça. A bola vem sobrando pelo lado oposto. Sai no chutão por ali, agora o camisa número 4, Jonathan Costa. Não quis saber de brincadeira, jogou pro mata-bola do campeonato. Saiu pra lateral, arremesso em favor da equipe do Verdão. Chamou, falou, Pedro Lino. Esse time do Palmeiras tem uns 2 anos pra cá que parece que joga quando quer, né? Tem jogo que goleia, tem jogo que perde, tem jogo que empata. Mas não tem uma constância desse time do Palmeiras, por enquanto, neste ano de 2026. Por mim, pode até perder hoje, viu? Daniel. Diga. O Santos está numa situação que é a seguinte, ele torce, mesmo goleando o Velo Clube, para que Botafogo e Capivariano não tenham vencedor lá. Porque se alguém vencer entre Botafogo e Capivariano, tira o Santos da próxima fase do Campeonato Paulista. O Santos, nesse momento, é o 8º colocado com 12 pontos. Meu amigo. Acabou. Todos os jogos vão acontecendo simultaneamente. As informações você acompanha aqui com Carlos Cossato. E vem de novo a equipe bugrina com Guilherme Paredes chutando de longe. Futebol e interior. o William Farias pegou a sobra, pegou muito embaixo da bola. Jogou longe da meta do goleiro Carlos Miguel. É apenas tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Terminou, Israel Moreira. Sim, fim do primeiro tempo no Moisés Zucarelli. Lucas Ramon, aos 40 da primeira etapa, fez o gol do São Paulo. O São Paulo vence 1-0 para cima da Ponte. Terminou lá no estádio Moisés Lucarelli. Por enquanto, São Paulo 1, Ponte Preta 0. Agradecendo a participação da galera, mandando um abraço aqui para Tânia Mara, o Camilo Júnior e o Marcelo Borges estão interagindo. Faça que nem ele, mande sua mensagem que daqui a pouco a gente lê aqui no ar. E vem a equipe do Palmeiras de novo no campo de ataque. Chega nos pés agora do Emiliano, trouxe pela intermediária. Já nos pés do Flaco Lopes. Na dividida deram espaço, ele arrisca de longe. Que é isso, ô Pedro Lino? A zaga deu espaço aí, não pode, hein, Pedro? O Flaco Lopes sobrou a bola pra ele arriscou de fora da área. O goleiro Kaique França já estava vendido no lance. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro bugrino. 49 minutos, quase 50. Faltam 10 segundos pros 50 minutos da reta final do jogo. Daniel. Vamos entrar no último minuto de acréscimo do árbitro da partida. Chamou, falou, Cossato. Intervalo de jogo. Bragantino 1, Novo Horizontino 0, Santos 3, Velo Clube 0, Botafogo e Capivariano 0-0, Primavera e Noroeste 1-1, Mirassol e Portuguesa também 1-1, só o seu jogo aí em andamento dos 8 desse Campeonato Paulista. Por aqui já entramos no último minuto dos acréscimos, último minuto dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho, show do intervalo aqui nos canais Futebol Interior, comandado por ele, o grande Carlos Cossato, trazendo a classificação de momentos, resultados parciais, tudo isso você acompanha no show do intervalo dos canais FI. Por aqui vem posse de bola da equipe do Palmeiras, está jogando no campo defensivo pelo lado esquerdo agora com o Bruno Fux. Tentativa de ligação para o Jefité, melhor para a equipe do Bugre. Recupera com o Rafael, passa a linha que divide o gramado, vem no contra-ataque em velocidade. Já encontrou Mirandinha pelo lado direito na marcação. Ele pedalou, foi para cima, jogou na profundidade, arriscou para dentro da grande área. Passou por cima de todo mundo. O goleiro Carlos Miguel ficou na saudade. A bola vem sobrando pelo lado esquerdo, ainda no mano a mano. A equipe bugrina foi pro chão, tá marcada a falta. Pediu escanteio, mas o árbitro tá dando tiro de meta. Ô, Pedro Lino, o que foi que você viu no lance, garoto? Tava ali na jogada o Giai junto com o camisa número 7, o Guilherme Paredes do Guarani. O Guilherme Paredes reclama bastante e termina o primeiro tempo, Daniel. Não há tempo pra mais nada. Fim de papo na Arena Barueri nesse primeiro tempo. Bugre 1, Palmeiras 0. Por enquanto, o Bugre está classificado, vai jogar contra a Portuguesa. Daqui a pouco, essas informações você vai acompanhar aqui neste momento, né? Porque eu vou passar o microfone para ele comandar o intervalo do jogo. É com ele, o Felipe Marques. Carlos Cossato. Deixa comigo aqui, Daniel. Vamos lá, intervalo de jogo na Arena Barueri, Palmeiras e Guarani. Guarani, Palmeiras, Guarani vence. Luca marcou no primeiro tempo. Guarani 1, Palmeiras 0. Pedro Lino, destaque na saída dos jogadores aí do gramado. Pedro. Fim de primeiro na Arena Crefisa Barueri, Carlos Corsato. Os jogadores do Guarani reclamaram bastante com o técnico João Vitor Gobi. Chegou ali o Matheus Costa e tirou todos os jogadores do Guarani. Os jogadores foram pro vestiário. Os jogadores do Palmeiras com a cabeça, na verdade, cabisbaixo por conta da derrota. Por enquanto, 1-0.
Gol de Luca, que vinha sendo bastante criticado nas últimas rodadas. É isso, o Guarani nesse momento, Corsato. quarto colocado na competição, a Portuguesa é a quinta, daria Guarani e Portuguesa na próxima fase. Fala, Pedro. Só pra complementar aqui, caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições pro segundo tempo, tem Matheus Klaus, Rian, Matheus Póvoa, Nicolas, Renan Castro, Ralf já entrou, no lugar do Natan Melo Mineiro, Fabrício Dias, Guilherme Cachoeira, Dentinho, Herbert e Kevin. O Palmeiras do João Martins, Marcelo Lomba, Aranha, Felipe Anderson, Marlon Freitas, Piquerez, Murilo, Luigi, Alan, Benedetti e Larson. Esse Pedro Lino falando de Palmeiras 0, Guarani 1, ou Israel Moreira, um destaque curto seu aí de São Paulo Ponte, São Paulo do Majestoso, tá dando tricolor 1-0. Resultado justo, Corsato. Só deu São Paulo, primeira etapa, a Ponte teve uma chance, uma boa chance, numa jogada criada pelo Kevson, pelo lado esquerdo de ataque, e o Juan, volante Ponte Pretano, chegou no segundo tempo, na segunda trave, bateu com a perna direita, ela pegou no lado, na rede pelo lado de fora, assustando o goleirão Rafael da equipe do São Paulo. De resto, só deu tricolor. Duas boas chances, duas boas defesas do goleirão Diogo Silva, uma bola na trave e o gol do Lucas Ramon aos 40 do primeiro tempo. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Campinas. São Paulo 1, justíssimo, 0 Ponte. Esse Israel Moreira que está acompanhando o jogo da Ponte contra o São Paulo. A Ponte vai fazendo o seu papel, o que todo mundo esperava, vai perdendo para o São Paulo pelo placar de 1-0. Vamos por intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta para girar o placar ao vivo Futebol Interior, rivalo.bet.br. Vou trazer todos os jogos aqui dessa Série A1 do Campeonato Paulista, a classificação e os prováveis confrontos, hein? Fique ligado. Só para lembrar você que rebaixado o Velo Clube, né? Por enquanto tá indo junto com a Ponte Preta, conseguindo aí a segunda vaga para a Série A2 no Campeonato Paulista. Ponte Preta e Velo Clube estão sendo rebaixados porque o Velo está sendo goleado pelo Santos no primeiro tempo, já está 3-0 pro Peixe na Vila Belmiro, na volta do Neymar aos campos. Voltamos já para Rivalo, Hipercap Brasil, União Proteção Veicular, Sinditaxi Auto Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Conosco, Rádio X Alphaville e também a Rádio Fã Esportes lá de Caieiras. Voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 9 da noite, mais 33 minutos, 9h33, noite de domingo de carnaval, e você, claro, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Estamos com a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O Guarani vai vencendo fora de casa, hein? Na Arena Crefisa Barueri, pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Luca no comecinho do primeiro tempo. O Carlos Miguel fez 2 defesas, a última um rebote para dentro da pequena área. O Luca fez aí o papel de centroavante e cutucou a bola para a rede. Gol que tá dando a classificação para o Guarani. E o Guarani, se, por exemplo, tiver um empate contra o Palmeiras, nesse momento, o Guarani empatando, olha como é que fica a situação. O Botafogo, ele é o 9º colocado com 12 pontos. Se o Palmeiras empata, o Guarani cai para 12 pontos. Aí o Guarani iria para a posição de número 8, né? Na classificação. E por quê? Porque o Corinthians também tem 12 pontos, mais 9 gols marcados. O Santos, 9 gols marcados. E o Guarani tem só 6 gols marcados. Aí o Guarani iria ficar à frente do time do Botafogo, que tem 5 gols. Mas aí o Guarani ficaria na frente do Botafogo por 1 gol a mais do que o Botafogo. O Botafogo tem 5 gols. O Guarani, 1 gol. Mesmo assim, com o empate, o Guarani conseguiria a classificação, mas aí na 8ª colocação. Nesse momento, o Guarani com essa vitória é o 4º colocado, hein? Olha só que vitória importante para o Guarani. Por que importante? Porque faz com que o Guarani, na próxima fase, no próximo final de semana, jogue em casa, decidindo uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Nesse momento, o Novo Horizontino líder 16. O Novo Horizontino é líder porque tem 16 gols, contra o Bragantino, que tem 12 gols. Mas deixa eu ver aqui o número de vitórias. Não, o Novo Horizontino tem 5 vitórias, né? O Bragantino está indo a 4 vitórias, portanto, o Novo Horizontino com uma vitória a mais, com 16 pontos, é o líder do campeonato. O Bragantino, segundo colocado, está tomando a segunda posição do Palmeiras, indo para a segunda colocação com 16. O Palmeiras, nesse momento, é o 3º, mesmo com a derrota para o Guarani, 15 pontos ganhos. O Guarani é o 4º com 14 pontos. A Portuguesa vai empatando contra o Mirassol e vai conquistando a 5ª colocação na competição com 13 pontos. Mesmo número de pontos do São Paulo, que também tem 13. O que acontece aqui? Por que Portuguesa e São Paulo estão... a Portuguesa está na frente do São Paulo. A Portuguesa tem 4 vitórias, o São Paulo também tem 4 vitórias. O São Paulo tem 10 gols, a Portuguesa também tem 10 gols. A Portuguesa está ganhando nesse momento no saldo de gols do São Paulo. A Portuguesa tem 3 gols de saldo contra menos 1 do São Paulo. Se o São Paulo fizer mais um gol, ele passa a Portuguesa. E aí ele ficaria com os mesmos 13 pontos, mas aí mudaria o adversário do Guarani. Ao invés do Guarani enfrentar a Portuguesa, o Guarani iria encarar o São Paulo. Mas nesse momento, o Guarani pega a Portuguesa. O São Paulo é o 6º com 13 pontos. O Corinthians é o 7º com 12, mesmo número de pontos do Santos com 12. O Botafogo está ficando fora, com 12 pontos ganhos, é o 9º colocado. Só que o Botafogo só tem 5 gols. Ele tem 3 vitórias, mesmo número de vitórias do Corinthians e do Santos nesse momento. Só que pelo número de gols marcados, o Botafogo estaria fora, porque ele só tem 5 gols marcados contra 9 do Corinthians e 9 também do time do Santos. O Capivariano nesse momento é o 11º colocado, Mirassol 11º colocado, 9 pontos, o Capivariano é o 10º com 11 pontos, tá? O Mirassol 11º, 9, São Bernardo 12º, 9, São Bernardo não tá fazendo uma boa campanha não na competição. O Primavera com esse empate vai conquistando a 13ª colocação com 8, mesmo número de pontos no Noroeste, 8 pontos ganhos. O Velo Clube
tem 5 pontos, está sendo rebaixado nesse momento. Muito difícil para o Velo tentar reverter aí, porque mesmo uma vitória do Velo não vai fazer com que ele não seja rebaixado, porque aí ele vai com uma vitória a 8 pontos ganhos. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele vencer aqui, se ele vencer ele passa sim o Noroeste, aí cairia o Noroeste nesse momento. O Noroeste cairia e o Velo Clube não seria rebaixado, porque o Velo iria 2 vitórias e o Noroeste só tem 1 vitória. Porém, contudo e entretanto, é aquilo, né? O Velo tá perdendo de 3-0, precisava vencer o jogo lá, precisava fazer 4 gols contra o Santos. 15ª colocação, Velo, 5 pontos, Ponte Preta, 16ª posição, 1 ponto ganho na competição. Vamos lá para os jogos. O Bragantino vai vencendo o Novo Horizontino 1-0, Mirassol e Portuguesa empatam 1-1, Santos vai vencendo o Velo Clube por 3-0, o Botafogo vai empatando com o Capivariano 0-0, São Bernardo e Corinthians também 0-0, aliás, só 2 jogos no 0-0, né? Botafogo e Capivariano na Arena Niquinete em Ribeirão, e São Bernardo e Corinthians no 1º de maio 0-0. Primavera e Noroeste vão empatando pelo placar de 1-1. Jogos com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Daniel Farias está transmitindo Guarani 1, Palmeiras 0 na Arena Crefisa Barueri, e a Ponte vai perdendo para o São Paulo pelo placar de 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. O Isael Moreira está acompanhando e trazendo todas as informações desse jogo. Bom, o jogo do Guarani com o Palmeiras foi o jogo que terminou mais tarde, né? Enquanto todos os jogos estavam no intervalo, Guarani e Palmeiras ainda jogavam, né? Então, acredito eu que as equipes que estão voltando para o segundo tempo vão esperar um pouquinho, porque Palmeiras e Guarani tem que voltar lá, tem que fazer os 15 minutos de intervalo, portanto, os demais jogos vão ter que esperar aí a bola começar a rolar também, ou o pontapé inicial de Palmeiras e Guarani. O Campeonato Paulista da Série A1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, cashback de até 25% e apoio total, futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code que já está na tela para você fazer o seu cadastro, você também pode vestir essa camisa, portanto, o QR Code já está na tela. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Ô Daniel, conta pra mim aí, como é que tá a situação de momento na Arena Barueri, por gentileza? Na Arena Barueri, os jogadores já voltando ao gramado do jogo, a gente já vê a movimentação ali dos jogadores do Palmeiras e também da equipe bugrina. Daqui a pouquinho, bola vai rolar pro segundo tempo de Guarani 1, Palmeiras 0. Pois é, o jogo do Guarani foi o jogo que terminou aí por último, né? Portanto, Ponte Preta vai ter que esperar, Botafogo e Capivariano também, Primavera no Oeste, Santos e Velo Clube, Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol, Portuguesa, São Bernardo e Corinthians. Vai começar já os jogos no segundo tempo e você vai acompanhar tudo aqui no Placar ao Vivo rivalo.bet.br. É isso, 9 da noite, mais 40 minutos, 9h40. Daqui a pouco o Daniel, assim que a bola for rolar, ele me chama. Deixa eu trazer aqui os próximos confrontos, portanto. Nesse momento, teríamos Novo Horizontino e Santos, jogo em Novo Horizonte. Red Bull Bragantino e Corinthians, jogo em Bragança Paulista. Palmeiras e São Paulo, esse jogo com o mando do Palmeiras, tá na capital paulista. E o Guarani jogando contra a Portuguesa, os 8 classificados para a próxima fase do Paulistão. Velo Clube e Ponte Preta estariam sendo rebaixados. Nesse momento, a Ponte já rebaixado, o Velo Clube sendo rebaixado com a derrota para a equipe do Velo Clube pelo placar de 3-0. Isael Moreira, situação de momento no Moisés Lucarelli. Isael. As duas equipes no gramado, o Carlos Corsato aguardando aí a autorização para o início da segunda etapa. Segue São Paulo 1, Lucas Ramon aos 40 da primeira etapa, Ponte Preta 0, aguardando aí o início dos outros jogos também, mas as duas equipes já no gramado, já aquecidas e preparadas para encarar aí esse segundo tempo no Moisés Lucarelli. É aquilo, vai esperar o jogo do Palmeiras com o Guarani, né, que terminou um pouquinho mais tarde. Justo o resultado no Majestoso, Israel? 0 para a Ponte, 1 para o São Paulo? Justo, Corsato, justo. Só deu São Paulo praticamente toda a primeira etapa. A Ponte teve uma boa chance apenas com o Juan.
volante ponte-pretano, uma jogada de cruzamento pelo lado esquerdo de ataque. O Kevson foi ao fundo, fez o cruzamento, ele chegou como um homem surpreso dentro da grande área e acabou fazendo o toque na bola, pegou na rede pelo lado de fora. De resto, só deu São Paulo. 2 grandes defesas do Diogo Silva, uma bola na trave, o São Paulo dominando, e no final da primeira etapa, aos 40 da primeira etapa do primeiro tempo, o Lucas Ramon, uma boa jogada com o Luciano, sozinho dentro da grande área, sem marcação, nada pôde fazer o Diogo Silva e abriu o placar pro tricolor, e com essa vitória vai se classificando à próxima fase do Campeonato Paulista. Nenhuma informação a respeito do Elvis, né? Não tá nem no banco de reservas. Nem no banco de reservas, né? O Elvis, aquilo que nós falávamos na abertura da jornada, o Elvis houve a promessa de pagamento das parcelas atrasadas, né, da dívida que o clube tem com o atleta. O acordo era o pagamento no dia 10 de fevereiro, o que não aconteceu. O Elvis já não treinou durante a semana, né, no final da semana, e hoje nem no banco de reservas ficou à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E Corsato começou em Campinas. Pelo menos por enquanto, início de jogo, 1 para o São Paulo, 0 para a Ponte. Vai começar então também na Arena Barueri. Volta o comando com os senhores, ele, Daniel Farias. Aqui de novo para comandar as emoções do segundo tempo. De Bugre 1, Palmeiras 0. Bola já no centro do gramado. A saída vai pertencer dessa vez à equipe bugrina, que vai em busca de mais um gol para sacramentar a vitória em cima do Palmeiras e garantir a classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista 2026. A expectativa é grande. Ajustou o cronômetro e autorizou. Rola a bola para o segundo tempo. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, para levar para vocês as emoções da 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Modificações no Guarani, modificações no Palmeiras, ô Pedro Lino. Daniel, por enquanto os mesmos times que terminaram o primeiro tempo, tanto de Guarani como de Palmeiras, continuam neste segundo tempo. Nenhuma mudança na equipe do Verdão e nenhuma mudança na equipe do Bugre. E vem de novo o Índio Campineiro com o Mirandinha. Trocou pra dentro com o Luca, tá na meia-lua da grande área. Lance de perigo, quem sabe agora. No bate-rebate, pediu a falta, o árbitro deu lance normal do jogo. Recupera a equipe do Palmeiras, tenta sair jogando pela intermediária, mas chega na cavadinha por baixo o Emiliano, fazendo falta. A primeira falta desse segundo tempo, Pedro Lino. Falta do Emiliano Martins em cima do William Farias. 1 minuto do segundo tempo. Segue 1-0 pro Guarani, o Bugre tem falta perigosíssima neste começo de segunda etapa. É próximo à meia-lua da grande área. Primeiro minuto já passado desse segundo tempo. Lance perigoso para quem sabe o segundo gol do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você vai acompanhando as emoções da 8ª rodada do Campeonato Paulista lá no Moisés Lucarelli. Como está, Israel Moreira? Gol da equipe do São Paulo, meu caro Daniel Farias. Caleri. Início do segundo tempo, o atacante São Paulino, camisa número 9, recebeu o lançamento de longe. A zaga Ponte Pretana ficou olhando o Caleri, perna direita, nada pôde fazer ali, até contou com um desvio no Lucas Cunha para matar o goleirão Diogo Silva. 4 do segundo tempo, o São Paulo faz o segundo gol. Caleri, Tricolor 2, Ponte Preta. Acho que vai ter VAR nesse Por aqui, cobrança de falta já com a camisa número 612 é o Emerson. Faz um chutão em cima da barreira, ela volta nos pés agora do William Farias, jogando pelo lado esquerdo, tá no campo de ataque. Encontrou Mirandinha, foi pro mano a mano, não conseguiu o domínio da bola. Perde a posse de bola a equipe do Bugre. E vem de novo o Verdão no contra-ataque pelo lado direito. Chega na profundidade com o Lucas Evangelista, foi pro mano a mano, foi pro chão, pediu a falta. E o árbitro parou o jogo, porque chegava a falta em cima do Vitor Roque, o Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel, falta, vamos confirmar ali, falta do camisa número 14 do Guarani. O 14 é o Ralf, em cima do Vitor Roque, amarelo pro Ralf. O camisa número 14 do Guarani está amarelado. Vou te falar, viu, o cara custa entrar e quando entra ainda é pra fazer falta, viu. Tá aí o terceiro cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do Bugre. Ralf, camisa 14, é o segundo amarelado da equipe bugrina. Cobrança de falta para a equipe do Palmeiras aos 2 minutos, quase 3 minutos dessa segunda etapa. Etapa complementar do jogo. Palmeiras já vindo com a corda toda, buscando o gol do empate. Falta um pouco longe, mas vai chuveirar na meta do goleiro Kaique França.
Autorizou o árbitro, apenas um homem na barreira. Jogadores agrupados dentro da grande área. Jogou pra dentro, desvio de cabeça, lá vem sobrando pelo lado esquerdo, ainda em domínio da equipe do Palmeiras. Tá no campo de ataque, no domínio por ali, chega o Gustavo Gomes pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano na dividida. Chegou por baixo, tentou o carrinho, tentou recuperar a equipe do Bugre. Sai jogando no campo de defesa. Vem de novo a equipe do Palmeiras, jogando pela intermediária. Chega nos pés agora do Maurício. Abre na ponta direita, tentou fazer um movimento. A bola saiu pra lateral, arremesso em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E lá no estádio Moisés Lucarelli, como está São Paulo e Ponte Preta, Israel Moreira? 5 minutos do segundo tempo. São Paulo fez o segundo logo aos 3 com o Caleri. Segue Tricolor 2, Ponte Preta 0. Meu amigo, o jogo tá difícil para a equipe bugrina. Por aqui é tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Vai jogar na meta o goleiro da equipe do Palmeiras, o Carlos Miguel. Joga essa bola em campo, vem trabalhando no campo de ataque de novo a equipe do Palmeiras. Chegou com o Lucas Evangelista, trouxe pela intermediária, sofreu a falta. Com falta não dá, com falta não pode. Jogou pra fora do gol. Lucas Lopes vai direto pra linha de fundo. É tiro de meta para a equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19-99977-9029. Faz o chute pra frente o goleiro Kaique França, saída errada, recupera a equipe do Palmeiras no campo defensivo, trouxe pela intermediária por dentro, chegou de novo com o Luca, quase faz o segundo gol da equipe bugrina, vem no campo defensivo de novo. Nas mãos do goleiro Kaique França, que já repõe a bola em jogo. Tem pressa o goleiro bugrino. Fez essa reposição, buscou o campo de ataque. Vem pela intermediária, trouxe por dentro. De novo a equipe bugrina agora com o William Farias. No círculo central, joga pelo lado esquerdo. Vem na movimentação, chega nos pés agora do Cauã Jesus. Tem 2 na dividida, ficou difícil. Ele gira por cima da bola. Encontra o William Farias pela intermediária, abrindo pela ponta direita. Já troca por Rafael. Tocando um pouco mais à frente pro Mirandinha. Vem pro mano a mano, tem 3 na marcação. Fica difícil, Mirandinha troca por dentro. Chega como opção agora pelo lado esquerdo. Agora o Maurício Antônio, vira essa bola pelo lado esquerdo, já nos pés de novo dele, o camisa número 4, Jonathan Costa, recua, começa no campo defensivo, sai jogando agora com ele, o camisa número 14, o camisa número 4, Jonathan Costa, vem trabalhando pela intermediária, virando pelo lado esquerdo, vem de novo em domínio, a equipe do Bugre, faz a movimentação na linha que divide o gramado, recupera a equipe do Palmeiras, deu bobeada agora o Marco Antônio, vem de novo no contra-ataque o Palmeiras, invadiu a grande área, jogou na cavadinha por baixo, chega a zaga afastando o perigo e jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe do Palmeiras. Tem gol, Israel Moreira. Desconta Macaca no Majestoso. Jogada pelo lado direito do Diego Tavares, fez o cruzamento. Brian Borges, camisa número 77, dominou no peito, encheu o pé, perna direita. Sem chances pro goleirão Rafael, a Macaca desconta. 2 São Paulo, 1 Ponte. 2-1 para o São Paulo lá no estádio Moisés Lucarelli. O Palmeiras diminui. 2-1 no placar. Por aqui, arremesso de bola. Já feita a reposição no gramado do jogo. Vem a equipe do Palmeiras ali com o Gustavo Gomes, avançando pelo lado direito. Vem na profundidade em cima dele o Emerson. Tenta roubar a posse de bola para a equipe bugrina. Sai jogando agora com o Mirandinha, não conseguiu domínio, ela fugiu, saiu para a lateral. Arremesso em favor da equipe do Palmeiras. 6 minutos passados, quase 7 desse segundo tempo. Vem a equipe do Palmeiras buscando implacavelmente esse gol do empate na Arena Barueri. Joga diante do seu torcedor. É a última rodada do Campeonato Paulista, joga um pouco mais à frente, tentativa para o Emiliano, chegou o corte por baixo, jogando para a lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Palmeiras, a equipe do Verdão tem pressa, já faz a reposição da bola em jogo, vem na cavadinha, jogou para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo, vai direto para a linha de fundo, mas tocou na zaga, disse o árbitro do jogo, é escanteio para o Palestra, ó o Pedro Lino. Belíssima jogada do Maurício, do Palmeiras, a bola desviou no Maurício Antônio do Guarani. É escanteio pro Verdão, 7 minutos, segue 1-0 pro Bugrão. 7 minutos passados, vamos para mais um escanteio para a equipe do Palmeiras.
autorizou o árbitro, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga, sai jogando a equipe bugrina, vai no chutão por ali, não quis saber de brincadeira, o Jonathan Costa jogando para lateral, vem de novo no domínio, não deixa essa bola sair, recupera a equipe do Palmeiras, sai jogando com o Sousa pela intermediária, já deixou ali pro seu companheiro Maurício, vem pro mano a mano, recupera a equipe bugrina, sai no chutão, o Emerson não quis saber de brincadeira, é novo arremesso favorável à equipe do Palmeiras, o jogo tá começando eletrizante nesse segundo tempo, o Palmeiras vem com a corda toda, colocando o pé no acelerador, engatando a quinta marcha, vai virando essa bola pelo lado direito, faz a movimentação no campo de ataque, chega pela intermediária agora com o Emiliano, trouxe por dentro, tá na meia-lua da grande área, arriscou de longe, passa a esquerda do goleiro Kaique França, vai direto pra linha de fundo, é tiro de meta para a equipe bugrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, 8 minutos passados, é tiro de meta para a equipe bugrina. Mas vai ter modificação na equipe do Palmeiras. Movimentação, vai sair o 32 e entrar o 40. É a única modificação no jogo até aqui. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? Daniel, saiu no 32 Emiliano Martinez e entra o 40 Alan. No Palmeiras saiu o 32 Emiliano Martinez e entra o 40 Alan. Teve mais uma também, aqui, na verdade, Daniel, saiu camisa número 32 e entrou camisa número 17. No Guarani saiu 32 Emiliano Martinez e entra o Marlon Freitas. E também saiu Maurício, camisa número 18. E entra o camisa número 40 Alan. Então vou confirmar aqui no Palmeiras. Sai Emiliano Martinez, 32, entra o 17 Marlon Freitas. E também saiu o 18 Maurício. E entra o camisa número 40 Alan. No Guarani só saiu Natan Melo e entrou o número 14 Ralf, que está amarelado. Aí então Marlon Freitas e Alan são os caras novas na equipe do Palmeiras, que já vem no contra-ataque, tá na meia-lua da grande área, vem com perigo, já recupera a equipe do Bugre, sai jogando com o Rafael, jogando pelo lado esquerdo com o Mirandinha, vai no contra-ataque, já passa a linha que divide o gramado, tá no campo ofensivo, vai Mirandinha pro mano a mano, em cima dele implacável tá o Giai, jogou pra cima dele, melhor para a equipe do Bugre, no mano a mano Mirandinha, vem na garra, vem na coragem, foi puxado e tá marcada a falta favorável para a equipe bugrina, é lance perigoso, tem gol aonde, Corsato? Em Indaiatuba, o Noroeste sai na frente de novo. Diego Matias faz o segundo gol do Norusca. Agora a Primavera 1, Noroeste 2. Não muda nada na parte de cima, nem na parte de baixo da tabela. Galera participando, interagindo no chat ao vivo, mandando um abraço pro Hugo Boni, que tá encarnando aqui, viu? Tá zoando com o torcedor da Ponte Preta. Tem o Ricardo Monteiro também participando. Tá todo mundo interagindo. Faça que nem ele, mande sua mensagem, participe do nosso chat ao vivo. Tem enquete também aí no ar, viu? Quem vence o jogo de hoje, Guarani, Palmeiras ou dá empate? Participa e seja o nosso comentarista virtual. Por aqui, 10 minutos passados, vem cobrança de falta da equipe do Guarani, direto para a linha de fundo, sem perigo para o goleiro Carlos Miguel. É apenas tiro de meta para a equipe do Palestra. Alô, torcedor, bugrino, palmeirense e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 11 minutos do segundo tempo até aqui. 8ª rodada do Paulistão e na Arena Barueri está assim. Guarani tem um gol do Luca aos 8 minutos do primeiro tempo. E o Palmeiras na ataca com nada, Israel Moreira. 57, Corsato, me ajuda 12. Aí. 12, muito bem. 12 minutos do Moisés Lucarelli, segue Ponte Preta 1, São Paulo 2. 12 minutos também para Bragantino 1, Novo Horizontino 0. Tudo isso segundo tempo, tá? Mirassol e Portuguesa 1-1, Santos 3, Velo Clube 0, Botafogo e Capivariano 0-0, São Bernardo Corinthians também 0-0. O Primavera perde em casa pro Noroeste pelo placar de 2-1. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que tá na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil.
Futebol Interior. Conosco, Rádio X Alphaville e Rádio Fã de Caieiras, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui, 12 minutos passados desse segundo tempo. O Palmeiras veio numa blitz por aí, mas agora é tiro de meta para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Por aqui está jogando a equipe do Bugre, mas o árbitro está pegando uma falta em cima do Luca. Aí no lance, ô Pedro Lino. Falta do Luca em cima do jogador do Palmeiras, Daniel. O João Vitor Gobi conversa bastante com os jogadores tanto de Palmeiras como de Guarani. Na verdade é falta pro Guarani, Daniel. O Maurício Antônio vai para a cobrança. Maurício Antônio faz a reposição de bola, já faz a cobrança de falta, busca o campo de ataque. Melhor para a equipe do Bugre. Essa bola volta de novo no campo defensivo. Tenta fazer a cavadinha, buscava a ofensiva ali com o Guilherme Paredes. Melhor para a equipe do Palmeiras, que recupera no campo defensivo. Sai jogando agora com o Giai pela intermediária e pede aproximação. Quem chega ali com ele é o camisa número 62, o Jefité. Recua, joga essa bola um pouco mais atrás para o Bruno Fux. Vira essa bola no campo direito. Vem trabalhando agora com ele, o camisa número 15, o Gustavo Gomes. Sempre ele, meu amigo. Ali segurando, fazendo a contenção no campo de defesa. Devolução de novo para o Bruno Fux. Joga de novo com o Gustavo Gomes, virando pelo lado direito. Chega na aproximação da linha que divide o gramado. Mas a equipe do Guarani tá toda recuada, meu amigo. Fazendo muito bem a proteção no campo defensivo. Vem de novo a equipe do Palmeiras, jogando agora com o Bruno Fux. Na linha que divide o gramado, torce por dentro. Devolução de novo pro Bruno Fux. Segura essa bola, cadencia. Tenta virar pelo lado direito. Já encontrou por ali o Giai. Está no campo ofensivo a equipe do Palmeiras. O Verdão vem no contra-ataque. Trabalhando, valorizando a posse de bola no campo ofensivo pelo lado direito. Jogada errada. Recupera a equipe do Bugre. Sai jogando pela intermediária agora com o William Farias. Chega na velocidade pelo lado esquerdo, mas chega antes o Vitor Roque jogando para lateral. Arremesso favorável à equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você vai acompanhando aqui simultaneamente no placar ao vivo Futebol Interior todos os jogos que acontecem nessa última e 8ª rodada do Campeonato Paulista. Por aqui vem Palmeiras, atacando pelo lado esquerdo, vem de novo na devolução ali com Sossa, risca de longe, teve o desvio, a bola ainda tá viva dentro da grande área, teve empurrão dentro da grande área, pediram um pênalti, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, recupera a equipe do Bugre, sai jogando com o Cauã Jesus, escorregou no gramado do jogo, recupera a posse de bola, a equipe do Palmeiras, vai arriscar de longe, preferiu tocar um pouco mais por dentro, chegou nos pés do Sossa, na meia-lua da grande área, cavadinha abrindo pelo lado esquerdo, teve o desvio do Rafael, a bola vem caindo pelo lado esquerdo, tá no domínio de novo da equipe do Palmeiras, chega nos pés agora do Jefité, trouxe por dentro, invadiu a grande área, de novo o William Farias, afasta o perigo dali, toca pro Rafael com a perna direita, faz o chutão, jogando essa bola pra lateral, chegou na dividida no mano a mano, por ali recupera o Bruno Fux para a equipe do Palmeiras, recua pro goleiro Carlos Miguel, vai recomeçar o jogo, a equipe do Palmeiras no campo defensivo, essa bola já vem pra linha que divide o gramado, chega nos pés agora do Vitor Roque, ele segura essa bola, cadencia, procura alguém da equipe, desmarcado, abrindo pela ponta direita, chega com o Marlon Freitas, abre na ponta direita na ofensiva, de novo o Palmeiras, toca de novo por dentro, troca com a opção agora com o Vitor Roque, na cavadinha, jogou na profundidade, buscando o campo de ataque pelo lado direito com o Giai, não conseguiu domínio, ele jogou para lateral e arremesso favorável à equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola rolando para São Paulo 2, Ponte Preta 1. A movimentação lá no Moisés Lucarelli ou Israel Moreira. 12 minutos, aliás 17 minutos do segundo tempo, segue Ponte Preta 1, São Paulo 2. Por enquanto, só o São Paulo manda no jogo. A Ponte até que esboçou aí uma reação após o segundo gol da equipe do São Paulo. Conseguiu o seu primeiro gol descontando com o Brian Borges, mas aí o São Paulo manda no jogo, segue Tricolor 2, Ponte Preta 1. Por aqui, 16 minutos passados desse segundo tempo. Segue com o Palmeiras fazendo pressão implacável em cima do Bugre. Nos pés agora dele, o Marlon Freitas. Trouxe pela intermediária, abrindo pelo lado esquerdo. Chegou por ali o camisa número 3, o Bruno Fux. Vira essa bola pela intermediária. De novo nos pés agora do Gustavo Gomes. Vai virar essa bola pelo lado direito, pelo lado oposto. Vem valorizando a posse de bola no campo de ataque a equipe do Palmeiras. Chegou na dividida no mano a mano, tá nos pés do Alan. Trouxe na profundidade, chegou o desvio do Emerson. Vai direto pra linha de fundo. É escanteio para o Palestra. O Verdão tá na esquina de novo, Pedro Lino. O Verdão tá na esquina de novo, Daniel. E vem aí Andrés Pereira e também o Piquerez no Palmeiras. Daqui a pouco as modificações do técnico João Martins, que está como auxiliar hoje, né? Já que o Abel Ferreira
foi expulso no jogo contra o Corinthians. Quem vai para a cobrança é o Sousa, camisa número 19 da equipe do Palmeiras pelo lado direito. Autorizou o árbitro, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio por ali do Jonathan Costa. A bola ainda tá viva na intermediária, voltou para dentro da grande área, chegou de cabeça, Bruno Fux. Kaique França fez a defesa. Tava atento no lance o arqueiro e já repõe a bola em jogo. Vem no contra-ataque com o Mirandinha lá pelo lado esquerdo. Encontrou que visão, mas aí o Mirandinha faltou perna. Desperdiçou um ataque que prometia um segundo gol aí, hein, Pedrolino? Mirandinha tentou ali o contra-ataque, ele caiu sozinho, a bola foi pra lateral, que já foi cobrado. E tem Palmeiras no ataque. Vem de novo a equipe do Palestra, virando essa bola por dentro. Chega nos pés agora dele, o Marlon Freitas. Abrindo pelo lado esquerdo, já encontra seu companheiro de equipe, o camisa meia dúzia por aqui pelo lado esquerdo. Fazendo a movimentação, joga lá pelo lado direito, chega nos pés do Sousa. Jogou pra dentro da grande área, por baixo, chegou no carrinho, fazendo Maurício Antônio desvio, jogando pra linha de fundo. Mas o árbitro disse que tocou por último no jogador do Palmeiras, é tiro de meta, favorável à equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Tem gol. Conosco, Rádio X Alphaville, Rádio Fã de Caieiras, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Tem gol aonde, ô Carlos Cossato? Em Bragança Paulista é o segundo gol do Massa Bruta, do Red Bull Bragantino. Isidro Pita, Bragantino 2, Novo Horizontino 0. E a movimentação no Moisés Lucarelli, como está, o Israel Moreira? 19 minutos, segundo tempo, segue São Paulo 2, Ponte Preta 1. Teve troca-troca na equipe do Palmeiras. Daqui a pouquinho o Pedro Lino confirma pra gente as modificações do auxiliar João Martins, hoje substituindo o técnico Abel Ferreira, que foi expulso no jogo contra o Corinthians. Saiu o cartão amarelo pro Kaique França por estar demorando demais na reposição de bola. Tem que anotar aí, viu, o Felipe Marques e grande Pedro Lino. Daniel. Diga. Além do cartão amarelo pro Kaique França do Guarani, substituição no Palmeiras. Saiu o camisa número 5, Jeftex, também estava amarelado. Entre o camisa número 22, Piquerez. E também saiu o 30, Lucas Evangelista. E entre o 8, Andréas Pereira. Então no Palmeiras, sai Jeftex com a 5 e Lucas Evangelista. Jeftex tava com a 6, não tava com a 6? Na minha anotação aqui tá com a 5. Tava com a 6. Então... Mas acho que era com a 6, sim. Jefté no Palmeiras sai, também sai o Lucas Evangelista, entre o 22, Piquerez, e também o camisa número 8, Andréas Pereira. Tá aí então as modificações do auxiliar técnico, o João Martins substituindo o Abel Ferreira, entrou o camisa número 8, o Andrés Moreira, e também o Piquerez com a 22. A equipe do Bugre só trocou uma vez, viu? A entrada do Ralf com a saída do Natan Melo, o Ralf que já está amarelado. Por aqui, 20 minutos passados desse segundo tempo. Vem de novo com o Palmeiras, atacando pelo lado direito, fazendo a movimentação, chega na profundidade com o Marlon Freitas, tentou arriscar de longe, não preferiu segurar, trocou pro Piquerez, abre na ponta direita a equipe do Palmeiras, valorizando a posse de bola, joga um pouco mais atrás de novo pro Marlon Freitas, tem 2 na marcação, fica difícil. Mirandinha tá por ali, ajudando na marcação a equipe do Bugre, trabalhando de novo por aqui pro lado esquerdo agora com o Bruno Fux, virando essa bola com categoria pro camisa 19, o Sousa, trouxe pela intermediária, buscou por dentro, achou seu companheiro de equipe, na meia-lua da grande área, tocou pro Flaco Lopes, tem a chance, bateu, teve o desvio, a bola ainda tá viva, mas vai direto pra linha de fundo, é escanteio para o Palmeiras. O Palmeiras quer porque quer o gol do empate, ô Pedro Lino. O Palmeiras tenta o gol do empate, a zaga do Guarani bem postada, faz bela partida, agora 21 minutos desse segundo tempo, o goleiro Kaique França tendo bastante trabalho, é escanteio pro Palestra. Segue 1-0 pro Guarani. Daqui a pouquinho o placar ao vivo Futebol Interior, trazendo as informações dos jogos que acontecem simultaneamente. O jogo está parado momentaneamente na Arena Barueri. Tem gol aonde, ô Carlos Cossato? Gol que muda a movimentação e a classificação da competição. E muda, por enquanto, o adversário do Guarani na próxima fase, hein? A Portuguesa vira para cima do Mirassol. Mirassol 1, Portuguesa 2. E por que muda? Porque com esse resultado, a Portuguesa, ela sobe, né, de posição no campeonato. Ela vai a 15 pontos ganhos. E o Guarani vai para a 5ª colocação. Portanto, aí ficariam Palmeiras e Guarani se enfrentando na próxima fase, viu, o Daniel Farias? Vamos para a cobrança de escanteio do Palmeiras. Joga Sousa para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça. Gustavo Gomes joga por cima da meta do goleiro Kaique França sem
perigo nenhum. E neste momento em que o árbitro diz parada técnica para a hidratação. E para trazer a análise deste segundo tempo, por enquanto, o Book está vencendo, está mantendo a vitória fora de casa, garantindo a 4ª colocação na tabela geral de classificação. E se terminar assim, por enquanto, pega a Portuguesa nas quartas de final. A análise do jogo até aqui, Pedrolino. Daniel, 23 minutos desse segundo tempo, parada técnica obrigatória no futebol paulista. Nesses 23 minutos desse segundo tempo, juntando com o primeiro tempo, Palmeiras perdido, tentando finalizações, mas sem muito perigo para o goleiro Kaique França. O Luca foi o autor do gol do Guarani, por enquanto 1-0, que vai dando a classificação para o time campineiro para a próxima fase do Campeonato Paulista. Por enquanto, o Guarani vai merecendo essa vitória e também a classificação por tudo que fez no decorrer do Campeonato Paulista. E lá no estádio Moisés Lucarelli, como é que estão as coisas, Israel Moreira? Retornando nesse exato momento da parada técnica, aliás, da parada de hidratação, né, obrigatória no Campeonato Paulista. Chegamos aos 24 do segundo tempo, segue 2-1 para a equipe do São Paulo. No momento que vai ter modificação na Arena Barueri. Vai saindo o Guilherme Paredes do jogo e vai entrando uma nova cara na equipe do Matheus Costa. Quem entra, meu caro Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. No Guarani, substituição, saiu 7, Guilherme Parede. E entra o camisa número 23, Ebert. Ebert, autor do gol do derby, está no gramado da Arena Crefisa Barueri. Foi esse que foi anunciado na Ponte Preta e uma semana depois estava no Bugre? Ele mesmo. Na verdade, uma semana depois não, né? 2 meses. Ele foi anunciado na Ponte no dia 9 de dezembro. E foi anunciado pelo Guarani em janeiro. Então quase 2 meses depois ele foi anunciado pelo Guarani. E tem gol no Campeonato Paulista, viu, Daniel? Diga lá, ô Carlos Corsato. Amplia o peixe. Que lavada pra cima do Velo Clube, hein? Papai. Santos 4, Velo Clube 0. Já falaram que o Velo Clube já tá eliminado, já? Já sim. Avisaram o Santos, já? Já. O Velo Clube conseguiu a vaga. É o segundo time com vaga garantida pra Série A2 do ano que vem no Campeonato No momento Paulista. que vem o Palmeiras atacando por dentro, arrisca de longe, Kaique França! Joga a bola pra linha de fundo, mas o Palmeiras chega, Vitinho, endereço certo, ô Pedro Lino! Belíssima chance ali do Maurício, na verdade não foi do Maurício, foi do Andrés Pereira. Chutou, o goleiro Kaique França fez bela defesa, mas foi falta do Sousa em cima do camisa número 3 do Guarani, o Rafael, que está caído. E pelo jeito terá mais uma substituição no Guarani, viu, Daniel? O Rafinha está recuperado de lesão, diz técnico do Barcelona, então ele já está podendo jogar. Canguru é atropelado e carros ficam em chamas em corrida na Austrália, meu amigo. Fase. Ô, meu amigo, né? Que fase. Coitado do Canguru. Todas essas outras informações você encontra no portal futebolinterior.com.br. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Canguru tava numa má fase, hein, Corsato? Tá. E lá na Austrália o canguru, ele é um dos... É como gato e cachorro aqui, né? O pessoal cria até em casa, velho, o canguru. Lá tem o canguru caramelo. Já. É isso aí. Por aqui, 25 minutos passados desse segundo tempo e vem Palmeiras de novo no ataque. Trabalhando na ofensiva pelo lado direito, sobrou nos pés do Giai. Na cavadinha por dentro e a chance, quem sabe agora com o Vitor Roque. Afastou de longe, chegou a zaga tirando o perigo dali. Essa bola vem caindo na intermediária, ainda em domínio da equipe do Palmeiras. Devolução, com a perna direita vem Gustavo Gomes, virando pelo lado esquerdo. Já toca um pouco mais à frente ali pro seu companheiro Sousa. Na profundidade, devolução pro Piquerez. Jogou pra dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, vai caindo pelo lado direito, chegou nos pés do Giage, em cima dele o Mirandinha, chegou na dividida no Mano a Mano, essa bola saiu pra lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Palmeiras. Tem gol. Tem pressa a equipe do Palestra, joga essa bola já pra dentro da grande área, de novo desvio, vai de novo pra linha, lateral é novo arremesso em favor da equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras tá em busca, meu amigo, tá pressionando, tá fazendo blitz em cima do Bugre, tá querendo esse gol do empate, valorizando a posse de bola no campo de ataque pelo lado direito, chegou por ali de novo o Vitor Roque, por baixo chega o Mirandinha, jogando essa bola pra lateral. Novo arremesso, parece que tem açúcar por ali. Tem gol aonde, ô Corsato? É gol no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, gol do Corinthians. Volante André Luiz faz São Bernardo 0, Corinthians 1, resultado que também mexe na classificação do Paulistão. Como é que tá a classificação de momento, Corsato? Novo Horizontino líder 16, Bragantino 16, segundo, Portuguesa terceiro 15, Palmeiras quarto 15. O Corinthians agora é o quinto, 14. O Guarani agora é o sexto, 14. Eita. São Paulo é o sétimo, 13. Santos o oitavo com 12 pontos ganhos. O Guarani agora volta a enfrentar a Portuguesa
mas agora com o mando de campo da Portuguesa. E vem de novo a equipe do Bugre pro campo de ataque agora pelo lado esquerdo com o Mirandinha. Na marcação dele tem 2 em cima. O Gustavo Gomes tentou fazer essa roubada de bola. Virou essa bola pelo lado direito, não conseguiu. Saída errada da equipe do Bugre. Recupera a equipe do Palmeiras. Vem no contra-ataque em velocidade pelo lado esquerdo. A bola vem caindo nos pés do Vitor Roque pelo lado esquerdo. Em cima dele o Rafael consegue recuperar a posse de bola para a equipe do Bugre. Foi em cima da bola, lance normal do jogo. Pediram falta, mas o árbitro disse que foi lance normal. Segue o jogo. Vem trabalhando no campo de ataque, busca a ofensiva. A tentativa é para o Luca. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro disse que não houve nada. Recupera a equipe do Palmeiras, está jogando com Carlos Miguel, ele que estava como goleiro linha. Já no campo de ataque, de novo a equipe do Verdão. Trouxe por dentro, jogou para dentro da grande área. Desvio de cabeça do Maurício Antônio. A bola vem sobrando, chegou no chutão por ali com o Emerson. Essa bola vem caindo pelo lado direito, o domínio de novo da equipe do Palmeiras. Trouxe por dentro na devolução, agora com o Vitor Roque. Na saída de bola, chegou o desvio por baixo do Maurício Antônio. A bola volta de novo pela intermediária, segue com o Palmeiras em domínio total no campo de ataque. Virando pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do camisa número 12. Vem de novo com ele o Marlon Freitas, jogando na profundidade. A bola vai direto para a linha de fundo. Teve desvio do Rafael, é escanteio para a equipe do Palmeiras. Está na esquina o Verdão de novo, Pedro Lino. Tá na esquina o Palmeiras de novo. Belíssimo contra-ataque do Palmeiras. É escanteio. Vem aí ele, hein? Felipe Anderson no Palmeiras. Daqui a pouco mais uma modificação do técnico auxiliar João Martins. Substituto hoje do Abel Ferreira. Vamos para a cobrança de escanteio. Autorizou, jogou na altura do segundo pau. Saiu Kaique França. Na devolução de novo no rebote. Kaique França faz a defesa. A bola ainda tá viva. Chegou na intermediária. Riscou de longe. Piquerez explode na zaga. Ela vem caindo agora no contra-ataque. Vem domínio agora com o Mirandinha. Trouxe por dentro. É a chance da equipe do Bugre. Jogando em devolução agora com o William Farias. De William Farias pro Mirandinha. Jogou um pouco mais na frente. Vem na velocidade na quinta marcha. Perdeu o domínio da bola. Não conseguiu. Correu mais do que a bola o Mirandinha. Sai jogando a equipe do Palmeiras. Vem pro mano a mano na dividida, melhor para a equipe do Palestra, jogando agora com Gustavo Gomes no campo ofensivo, já joga um pouco mais à frente, chega nos pés agora do Sousa, vem pro mano a mano na dividida, em cima dele, implacável, tá o Jonathan Costa recuperando para a equipe do Bugre. 29 minutos passados desse segundo tempo, segue Guarani 1, Palmeiras 0. Os jogos vão acontecendo simultaneamente nessa 8ª rodada do Campeonato Paulista. As modificações na classificação vão mudando as peças do jogo e vem a equipe do Bugre de novo com ele, arrisca de longe, Herbert, para a defesa do goleiro Carlos Miguel, mas ele chegou com o faro do gol, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guarani, a bola sobrou pro Herbert, ele chutou de fora da área. O goleiro Carlos Miguel em 2 tempos fez a defesa e tem Palmeiras no ataque. Vem de novo no contra-ataque agora a equipe do Palestra, jogando pelo lado direito, cavadinha para dentro da grande área, tentativa para o Flaco Lopes, a bola passou por cima dele, vem caindo para lateral, é de novo o domínio da equipe bugrina. Tá todo mundo... É aquele pé nervoso, né, Cossato? Demorou. É aquele pé nervoso. Demorou. E lá vem o Herbert atacando pelo lado direito, a bola saiu para lateral, é arremesso favorável à equipe do Palmeiras. Modificação no Palmeiras. Sai o 4 e entra o 7, meu amigo. Vai sair do campo Giai. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? Sai o 4 Giai e entra o camisa número 7, Felipe Anderson. Então no Palmeiras sai o 4 Giai e entra o 7, Felipe Anderson. É o João Martins, a pedido do técnico Abel Ferreira, colocando o Palmeiras pra frente. E pelo menos tentaram um empate nesta última rodada do Campeonato Paulista. E vem de novo o Palmeiras atacando, invadindo a grande área, tentou um chute, explode no Jonathan Costa, vai saindo para lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Palmeiras. O técnico auxiliar, o João Martins, não modifica mais. Entrou Felipe Anderson, Andréas, Marlon Freitas, Piquerez e Alain. É arremesso lateral, bola já em jogo. Tem a equipe do Palmeiras no campo de ataque pelo lado direito. Trouxe por dentro com o Marlos Freitas. Tentou a cavadinha, recupera a equipe do Bugre, tenta sair no campo defensivo, mas a bola saiu para lateral. Chamou, falou Carlos Cossato. E esse resultado do Palmeiras e o resultado do Corinthians tá colocando um confronto entre Palmeiras e Corinthians na próxima fase. Novo Horizontino e Santos, Red Bull Bragantino, e vem a equipe São Paulo. do Palmeiras no ataque com perigo pelo lado esquerdo, na dividida no mano a mano com o Piquerez, Rafael na marcação implacável, trouxe por dentro, já tocou ali pro Felipe Anderson, na intermediária chegou com Bruno Fusca, arriscou de longe, jogou pra dentro, teve desvio de cabeça, a bola vai sobrando, Flaco Lopes e é gol! Gol! É do Palmeiras! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Flaco Lopes é o nome da fera.
Numa cavadinha do Bruno Fouque, jogando para dentro da grande área. O desvio de cabeça, jogando e sobrando no pé esquerdo dele. Do Flaco Lopes, que joga no lado esquerdo do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. E enquanto o Barbante balançava, o meu cronômetro marcava 31 minutos da etapa complementar. E agora, no super placar do Placar ao Vivo Futebol Interior, Rivalo tá lá. Palmeiras 1, Bugre também 1, Pedro Lino. Belíssima jogada do Palmeiras, a bola sobrou pro Sousa, que jogou de cabeça e falou: faz, Flaco Lopes, faz. Flaco Lopes só empurrou para o fundo das redes. O placar está empatado na Arena Crefisa Barueri. Agora o Palmeiras empata com o Guarani em 1-1. O autor do gol foi ele, Flaco Lopes. E o que não sai da cabeça do torcedor bugrino nesse momento é a seguinte pergunta, Carlos Cossato. Com esse empate, o Bugre avança ou sai do G8? Ainda está se classificando, só que agora com a 8ª colocação. 12 pontos ganhos, o Botafogo também tem 12 pontos. E o Guarani só está se classificando porque tem um saldo melhor do que o time do Botafogo. O saldo do Guarani é -1 contra -3 do time do Botafogo, mas o Guarani está se classificando sim agora na 8ª posição e estaria enfrentando o Novo Horizontino na próxima fase. Foi pro VAR o gol do Palmeiras, hein? Lance sendo revisado no VAR. Gol, mas validado. O árbitro assinalou gol da equipe do Palmeiras. Vai vir modificação por atacado na Arena Barueri. Enquanto isso, como é que está lá no Moisés Lucarelli, Israel Moreira? 34, segundo tempo, segue Ponte Preta 1, São Paulo 2. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Tem gol. Conosco, Rádio X Alphaville, Rádio Fã de Caieiras, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Tem gol aonde, Corsato? No Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba, o Primavera empatou, só que o Norusca virou também. Então agora a Primavera 2, Noroeste 3. Tem modificação na equipe Vou confirmar bugrina. aqui, já passo pra você, Daniel. Por atacado, meu amigo. E teve mudança aí também na camisa, viu, rapaz? O Dentinho tava vindo com a 17, tá entrando com a 19. Que fase. Ô, Jesus. Vou te falar, viu? O pessoal ali também, o Luciano também não ajuda, viu? A 19 equipe é o Kevin. Oi? 19 é o Kevin. Não, então, ele entrou com a 19 ali, o Dentinho. Ou eu tô confundido com o Kevin? Não, eu tô confundido, é o Kevin mesmo. Tá muito parecido com Mas daqui a pouco, confirmação de quem entra e quem sai com o Pedro Lino. As últimas modificações do técnico Matheus Costa. Não pode modificar mais. E vem a equipe do Palmeiras, está no campo defensivo, passando a linha que divide o gramado, tá nos pés dele agora. O camisa número 8, Edras. Trabalha essa bola no círculo central, chega nos pés agora do Gustavo Gomes. Vai valorizando a posse de bola. Fazendo de conta que tá ganhando o jogo. Daniel. Diga, Pedro Lino. O Andrés Pereira deu outra cara pro Palmeiras nesse segundo tempo, né? Deu bastante movimentação. Vem de novo a equipe do Palmeiras avançando pelo lado esquerdo. Chega na aproximação por ali o camisa 22, o Piquerez, mas a bola foi forte demais saindo para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Palestra de árbitro do jogo. Vem de novo com o Vitor Roque na dividida no mano a mano, próximo à grande área. Recupera a equipe bugrina, sai no chutão ali com o Rafael da zaga da equipe do Bugre, buscando ligação para o campo de ataque. Na dividida melhor para a equipe do Palmeiras, que já recupera essa bola no lado esquerdo. No mano a mano vem de novo ele, o Ebert, recuperando para a equipe bugrina, fazendo a ligação para o campo de ataque. Vem pela intermediária ainda no campo de defesa. Joga pelo lado direito, buscando a cavadinha, a tentativa de ligação era para o Mirandinha, a bola foi forte demais. Daniel. Vem de novo em domínio da equipe do Palmeiras no campo de defesa. Chamou, falou, Cossato. Guarani de olho no jogo do Botafogo, né? O Guarani não pode tomar gol aí. Se perder o jogo com esse resultado, ele perde a classificação. Só que tem que olhar para o jogo do Botafogo também. E lá em Ribeirão Preto, o Capivariano teve um jogador expulso, joga com um jogador a menos. Botafogo e Capivariano 0-0, mas o Capivariano tem 10 jogadores contra 11 do Botafogo em campo nesse momento. E lá vem a equipe do Bugre com o Dentinho pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano, um bom momento, arriscou de longe, bateu na trave, vai direto pra linha de fundo. Chegou com perigo o Bugre. O Dentinho chutou um foguetaço de fora da área. Bateu na mão do goleiro, na trave e foi pra linha de fundo, é escanteio. O Bugre tá na esquina, Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Guarani, o Carlos Miguel fez ótima defesa. Escanteio, quem vai pra cobrança é o camisa número 6, Emerson na bola. Sempre ele, o camisa meia dúzia. Vai cobrar o escanteio lá pelo lado esquerdo, é o primeiro escanteio da equipe bugrina no jogo.
Vai chuveirar na meta do goleiro Carlos Miguel. Jogadores agrupados dentro da grande área. A gente vê a movimentação por ali também do camisa 19, fazendo a modificação por dentro. Autorizou o árbitro, jogou na altura do segundo pau. A bola sobrou com o Dentinho de perna canhota. Passa a direita do goleiro Carlos Miguel. O Dentinho tá afim de deixar o dele, ô Pedro Lino. O Dentinho tá afim de marcar o gol com a camisa do Guarani. O Lucas está amarelado. Camisa número 9 do Guarani saiu. E também está amarelado na partida, Daniel. Tem gol. Vamos fazer as modificações aí, Pedro Lino, da equipe do Bugre? Vamos sim, Daniel. Tem gol aí. Tem gol aonde, Corsato? O Santos faz o 5º gol contra o Velo Clube. Requintes de crueldade pro Velo Clube ser rebaixado. Santos 5, Velo Clube 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel, anota aí. Substituição no Guarani. Saiu o camisa número 10, Cauã Jesus. Entre o camisa número 22, Fabrício Dias. Sai o 11, Mirandinha. Entre o número 17, Dentinho. E sai o 9, Luke. E entre o 19, Kevin. Então no Guarani sai o Cauã Jesus, Mirandinha e Luca. Entram Fabrício Dias, Dentinho e Kevin no Bugrão. Então as últimas modificações do técnico Matheus Costa não pode alterar mais. Saiu o Luca também, não foi, o Pedro? Só confirma pra mim quem saiu. O Guarani saiu o Cauã Jesus, Mirandinha e Luca. Saiu toda a parte ofensiva da equipe bugrina. Sangue novo na equipe do Matheus Costa nessa reta final do jogo. 38 minutos passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem gol. Mandando um abraço pra galera participando, interagindo aqui no chat ao vivo. Mandando um abraço pro Ricardo Monteiro, pro Martins Refrigeração, o Bruno Estevão, o João Limírio Neto. João Limírio Neto. Limírio Neto. Isso. Conhecido já de vocês, né? Sim. Mandando um abraço aqui também pro Gilberto B1 e o Açougueiro Futebol Clube também aqui interagindo, participando. Vamos pra cima. Hoje eu vim te apoiar. Quem tá torcendo aqui pela vitória do Palmeiras. Faça que nem ele, interaja, participa, seja o nosso comentarista virtual. Tem gol aonde, Gonçalo? É o 6º do Santos, hein? Meu Deus. Santos 6, Velo Clube 0. Alguém tem que avisar pro Santos que o Velo Clube já tá rebaixado. Uma curiosidade desse jogo aí, né? No meio da semana pipocou um vídeo nas redes sociais. Um torcedor do Velo Clube falando que se fosse pra quebrar o Neymar pra ficar fora da Copa e o Velo ficar no Paulistão, poderia ter quebrado até o Neymar, mas só que o Santos não teve dó do Velo Clube, né? Isso é bobagem também, né? Aí não pode, não. Aí não pode. Alô, torcedor bugrino, palmeirense secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Passados 40 minutos do segundo tempo até aqui. 8ª rodada do Campeonato Paulista e na Arena Barueri está assim. Bugre 1, Verdão também 1, Israel Moreira. Moisés Lucarelli, 41 e 30. Segue São Paulo 2, Ponte Preta 1. Bragantino 2, Novo Horizontino 0, jogos no segundo tempo, Mirassol 1, Portuguesa 2, Santos 6, Velo Clube 0, Botafogo e Capivariano 0-0, Guarani de Ouro nesse jogo, São Bernardo 0, Corinthians 1, Primavera 2, Noroeste 3, a Rivala, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 41 minutos, reta final do jogo. Faltam 4 minutos para terminar o tempo regulamentar, mais os acréscimos do árbitro da partida. Por enquanto, Bugre 1, gol marcado pelo Lucas aos 8 minutos da primeira etapa. O gol do empate foi feito pelo Flaco Lopes aos 31 da segunda etapa.
Tudo igual na Arena Barueri. E a tabela de classificação tá como, Corsato? Bom, nesse momento o Novo Horizontino líder da competição com 16 pontos ganhos. Palmeiras é o segundo, 16, Bragantino terceiro, também 16. Portuguesa quarta, 15, Corinthians quinto, 14, São Paulo sexto, 13, Santos é o sétimo, 12, o Guarani é o oitavo colocado, 12 pontos ganhos. O Velo Clube é o 15º com 5, a Ponte Preta só 1, Velo Clube e Ponte rebaixadas para a Série A2 em 2027. Por enquanto tá dando bugre. Bugre tá conseguindo a classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Por aqui vem de novo a equipe do Bugre. No ataque pelo lado direito não conseguiu o domínio. Quem chegava por lá era o camisa 21. Era o 21 não, 22, Fabrício Dias. Chegava com perigo no ataque da equipe bugrina. Vem posse de bola da equipe do Palmeiras, reta final do jogo. 42 minutos passados desse segundo tempo. O Palmeiras está classificado, é o segundo colocado na tabela geral de classificação. Vem na cavadinha por dentro, jogou para dentro da grande área. Sai goleiro, Kaique Franci faz a defesa. Segura o arqueiro bugrino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Conosco, Rádio X Alphaville e Rádio Fã de Caieiras, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. 43 minutos, faltam 2 minutos para terminar o tempo regulamentar do segundo tempo. É falta favorável para a equipe bugrina. É lance perigoso, quem sabe o segundo gol do Índio Campineiro, Pedro Lino. No Daniel, é falta perigosa para o Guarani. 43 minutos deste segundo tempo. 1-1, quem vai para a cobrança é o camisa número 17, Dentinho na bola. Dentinho vai para a cobrança, com a perna canhota vai chuveirar na meta do goleiro Carlos Miguel. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área, autorizou, ele jogou para dentro da muvuca, chegou o desvio de cabeça. Vem de novo a equipe do Palmeiras, tenta sair jogando no campo de defesa. A equipe do Guarani vai buscando a ofensiva, recebeu muita pressão da equipe do Palmeiras nessa reta final do jogo. Tem que buscar mais um gol. Palmeiras podia até dar uma segurada, né, Tem cara? gol. Segundo lugar na tabela geral, já está classificado, não precisa dar um trabalho tão difícil para a equipe bugrina. Tem gol aonde, Carlos Cossato? O Ítalo Mário Limonge em Indaiatuba empata o Primavera. Primavera e Noroeste 3-3. São as movimentações dos jogos que acontecem nessa última rodada do Campeonato Paulista e tudo isso você acompanha aqui no Placar ao Vivo. Futebol Interior comandado pelo Carlos Cossato. Vem a equipe do Palmeiras atacando pelo lado esquerdo, vem na dividida no mano a mano, pela intermediária, já deixou nos pés do Bruno Fuschi. Na meia-lua da grande área, chega a zaga da equipe do Bugre afastando o perigo, ela vem caindo pela intermediária, buscando o campo ofensivo. Quem chegava por ali era o Dentinho, ficou mais fácil para o camisa 17, o Marlon Freitas da equipe do Palmeiras, recuar para o goleiro Carlos Miguel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Mais 7, vamos até 52 minutos desse segundo tempo. E vem a equipe do Palmeiras jogando para dentro da grande área, Vitor Roque de cabeça, joga direto para a linha de fundo. Tiro de meta favorável à equipe bugrina. E lá no Moisés Lucarelli, como é que está o jogo entre São Paulo e Ponte Preta, Israel Moreira? 46 da segunda etapa, já nos acréscimos, vamos a 50 minutos no Moisés Lucarelli, segue São Paulo 2, Ponte Preta 1. Por aqui, tiro de meta para a equipe do Bugre. Kaique França olha pra frente, já recebeu o cartão amarelo por cera, meu amigo. Não pode ficar segurando muito essa bola daí. Buscou o campo de ataque, chegou na dividida no mano a mano pela intermediária. Passando agora pelos pés do Dentinho, virando no campo defensivo, chega nos pés do Rafael. Joga na cavadinha, busca a ofensiva. Joga para o Dentinho correr lá pra frente, chegou no mano a mano com o Bruno Fuschi, recuperando para a equipe do Palmeiras. Vem pela intermediária, está jogando no campo defensivo a equipe do Palestra, valorizando a posse de bola, chega com ele, o camisa 17, o Marlon Freitas, busca a ofensiva, jogou para dentro da grande área, vem pro mano a mano, o Emerson leva melhor para a equipe do Bugre, vai no chutão com a perna canhota, tenta buscar a ofensiva, quem chega por ali é o camisa 23, o Ebert, tá no campo do lado esquerdo, trocou de posição, de posicionamento do gramado do jogo, tentou buscar a ofensiva, mas não tem ninguém no ataque, volta de novo o domínio da equipe do Palmeiras com o Bruno Fuschi, joga por dentro, chega com uma aproximação por ali, o camisa 17 é o Marlon Freitas, no mano a mano, já tocou pro Piquerez, de evolução de novo para ele, Felipe Anderson, virando pela ponta direita, fazendo a movimentação e valorizando a posse de bola, chega nos pés agora do Andréas.
Abre na ponta direita a movimentação a equipe do Palmeiras. Atacando, valorizando a posse de bola. Já vamos passando dos 46 minutos, quase 47 dessa reta final do jogo. 7 minutos de acréscimo, vamos até os 52 minutos dessa reta final. E o Palmeiras vem pro mano a mano na dividida pelo lado esquerdo. Avança na ofensiva com Felipe Anderson. Tentativa! Defesaça da equipe bugrina, mas foi pra linha de fundo, é escanteio para o Palmeiras, Pedro Lino. Belíssima jogada do Felipe Anderson, a bola sobrou pro Vitor Roque sozinho, ele cabeceou na trave, a bola foi pra fora, apenas tiro de meta pro goleiro, Kaique França. Tem gol aonde, Constatou? Na Vila é o 7º do Santos. Santos 7, Velo Clube 0. Em Bragança Paulista, o 3º do Bragantino para cima do Novo Horizontino. Por enquanto, adversário do Guarani na próxima fase. Bragantino 3, Novo Horizontino 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Reta final do jogo, vamos chegando à marca dos 47 minutos. Vamos até os 52, disse o árbitro do jogo. Por enquanto, o Palmeiras vem de novo na blitz nessa reta final de partida. Vem avançando pelo lado direito em movimentação de novo com Marlon Freitas. Fez a cavadinha jogando para dentro da grande área. A bola foi forte demais, vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe bugrina. 47, meu amigo, 48 minutos. Jogadores já cansados, esgotados, reta final do jogo. Como é que tá a classificação de momento, Carlos Consato? Novo Horizontino, líder do campeonato 16. Palmeiras, segundo 16. Bragantino, terceiro 16. Portuguesa, quarta colocada 15. Corinthians, quinto 14. São Paulo, sexto 13. Santos, sétimo 12. O Guarani é o oitavo com 12 pontos ganhos. Velo Clube é o 15º 5. A Ponte é a última com 1 ponto ganho. A equipe do Guarani, por enquanto, está se classificando, está dentro do G8, avançando para as quartas de finais do Paulistão 2026, mas não pode dar mole, não pode deixar o Palmeiras fazer o segundo gol. Vem de novo a equipe do Verdão, trabalhando essa bola no campo de defesa ali com o Souza. Trouxe por dentro, virando pelo lado direito agora com o Marlon Freitas. Tá no campo ofensivo de novo a equipe do Palmeiras. Passando essa bola agora com o Gustavo Gomes. Ele avança, joga um pouco mais à frente, chega nos pés dele, o Marlon Freitas. Trouxe por dentro na intermediária. Movimentação, chega a equipe do Bugre recuperando a posse de bola. Sai jogando agora no contra-ataque pelo campo defensivo, virando pelo lado direito agora com a camisa número 17, o Dentinho. Avança a linha que divide o gramado, tá no campo de ataque. Vem de novo a equipe bugrina. Em cima dele o Bruno Fusque. Deixou na saudade, mas o Tessado chegou, passando na canela do Dentinho. Vai sair cartão amarelo pro Bruno Fux aí, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, falta do Bruno Fux, camisa número 3 do Palmeiras em cima do Dentinho. O camisa número 3 do Palmeiras está amarelado. Acabou. Acabou lá no Moisés Lucarelli, ô meu caro Israel Moreira. Sim, fim de papo. São Paulo vence a Ponte Preta 2-1 e o Tricolor se classifica à próxima fase do Campeonato Na Paulista. Vila também acabou. Quanto foi por lá, Corsato? 7-0 pro Santos contra o Velo. Então, uma surra pra 10, o Velo levou sozinho, viu? Por aqui, 49 minutos, reta final do jogo também. Quase 50 minutos da segunda etapa, faltam 2 para terminar, segundo o árbitro do jogo. Vamos para a cobrança favorável à equipe bugrina. Quem sabe nessa bola parada, o segundo gol da equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança, a camisa número 17, o Dentinho. Tem gol. Ele, quem vai para a cobrança, tem 3 homens na barreira, protegendo o lado esquerdo do goleiro Carlos Miguel. Vai chuveirar na meta do arqueiro do Verdão. Autorizou, vem Dentinho, rasteirinha por baixo. Carlos Miguel estava atento no lance, fez uma defesaça, jogou para a linha de fundo, é escanteio para o Bugre, mas o Dentinho foi lá, Ronaldinho Gaúcho, Pedro Lino. Cobrança do Dentinho de falta, o Carlos Miguel meio atrapalhado fez a defesa e tem gol importante nesse gol do jogo do Guarani, hein, Corsato? É gol que o Guarani não queria, viu, Daniel? Gol do Capivariano pra cima do Botafogo, Botafogo 0, Capivariano 1, com esse resultado o Guarani cai para a 9ª colocação, o Capivariano vai conseguindo entrar no G8. Mais do que nunca, o Guarani precisa do segundo gol, vem na cobrança de escanteio, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária, sai jogando de novo a equipe bugrina no campo de ataque pelo lado direito, tem que avisar a equipe bugrina que precisa desse segundo gol, vem com o Lendinho, passou no meio de 2, tentou passar por 3, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, vem no bate-rebate no mano a mano pela intermediária, chega nos pés de novo da equipe bugrina, é pressão da equipe do Índio Campineiro nesse momento de reta final do segundo tempo, mas o jogo tá parado. O que foi que houve, Pedro Lino? O Dentinho reclama bastante ali, colocou a mão na boca. Não sei se foi um tapa do jogador do Palmeiras, mas segue a bola rolando. 51 minutos desse segundo tempo e tem Palmeiras no ataque, Vitor Roque na bola. 51 minutos, falta, entramos no último minuto desse
jogaço que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Saiu um gol que não era favorável e não é interessante para a equipe bugrina. E aí o clima fechou, Pedro Nino. O clima fechou, tá ali o Vitor Roque, 3 jogadores do Guarani. O João Vitor Gopp separa, também chega ali o Andrés Pereira, tá ali o Ebert, o Rafael e também o Jonathan Costa, xingando bastante o Vitor Roque. Ali batendo boca com o jogador do Palmeiras, o João Vitor Gobi reclama. E também tem confusão ali dos jogadores do Guarani, do comissão técnica do Guarani junto com a comissão técnica do Palmeiras. Ixi. 52 minutos e parou tudo e pelo jeito, não sei não, hein, Daniel? O bicho vai pegar. Acabou. Ali. Tá tudo parado na Arena Barueri. Acabou aonde, o Carlos Consato? Lá em Ribeirão Preto. Agora depende do Guarani. O Guarani precisa fazer um gol aí, vencer o Palmeiras para se classificar para a próxima fase. Não tem mais jeito. O Capivariano vence o jogo 1-0. E detalhe, hein? O Capivariano tá indo a 13 pontos. Se o Guarani vencer esse jogo aí, quem fica fora é o Santos, porque o Capivariano agora é o 7º colocado com 13, o Santos está na 8ª colocação com 12, o Guarani nesse momento, 9º colocado, 12 pontos ganhos na competição. Anota aí, Daniel, o camisa número 22 do Guarani, Fabrício Dias, está amarelado. Tá amarelado então, camisa 22, Fabrício Dias. Esse que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo cartão amarelo no jogo. O segundo, terceiro, quinto da equipe bugrina. 2 cartões amarelos foi para a equipe do Palmeiras. E aí, meu amigo, reta final do jogo, estamos na etapa final, pode ser o último lance do jogo, e aí é cobrança favorável para a equipe do Palmeiras. Meu. Aí fica difícil. O Bugre vai deixando escapar a classificação de novo e vai sair cartão vermelho. Saiu cartão vermelho para alguém da comissão técnica do Palmeiras. Pelo jeito foi... Daniel, olha que curioso. O Abel Ferreira foi expulso no último jogo e hoje o técnico João Martins, numa confusão com o Matheus Costa, também foi expulso. O Palmeiras, por enquanto, está sem treinador e o Matheus Costa xingando bastante o treinador do Palmeiras, viu? Agora que era interessante o Maracujina, né, Corsato? Sim, agora sim. Agora sim. Aliás, para os dois, né? Tanto o Abel Os dois expulsos. Matheus Costa também expulso e tem um princípio de confusão ali na saída do Matheus Costa ali, os torcedores do Palmeiras falando palavras de baixo calão. E o Matheus Costa agora que se cuide, né? Porque o Guarani fora da próxima fase do Campeonato Paulista, o trabalho dele vai ser muito, mas muito questionado, né? E o Matheus Costa batendo boca também com a torcida do Palmeiras, sair escoltado por seguranças do Guarani. Essa não é a função do treinador, né? Dentro do campo até vai, mas brigar com torcida não... E vem mais acréscimo aí, viu, Daniel? Tem que ter, né? Vamos para uma cobrança de falta da equipe do Palmeiras. Já vamos chegando à marca dos 54 minutos. É o único jogo em andamento, viu, Daniel? O resto, tudo o resultado final. Quem tá esperando lá o resultado acabar aqui, quem é o interessado lá? É o Capivariano. Agora é o Santos, né? Agora é o Santos, né? Porque Santos tá em oitavo? O Santos é o 8º. O Capivariano já tá classificado, de qualquer jeito. Agora é o Santos. O Santos que espera, aguarda o resultado. Se o Guarani fizer um gol, o Santos tá fora. O árbitro autorizou para a cobrança de falta. Esse que pode ser o último lance do jogo. Já se passamos quase 3 minutos do tempo que o árbitro deu de acréscimo. Autorizou, jogou para dentro, desvio de cabeça. Vai direto de novo para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Palmeiras, Pedro Lino. Isso mesmo, falta ali do Andrés Pereira, o camisa número 3 do Guarani, o Rafael, tirou praticamente em cima da linha, tem escanteio. O próprio Andréas na cobrança. 55 minutos. Andréas vai para a cobrança. Autorizou o árbitro na altura do primeiro pau. Subiu o desvio por cima da meta. Escanteio. Do Kaique França. É novo escanteio. É novo escanteio para a equipe do Palmeiras. Reta final do jogo na Arena Barueri. Vamos bater já 56 minutos desse segundo tempo, Daniel. Muito acréscimo, meu amigo. Muito tempo de acréscimo. Quase uma prorrogação. Vamos para mais um escanteio da equipe do Palmeiras na altura do segundo pau. Kaique França saiu de um soquinho. A bola sobrou na intermediária, arriscou de longe, bateu na zaga e voltou. Ela vem caindo no campo de defesa da equipe do Guarani. Vem por ali em domínio com o camisa número 22, o Fabrício Dias. Mas no momento que não há tempo para mais nada. Fim de papo na Arena Barueri. Palmeiras 1, Bugre 1. Bugre dando adeus à tão sonhada classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista. E quem vai trazer todas as informações, todas as emoções dessa reta final do jogo é ele, o maestro da crônica esportiva, Carlos Consato.
Legal, Daniel Farias, deixa comigo, não deu pro Guarani, né? A gente falava na abertura da transmissão, né? O Guarani perdeu a chance em casa contra o Botafogo. E o Botafogo arrebentou com o campeonato do Guarani, porque além de vencer o Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa, ainda perde pro Capivariano em Ribeirão Preto por 1-0. O gol do Capivariano foi marcado pelo Felipe Azevedo e o Capivariano estava com um jogador a menos. O Capivariano teve um jogador expulso, o Leonan foi expulso e mesmo assim conseguiu ganhar do Botafogo e o Capivariano ficou com a 7ª colocação no Campeonato Paulista. Só para lembrar que os confrontos, Novo Horizontino e Santos, mando do Novo Horizontino. O Palmeiras joga contra o Capivariano, mando do Palmeiras. O Red Bull Bragantino pega o São Paulo, mando do Red Bull. E a Portuguesa joga contra o Corinthians. Obviamente o jogo vai ser no Canindé, né? Mas Portuguesa e Corinthians pode ter 2 torcidas, né? Corsato, vamos ouvir o Kaique França na tela lá do Portal Futebol Interior falando aqui nos microfones. Vamos lá, Kaique França. Acabou ficando fora, conseguiu buscar um empate aqui na Arena Barueri. Não é fácil não perder pro Palmeiras. Palmeiras vinha numa sequência de vitórias, mas não foi suficiente. Infelizmente a gente sabia que só a vitória classificaria a gente direto, que qualquer outro resultado a gente dependeria de outros jogos. Mas eu acho que a gente tem que estar orgulhoso do nosso trabalho. Orgulhoso desses jogadores que fizeram uma campanha muito boa. Brigamos para classificar até o último minuto, empatamos com o Palmeiras na casa deles, todo mundo sabe a dificuldade que é isso. Eu acho que a equipe está de parabéns, o Matheus, treinador, está de parabéns, a comissão técnica, a diretoria. Todo mundo está fazendo um esforço muito grande no dia a dia, um trabalho muito bom. O grupo é muito bom, o Matheus, treinador, é muito bom. Eu acho que é só o início de uma trajetória vitoriosa que a gente tem pela frente aí no ano. Tá aí o Kaique França falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Não sei não, essa palavra do Kaique França, falar que o Matheus Costa muito tá na bom, dele, mas... tem que defender o treinador, pô. Só que ele tá com essa eliminação, vai ficar meio Cara, prestigiado, né? Vamos cortar aqui os T's e pingar os Is, né? O campeonato do Guarani, jogador do Palmeiras, né? Vamos ouvir o Flaco Lopes falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Queria que você falasse, claro, desse momento, assim, você vivendo uma fase de início de ano na qual marca gol em clássico, marca gol que impede derrota. Que fase, que momento maravilhoso nesse início de temporada. Estou me sentindo muito bem, estou trabalhando muito para ajudar o time. O time acho que cada vez está desempenhando melhor futebol. E é isso, continuar trabalhando. Hoje não foi o resultado que esperávamos, mas a gente dominou o jogo todo, tentamos até o último segundo e é futebol, mas continuar. Agora vem o Capivariano. Tá, então, a palavra do Flaco Lopes, jogador do Palmeiras. Bom, então, voltando a falar aqui, o Guarani perde a classificação no último sábado, né? No último sábado o Guarani jogou a classificação no lixo. Mas vamos combinar, é claro que o torcedor do Guarani queria a classificação, né? Mas o Guarani entra no campeonato buscando a permanência. E vamos lá, o Guarani não foi eliminado hoje, né? Porque se falava que o Palmeiras iria com o time em reserva. O Palmeiras não foi com o time em reserva coisa nenhuma. O Palmeiras foi com o time misto lá, mas tinha Vitor Roque, tinha Flaco Lopes, tinha Maurício, Gustavo Gomes. Cara, tinha o goleiro, o Carlos Miguel, que fez 2 defesas antes do gol do Guarani. Enfim, o Guarani não perde a classificação nesse jogo contra o Palmeiras. O Guarani perde a classificação no jogo contra o Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E olha que prejuízo, né? Que prejuízo que o Guarani obteve nesse momento. A classificação para a Copa do Brasil no ano que vem está praticamente garantida, porque são 5 vagas pelo estado de São Paulo e o Guarani termina na 9ª colocação. Só que já estão classificados Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, os 4 grandes e ainda o Red Bull Bragantino. Ou seja, se nenhum desses times cair, né, o Guarani vai ter já a primeira vaga, porque são 5 vagas por São Paulo, porque para lembrar que na Copa do Brasil os times do estado que disputam a primeira divisão já têm vaga garantida na Copa do Brasil, inclusive entram em fases sequentes do campeonato. Então, para a Copa do Brasil tá tudo certo, vai classificar todo mundo. Se duvidar, os caras vão buscar até a Ponte, que foi rebaixada, para classificar para a Copa do Brasil. Tô brincando, obviamente, né? Mas aí o Guarani consegue a sua classificação, porque nesse momento, quem teria vaga para a Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista? Novo Horizontino,
Portuguesa e Capivariano. O Guarani ficaria com a 4ª vaga e ainda tem mais um time classificado. Esse time classificado seria o Botafogo, mesmo porque o Mirassol está na primeira divisão e já teria vaga garantida também. Não sei se o Lino tem informação, nós já temos a data do início da Série C? A Série Dia C... 5 de abril. 5 de abril, começa em abril. Então o Guarani hoje só volta no dia 5 de abril. Tem a Copa do Brasil, né? O Guarani joga contra o Guarani, vencedor verdade, de Caxias ou o Guarani, né? De Bagé, né? O Guarani joga a Copa do Brasil, verdade. Não, peraí. Castanhal. Castanhal. Guarani, Bagé e Caxias é a ponte. O Castanhal. Castanhal. Guarani joga contra, porque o Guarani entra na segunda Pará, fase, né? Segunda fase. Castanhal lá da minha terra. Castanhal do Pará. Caxias e o outro é a ponte. É a ponte. Caxias e Guarani de Bagé é a ponte, que estão na mesma fase do Guarani. O Guarani vai ter que jogar com o Castanhal para passar para a terceira fase da competição. Então o Guarani joga ainda nesse mês de fevereiro. Até o final do mês o Guarani deve jogar. O Corsato, eu tava vendo aqui os replays dos jogos aqui. O gol do Capivariano contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi chute do Ravanelli e gol de Felipe Azevedo. Ex-Ponte, os dois. Ravanelli cria da base da Ponte, Felipe Azevedo jogou na Ponte Preta. Mas é isso. E olha que campanha do Capivariano, que campanha do Hélio Cizenando. O Hélio Cizenando sobe o Capivariano, fica no Campeonato Paulista do ano passado e nesse ano volta, ele foi emprestado, entre aspas, pro Figueirense e volta pro Capivariano. Técnico, viu? E é campineiro, tá? É campineiro. É campineiro, trabalhou no Guarani, inclusive, foi técnico do Paulínia, na Bezinha do Campeonato Paulista, é bom treinador, classifica o Capivariano para a segunda fase e já tem vaga na Copa do Brasil. E o Capivariano que é SAF, tá? O Capivariano é uma SAF, a SAF lá deve estar feliz, né? Com o time do Capivariano. Então é isso, meus amigos. Bragantino 3, Novo Horizontino 0. Mesmo com essa goleada, o Novo Horizontino ficou na primeira colocação. O Mirassol, que campanha horrível do Mirassol nesse Campeonato Paulista, hein? O Mirassol perdeu para a Portuguesa e que campanha da Portuguesa. Mirassol 1, Portuguesa 2. O Santos goleou o Velo Clube 7-0. Meu Deus. Ponte Preta perdeu em casa para o São Paulo pelo placar de 2-1. O Botafogo, ele perdeu em casa para o Capivariano 1-0. O São Bernardo perdeu em casa para o Corinthians 1-0. Primavera e Noroeste empataram 3-3. Palmeiras e Guarani ficaram no 1-1. Bom, 10 da noite, mais 48 minutos. É isso, gente. Vou por intervalo. Vou movimentar a equipe aqui. Daniel Farias e Pedro Lino vão falar de Palmeiras e Guarani. O Israel Moreira vai falar do jogo da Ponte. Vamos ver se a gente consegue colocar a palavra do treinador do Guarani. Essa é a palavra importante. Temos que ouvir o Matheus Costa, tá? O jogo da Ponte, todo mundo sabia que a Ponte ia perder mesmo, então não vai fazer diferença. Mas o Matheus Costa, a gente quer ouvir o treinador do Guarani para saber o que fala aí, né? O técnico do Guarani. Se fosse uma rodada normal do campeonato, poderíamos dizer aqui, né, Daniel, que o resultado Guarani 1, Palmeiras 1, Palmeiras 1, Guarani 1, fora de casa foi bom, mas pro campeonato foi péssimo, né? Bota isso aí também na conta do Capivariano, viu? Sim, né? Mas o Guarani tinha que fazer a parte dele, né? Não fez a parte dele. A vitória do Guarani, cara, deixar escapar assim, reta final, tá virando, como posso dizer, uma característica do clube, né? Sim. Deixar escapar. A gente falou muito aqui também nas transmissões, na vaga lá pra Série B, perdeu pro Barueri não, pro Brusque. Perdeu pro Brusque. Isso. Escapou, deixou a vitória escapar. Perdeu pro Brusque, tava 2-0. Empatou com o Náutico em casa. Isso, tava ganhando de 1-0. Tava ganhando de 1-0, empatou com o Náutico. Depois tava vencendo o Brusque por 2-0, deixou o Brusque empatar. E agora vai enfrentando aí o... Na verdade, o Guarani perdeu pro Brusque. Foi. O Guarani perdeu pro Brusque. Perdeu. O Guarani perdeu. Não sei se foi 2-0 ou 2-1. Não, o Guarani fez gol. Não lembro quanto foi, mas o Guarani fez gol, mas o Brusque virou. Foi 2-1, Guarani toma um empate contra o Náutico, perde pro Brusque e o último jogo com a Ponte já com o acesso garantido, o Guarani não consegue empatar com a Ponte. E aí na penúltima rodada vem com uma vitória em cima da Ponte Preta num derby, um placar de 1-0, vai enfrentar ali a equipe do Botafogo, uma vitória simples já garantia classificação. O empate. O empate? O Guarani hoje estaria classificado, o Santos estaria fora. Um empate contra o Botafogo. Aí fica essa análise, né, desse retrospecto aí do técnico Matheus Costa, um time que parece um refrigerante de 2,5 litros, né? Da metade em diante perde o gás. E aí deixa escapar a vitória na reta final e aí a gente tem que se deparar com um resultado desse de empate com um gol de derrota.
É isso. Daqui a pouco vamos falar muito, hein? Da eliminação do Guarani, que jogou contra o Palmeiras, empatou 1-1. Você tá vendo aí no placar ao vivo na tela dos canais Futebol Interior. E a Ponte Preta, no Majestoso, acabou perdendo para o São Paulo pelo placar de 2-1. Portanto, Futebol de Campinas fora da segunda fase do Paulistão 2026. Quer falar, Pedrolino? Pegou o microfone e fala, Pedrolino. É bom a gente ouvir a coletiva do técnico Marcelo Fernandes, que chegou a informação pra mim aqui que ele pediu pra sair. Tá, vamos ficar atento então. Então vamos fazer assim? Vamos por intervalo, voltamos já, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 10 da noite, mais 55 minutos no ar, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, também no site futebolinterior.com.br/rádio, no YouTube Futebol Interior, estamos também na Alexa, você torcedor, pode procurar por Futebol Rádio, Alexa, tocar Rádio Futebol Interior, também no Radiosnet, nos aplicativos para rádio você encontra Rádio Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. União Proteção Veicular. União Proteção Veicular. Sinditaxi e Autoposto Casa do Taxista. Restaurante do Dadá. Placar ao vivo Futebol Interior. E Casa do Perfurador. Vamos mudar tudo aqui porque tem notícia importante
pelos lados da Ponte Preta. Daqui a pouco a palavra do técnico do Guarani, o Costa, o Matheus Costa. Já, hein? Daqui a pouco o Matheus Costa vai falar. Mas, ô Israel Moreira, e o técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes? Marcelo Fernandes, na entrevista coletiva, né, segundo informações que chegam do estádio Moisés Zucarelli, é que o Marcelo pediu o boné, como diria nas antigas. Vamos ouvir o técnico Marcelo Fernandes falando da derrota da Macaca, nessa última derrota no Campeonato Paulista, a pior campanha da história do Campeonato Paulista da Macaca. É da Ponte agora, posso confirmar, tá? O Marília fez 0,44 de aproveitamento, a Ponte 0,41. Meu Deus, o homem é um Tristão Garcia, Corsato. Vamos ouvir então o técnico Marcelo Fernandes falando da derrota e também da sua saída do estádio Moisés Zucarelli. Dia 12 de agosto, né, nós estávamos aqui representando o Marcelo, a chegada dele, e praticamente 6 meses depois a gente é surpreendido, né, com o pedido de dar um tempo, né, em relação ao comando do Marcelo com a Ponte Preta. E Marcelo, eu quero, em nome do clube, da instituição, te agradecer demais por tudo que foi feito aqui, né, por tudo que nós passamos e vivenciamos nesse tempo de 6 meses juntos aqui. E, como eu já disse, a Ponte Preta é muito e será sempre grato a você, tá bom? Que você tenha muito sucesso na sua vida, que a gente vai seguir. Tá Obrigado bom? por tudo, cara. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Valeu, cara. Pessoal, eu acho que a coletiva se encerra por aqui, né? Não tem o que a gente falar em relação a jogo, essas coisas todas, porque, né? Acho um momento assim muito complicado na situação da Ponte Preta, que a gente vai reverter essa situação, vocês podem ter certeza. E mais uma vez eu só agradecer o Marcelo por ter vivenciado esse momento e ter, honrado essa camisa que ele vestiu, a camisa da Ponte Preta, tá certo? Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu, Marcelo. Tá isso aí? Tá tranquilo? Vai, senta aí. Vamos lá. Boa noite, obrigado. Boa noite. Que agora a gente foi pego de surpresa, não sei se vocês já tinham essa conversa antes do jogo São Paulo, se isso aconteceu agora no vestiário, mas qual que é o planejamento agora da Ponte Preta para a sequência da temporada, visando as disputas da Copa do Brasil e também da Série B? Na verdade, na última semana contra a Portuguesa, nós tivemos, né, Marcelo, uma reunião aqui para planejamento da Série B, né, da Copa do Brasil também, que antecede o campeonato da Série B, a formatação do novo elenco, de contratação de atletas, enfim, o Marcelo estava inserido nessa reunião, nessa programação da Série B. Conversamos hoje, fomos pegos de surpresa, na verdade, né, com esse pedido do Marcelo. Enfim, daqui para frente, a partir de hoje, a gente vai pensar em um novo comandante para a Ponte Preta. Como eu já disse, encerra-se um ciclo, né, de um agradecimento eterno aqui pela Ponte Preta com o Marcelo. Enfim, mas a vida nossa vai seguir e, obviamente, que a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, a gente já vai começar um novo planejamento, visando, obviamente, buscar um comandante para a Ponte Preta. Ô João, boa noite, Fernando César da Rádio Central. Então, com essa saída do Marcelo, lógico que a Ponte agora vai no mercado e também está no mercado atrás de contratações. Mas eu queria que você falasse a respeito da situação do Elvis, que hoje não foi relacionado. O comentário é que ele não recebeu a primeira parcela daquele acordo que foi feito. Qual que é a sequência do Elvis aí que você pode planejar para a Ponte Preta aí na Série B e na temporada? Boa noite. Na verdade, tudo no campo da hipótese, né? De rede social, de situação aqui que disseram isso, disseram aquilo, quantas vezes a gente teria mandado o Marcelo embora, quantas vezes o Marcelo teria saído da Ponte Preta, né? A mesma situação do Elvis, enfim. Isso aí, se a gente for levar em consideração, é um tumulto aqui dentro da Ponte Preta que acho que alguém está levando alguma situação em relação a isso. O Elvis nos procurou primeiro o Marcelo, depois eu conversei bastante com o Elvis também. O Elvis se sente um déficit de força muito grande, até pelo tempo que ele estava ausente daquela situação que ele saiu da Ponte Preta, enfim, e pediu para que não jogasse esse jogo, para que continuasse fazendo um trabalho, como está sendo feito o trabalho com ele, de um alinhamento de preparação física, de força para ele, para que ele possa, a partir da quarta-feira, na nossa reapresentação, dar sequência natural, né, e ter um equilíbrio maior em relação ao poderio físico dele. Obrigado, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Desse elenco que terminou a disputa do Campeonato Paulista para o começo da Série B ou para a terceira fase da Copa do Brasil,
Você consegue garantir aí para a torcida que vai ter reforço suficiente e também se parte desse elenco vai continuar aqui no Moisés Lucarelli? E qual recado passar para a torcida também, depois de uma situação tão complicada como essa no Paulistão? A programação que nós tínhamos feito, juntamente com o Marcelo, precisamos, e a gente é ciente disso, de contratações de qualidade. Eu sei que o mercado está difícil, o mercado escasso, como eu sempre bato aqui, uma situação financeira complicada também que todos nós sabemos, mas enfim, a camisa da Ponte Preta sempre foi forte, sempre foi pesada, tem muitos atletas que gostariam e querem vir, né, vestir a camisa da Ponte Preta, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, e é em cima disso que nós estamos trabalhando. Já contratamos 2 atletas praticamente, o Potter que está chegando, né, com a anuência do Marcelo, mais um outro atleta que ainda não assinou, mas a partir de segunda-feira a partir de amanhã já está inserido aqui, e nós vamos sim montar uma espinha dorsal forte para esse Campeonato Brasileiro que se faz necessário. Em cima dessas dificuldades todas, mas como eu já disse, a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa ter, né, uma equipe com um planejamento totalmente diferente, né, com uma pré-temporada que se faz necessário para ter um trabalho de força, para não ter o trabalho interrompido como foi a partir desse dezembro, que isso atrapalhou demais. Depois foi inserido os meninos da base, que ao meu ver, e ao ver da comissão técnica também não estavam preparados para esse momento, né? Então assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa avaliação, porque o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente, né, dessa situação que nós vivenciamos aqui no Paulista, né? Pedir desculpa para a instituição, pedir desculpa para a nossa torcida, que é uma torcida maravilhosa, né? Enfim, mas em cima de todas aquelas dificuldades, o dia a dia, né? Amanhã é um novo dia e a gente tem que vivenciar essa situação, de montarmos um elenco muito forte para que a gente possa, né, quem sabe, ter dias melhores aqui dentro da Ponte Preta. E você pode ter certeza, deixar aqui um recado para a nossa torcida que a gente vai ter, porque a gente trabalha demais e a Ponte Preta merece isso. Eu não sei, sinceramente, eu estou falando com vocês da imprensa aqui, nós tivemos até uma conversa, eu e quem que plantou, com todo respeito a esse atleta? Tem apurado. Tem apurado, mas não saiu da ponte. Não. Então nós só contratamos o Porte, certo? Não tem nenhum outro atleta contratado. Como tem alguns alinhados, conversados, mas que a gente não pode passar para vocês nesse momento porque não tem nada assinado. O Potter já está assinado com a Ponte Preta. Oi? É o final do Campeonato Brasileiro. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe a todos. Cara, que ridículo, cara. Que ridículo. O técnico não pôde falar nada. Não pôde falar nada. Ficou parecendo ali um enfeite. Ficou parecendo uma placa de publicidade. Cara, que falta de respeito com o treinador campeão brasileiro com a Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Que falta de respeito. E detalhe, né? Me parece que não tiveram, viu, Israel? Nem uma força, vou segurar você. Não vai, não. O cara já acabou o jogo, já saiu, já veio pra entrevista pra ir embora. Aceitamos o pedido de desculpa do cara. Peraí, chama o cara, fala, não, faz a entrevista, vai dormir, amanhã a gente conversa. Por isso, viu, Corsato, que eu acho que não foi hoje esse pedido. Claro que eles falaram. Sim. Não, esse pedido já vinha sendo de mas o Brigatti desmentiu. O Brigatti disse que foi não, hoje. Mas só que o pedido do Marcelo já vinha sendo de outras épocas. O pedido do Marcelo vinha, mas o Brigatti fala que inclusive o Marcelo participou de uma reunião no começo de semana. E que foi pego de surpresa pelo pedido agora. Eu tô falando aqui o que o Brigatti falou. Mesmo o Brigatti afirmando e confirmando essa posição, eu acredito que isso já tenha sido decidido há algum tempo. Claro que ninguém vai assumir ou vai falar, mas a gente vai ficar com a palavra oficial por enquanto da Ponte. Aí a minha percepção é que o Marcelo já tinha decidido isso antes e já tinha até comunicado que não ficaria. Estranho ele não falar, porque o Marcelo passou o campeonato todo na dificuldade da Série B, do Campeonato Paulista, falando que não mandaria, que não sairia, né? Que não sairia da Ponte Preta, né? E talvez no Campeonato Paulista, que não abandonaria. Por isso que era importante ouvi-lo, né? Então, cara, eu achei muito estranho e uma falta de respeito com o profissional, mas grande, hein? Ele falou um trechinho? Olha lá. Tá. Então vamos ouvir. Parece que o Marcelo falou um trechinho aí antes do Brigatti falar, é isso? Vamos lá. Vamos ouvir. Tudo bem? Boa noite, gente.
Eu quero comunicar que eu hoje não acaba a minha passagem na Ponte Preta hoje. Eu procurei o vice-presidente Marco Eberlin. Nesses dias eu tive uma conversa legal com ele, um cara que me deu uma oportunidade ímpar, não só ele, como o João, que está do meu lado aqui, como o próprio Ricardo. São pessoas que a gente vê o esforço que fazem para fazer esse clube voltar ao seu nível de competição. A gente sabe o quanto eles trabalham para tentar fazer isso, voltar ao seu curso normal. Mas eu pedi para me dar um tempo, eu preciso, estou muito envergonhado com tudo isso, não com o clube. Eu sou um privilegiado de jogar num clube desse tamanho, da Ponte Preta. Eu agradeço todos esses jogadores que estão ali dentro, todos os staffs do clube, pessoal, os funcionários de CT, de Majestoso. Então, assim, um dia muito difícil, eu precisava ter isso, eu acho que a Ponte Preta vai dar uma mexida, vai dar um negócio, outro profissional vai vir aqui, vai encontrar um grupo de jogadores esperados. Só tenho a agradecer, era isso que eu tinha para falar. E obrigado, Ponte Preta. Cara, inesquecível esse clube para mim. Eu não sou bom nessas horas de ficar falando essas coisas. Só agradeço de coração tudo que eu passei aqui. E obrigado a essa torcida, cara. Eu fico com a imagem da torcida no final do jogo, dia 28 de outubro, né? Nós conquistamos a Série C. Essa torcida é impecável que eles fizeram com esse clube e que eles fazem. E eu tenho certeza que esse clube vai voltar a ter dias de glória, com certeza. E minha consciência é tranquila. Tentei fazer o melhor sempre, tentei sempre fazer de tudo. A gente deixa... Eu quero falar essas coisas porque é importante, sabe? A gente deixa um legado aí, um ativo para o clube de grandes jogadores, meninos que entraram e deram conta do recado, que quebraram aquele elo que precisava, né? Então, como o Juan, Gustavo Teles, jogadores, o próprio Júlio, que entrou bem em todas as partidas. Pô, quantos meninos, Miguel, Caio Canga. Pô, eu acho que a gente fez o nosso trabalho muito bem feito. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Quero me alongar muito não, mas foi um prazer enorme trabalhar num clube desse tamanho no Brasil. Eu fui um privilegiado de poder erguer uma taça tão importante numa equipe como a Ponte Preta, que nunca tinha se tornado campeã nacional, e eu tive o prazer de estar junto com esses caras. João, obrigado mais uma vez, cara, por tudo. Paulinho, obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Então ele falou, né? Então vamos lá, vamos voltar Sim, aqui, que voltando. a gente pegou a coletiva ao vivo, né? Então ele fala que ele procurou o Marco Eberlin na semana, e aí, né, não dá para saber se foi tentado ou não mudar aí as condições, mas o fato é isso, que a Ponte perde o seu treinador campeão, e a outra informação é que o Potker é o primeiro jogador contratado para a Série B. É isso aí, é o que a gente até imaginou que fosse, que seria isso, né, de ter procurado ter anunciado essa decisão dias antes, né, mas o João disse que foi pego de surpresa aí após o jogo, coisas que não estão batendo. O Marcelo disse que não, que procurou o vice de futebol durante a semana, e o Brigatti disse que foi pego de surpresa. Mas o que a gente já teve de percepção é realmente para aí o que o Marcelo confirmou, que esse pedido foi feito antes. Não houve assim, uma surpresa, porque o Marcelo estava muito tranquilo para falar dessa aceitação dessa saída do Marcelo, sem muita insistência. Mas tá aí, Marcelo Fernandes não é mais treinador da Macaca, agora o time já anunciou o Potker como contratado, a primeira contratação para a sequência da temporada oficial. Tem outro jogador que deve assinar amanhã, né? Deve chegar aí até a representação na quarta-feira, mas a Ponte Preta oficialmente não tem mais o seu treinador técnico Marcelo Fernandes, se desligou da equipe, Corsato. E vamos saber se é boato ou não, né? Se aparecer, por exemplo, Paulo Turra, e a gente falou aqui, eu falei aqui nos canais de Futebol Interior e falei na Hora da Macaca, né, que a Ponte Preta, após o jogo contra o Capivariano, teria consultado o Paulo Turra, né? Então, se aparecer o Paulo Turra como técnico, né, a informação não está errada. E ainda tem a história do Rogério Correia, que hoje é treinador da Ferroviária, segundo informações que a gente recebeu de Araraquara, tá? Informações que vêm de Araraquara e não saiu aqui de Campinas, de que a Ponte teria, através de um enviado, consultado a possibilidade do Rogério Correia treinar a Ponte na Série B. O problema é que o Rogério Correia tem contrato com a Ferroviária até 2027, meus amigos. Então, para tirar, não sei não se a Ferroviária vai liberar fácil assim, né? Ferroviária que venceu o Sertãozinho ontem por 3-2, Ferroviária que caiu da B para C e está disputando a Série A2, mas pode subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Bom,
o Marcelo Fernandes, portanto, fecha o seu ciclo na Ponte Preta. E o treinador da casa, ele fala primeiro, né? Então nós estamos lascados, viu, Daniel? Porque o Matheus Costa vai demorar para falar, porque o treinador do Palmeiras lá, que hoje esteve no lugar do João Martins, do Abel, o João Martins está falando. Então vamos ter que esperar um pouco, tá? Tranquilo. Vamos ter que esperar um pouquinho, porque não tem Matheus Costa. Então vamos fazer o seguinte, vamos adiantar as coisas aqui, vamos fazer a ficha técnica dos jogos, o Felipe Marques fazendo primeiro o Guarani e depois a Ponte Preta. Bora lá. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Aqui trazendo a ficha técnica do jogo, papo encerrado no estádio Arena Barueri, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O jogo aconteceu na cidade de Barueri, às 8h30 da noite. A bola rolou na Arena Barueri. A arbitragem do jogo hoje foi comandada por João Vitor Gobi, assistente número 1, o Daniel Luiz Marques, assistente número 2, o Denis Matheus Afonso Ferreira, o quarto árbitro foi o Gustavo Holanda Souza e o árbitro do VAR foi o Thiago Duarte Peixoto. Guarani veio a campo com a sua onzena titular comandada pelo técnico Matheus Costa, com Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson, Natan Melo, William Farias, Cauã Jesus, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca. No decorrer do jogo, o técnico Matheus Costa optou pela entrada do 14, Ralf, do 22, o Fabrício Dias, a entrada também do 17, Dentinho, do 19, Kevin e do 23, Ebert. O gol do Guarani foi marcado pelo Luca aos 8 minutos da primeira etapa. Da equipe do Guarani, ao todo, tivemos 5 cartões amarelos. Kaique França, William Farias, Luca, Ralf, Fabrício Dias e um cartão vermelho para o técnico Matheus Costa. Já a equipe do Palmeiras veio a campo do técnico João Martins, auxiliar técnico hoje, substituindo o técnico Abel Ferreira, com Carlos Miguel, Bruno Fux, Giai, o camisa número meia dúzia foi o Jefté, com a 9 o Vitor Roque, com a 15 o Gustavo Gomes, com a 18 o Maurício, com a 19 o Sousa, com a 30 o Lucas Evangelista, com a 32 o Emiliano Martínez, com a 42 o Flaco Lopes. E aí no decorrer do jogo, o técnico João Martins colocou a campo o camisa 7 o Felipe Anderson, com a 8 o Andreas, com a 17 o Marlon Freitas, com a 22 o Piquerez e com a 40 o Alain. O gol do empate da equipe do Palmeiras foi marcado pelo Flaco Lopes aos 31 minutos da segunda etapa. Nos cartões amarelos da equipe do Palmeiras, ao todo foram apenas 2 cartões amarelos, um para o Bruno Fux e o outro para o camisa meia dúzia, o Jefté, e um cartão vermelho para o técnico João Martins, suspenso aí do próximo compromisso da equipe do Palmeiras no Campeonato Paulista. Essa foi a ficha técnica do jogo de Guarani 1, Palmeiras também 1. Ficha técnica do jogo. Israel Moreira. Opa, chegando então com a ficha técnica de Ponte Preta 1, São Paulo 2, né? A Ponte foi definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, com Diogo Silva no gol, Diego Leão, David Braz, Lucas Cunha, Pacheco, Kevson, Juan, Diego Tavares, Brian Borges e Luiz Felipe, esses os 11 jogadores que entraram em campo, né? Os reservas que entraram, deixaram o gramado, na verdade, o Diego Leão, o Rodrigo Souza, o Kevson e o Luiz Felipe. Entraram na macaca o Júlio, o Rômulo, o Miguel, o Jean Carlos e o Damião. Esses foram os jogadores que entraram na macaca. Amarelados pela Ponte, Diego Leão e também o Lucas Cunha. Os 2 zagueiros tomaram o cartão amarelo. A equipe do São Paulo que venceu a Ponte Preta, do técnico Hernan Crespo, de Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Deixaram a equipe do São Paulo o Enzo Dias, o Marcos Antônio e o trio de peso, o trio de ataque, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Entraram o Wendel, Luan, Pedro Ferreira, Luca, TT e o Tapia. Público pagante no Majestoso, 3.677 para uma renda de R$ 126.510. Apitou Fabrício Monteiro dos Santos, assistente número 1, Evandro de Melo Lima, assistente número 2, Miguel Caetaneo Ribeiro e o VAR da Daiane
Muniz, Ponte Preta 1, São Paulo 2. O São Paulo abriu o placar com o Lucas Ramon aos 40 do primeiro tempo. Depois, logo no início do segundo tempo, Caleri fez o segundo com a camisa do São Paulo aos 3 minutos. E a Ponte descontou com o Brian Borges fazendo o seu primeiro gol com a camisa ponte pretana aos 6 do segundo tempo. Fim de jogo no majestoso São Paulo 2, Ponte Preta 1. Ficha técnica do jogo. É isso. Bom, ficha técnica dos jogos, né? O Guarani perdeu para a equipe... O Guarani empatou com a equipe do Palmeiras 1-1, mas perdeu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E a Ponte, sim, perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-1. Na audiência rotativa aí, para você, Marcelo Fernandes não é mais técnico da Ponte Preta e a Ponte anunciou com o João Brigatti a primeira contratação para a Série B do Campeonato Paulista, o William Potker. Foi anunciado como novo reforço da Ponte Preta. Estava fazendo aqui as contas do Marcelo Fernandes, foram 19 jogos à frente da Macaca, 11 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e 8 jogos na Série A1 do Campeonato Paulista. São 8 vitórias, 2 empates, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. De 57 pontos disputados, ele conquistou 27. Aproveitamento de 47,3%. Lembrando... Paulistão derrubou a campanha do Marcelo como técnico da Ponte. E nem dá para colocar na conta dele, né? Nem dá para colocar na conta do treinador da Ponte Preta. A Ponte Preta que bate recorde, né? Entra para a história como time rebaixado com o menor número de pontos em uma edição do Campeonato Paulista. Bom, estamos esperando aqui o Matheus Costa falar, né? E enquanto isso, vamos fazer então o comentário final. A gente faz aqui o comentário final do jogo. Vamos fazer primeiro, o Felipe, até para inverter a pauta aqui, fazer o comentário final do jogo da Ponte, porque eu quero dispensar o Israel Moreira. E aí a gente fica com o Pedro Lino e o Daniel Farias. Pode ser? Então, se puder agora, solta a vinheta. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Transmitimos a derrota da Ponte, mais uma na competição. Ponte 1, São Paulo 2 no estádio Moisés Lucarelli. 7ª derrota da Ponte em 8 jogos no Campeonato Paulista. A Ponte caiu com maestria. Parabéns pra mim. Ponte, última colocada no Paulistão, vai disputar a Série A2 em 2027. Israel Moreira acompanhou o jogo. Justo o resultado, Israel? Justo. A equipe do São Paulo, desde a primeira etapa, buscou o seu gol, dominou as ações da partida, teve o seu gol no fim da primeira etapa com o Lucas Ramon, numa boa jogada pelo lado direito de ataque com o Luciano, acabou entrando sozinho no meio dos 3 zagueiros e nada pôde fazer o Diogo Silva na saída da tentativa de fazer o corte, acabou sofrendo o primeiro gol. A Ponte teve até umas 2 boas chances, uma chance clara de gol com o Juan no primeiro tempo, a segunda foi com o Diego Leão de cabeça, mas a do Juan foi uma chance desperdiçada no cruzamento do Kevson pelo lado esquerdo de ataque. O Juan acabou entrando, homem surpresa dentro da grande área, acabou desperdiçando, jogando essa bola na rede pelo lado de fora. Aí, no segundo tempo, nenhuma das duas equipes no início houve alteração. Aí, logo aos 3 minutos, o Caleri acabou fazendo o segundo gol da equipe do São Paulo, numa jogada também pelo lado direito de ataque. Ele recebeu sozinho, acabou batendo com a perna direita, ela desviou um pouquinho no Lucas Cunha e matou o Diogo Silva fazendo o segundo gol. Aí, quando se imaginou que a porteira poderia se abrir mais ainda, com o São Paulo se lançando à frente, e a Ponte conseguiu o seu gol na partida, né, com o Brian Borges. Uma boa jogada do Diego Tavares pelo lado direito, ele fez o cruzamento e o Brian Borges fez o seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Aliás, melhor jogador da Ponte na partida, né, o destaque da Ponte, se é que nós podemos falar em destaques, mas a Ponte teve o Brian Borges aí, o seu destaque, fez o seu gol, o primeiro gol dele com a camisa da Ponte e o único gol da Ponte na partida. A Ponte já rebaixada, como o Corsato destacou, 7 derrotas na competição, a pior campanha da história do Campeonato Paulista, 1 ponto somado. Então a Ponte rebaixada, e aí, no fim da partida, após o apito final, na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes pediu o boné, deixou a Associação Atlética Ponte Preta. O Corsato acabou de dar aqui o desempenho do Marcelo: 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ele que chegou na Série C, na fase da Série C, conquistou o título com a Ponte Preta, teve uma derrota só
na Série C, que foi para o Brusque, se eu não me engano, né? Para o Brusque. Fora de casa. Fora de casa, aí o Marcelo se segurou com todos os problemas de atraso de salários, transfer ban, perda de jogadores contratados que deixaram a equipe, começou o Paulistão, greve, funcionários com pagamentos atrasados, salários atrasados, e ele ficou até o fim, pelo menos, do Campeonato Paulista. Como o João Brigatti disse na coletiva, honrou a camisa e realmente o Marcelo fez o que pôde para continuar na Ponte Preta, mas aí não teve chance, né? Ponte rebaixada, a pior campanha da história, e o Marcelo pediu, o boné pediu para sair, acabou sendo desligado, né? Pediu desligamento da equipe Ponte Pretana. A Ponte agora que volta o seu olhar, o seu objetivo para a Copa do Brasil e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fim de papo no Moisés Zucarelli, essa vergonhosa campanha da Associação Atlética Ponte Preta, culpa dos seus dirigentes, de duas pessoas em especial, o seu presidente e também o seu vice-presidente de futebol, os responsáveis pela montagem da equipe, pelo não pagamento, pelo atraso dos pagamentos de funcionários, da base, de jogadores do profissional. O transfer ban também não foi pago, dívida trabalhista que não foi pago, e todos os problemas que nós falamos aqui durante a Série C e também durante todo o Campeonato Paulista. Fim de papo no Moisés Zucarelli, São Paulo classificado, 2-1, venceu a Ponte, que agora vai jogar a Série B e a Copa do Brasil, e vai ver aí 8 times disputando a fase final do Campeonato Paulista, Corsato. É isso, Israel. Grande abraço, Israel. O São Paulo ficou na 6ª colocação com 13 pontos, a Ponte Preta, última colocada na competição, 1 ponto. Lembrando que a Ponte anunciou Potker, João Brigatti anunciou Potker na entrevista coletiva. E cabe também a mesma observação que você fez ao Luca na contratação? Vai ser uma aposta. Vai ser uma aposta. Você mas só que aqui muito bem que o Luca não fez nada. E o Potker, depois de sair da Ponte, teve uma boa passagem pelo Internacional. Sim. Razoável, mas subiu com Mas você lembra quando o Luca veio pra Ponte, ele também não estava bem. Ele era o terceiro reserva lá do Fluminense, não vinha bem. E na veio Ponte fez uma boa campanha em 2022. Fez uma boa campanha. Então talvez a Ponte esteja esperando isso, mas é bem isso, não tá jogando nada em lugar nenhum. E o Marcelo Fernandes pediu o boné, foi embora, não é mais treinador da Ponte. Comentário final. Vamos lá, Israel. Agora sim, vamos me despedir de você. Grande abraço, boa noite e até a próxima, meu querido. Obrigado, Carlos Corsato, a toda a nossa equipe da Rádio Futebol Interior, ao amigo ouvinte da FI que ficou conosco até agora, acompanhou a vitória, o empate do Palmeiras contra o Guarani 1-1 em São Paulo e a derrota da Macaca no Majestoso para a equipe tricolor. Obrigado, hein, Corsato? O senhor me liberou um pouquinho mais cedo, eu irei agora. Não vou a Sapucaí, infelizmente, mas vou acompanhar, porque tenho muito trabalho ainda pela Sociedade Amantes do Samba de São Paulo, SASP. Estaremos lá para acompanhar aí a série, o Grupo 2, que desfila hoje em São Paulo, no AMB. Estaremos lá acompanhando em loco. O senhor acha que eu vou descansar e pular carnaval? Irei para o segundo tempo pelo SASP acompanhar aí. O Grupo 2. Um trabalho desse, o cara vai assistir o carnaval, pô. O Grupo 2. Tá reclamando e tá reclamando ainda. Você acha que eu vou descansar? Acompanhar a noite toda aí. O Grupo 2, né? O Grupo de Acesso 2 de São Paulo, que qual desfila Mancha Verde, Nenê de Vila Matilde, grandes escolas, Pérola Negra, grandes escolas do Carnaval de São Paulo, estaremos para lá. Obrigado, Corsato, até a próxima, toda a nossa equipe, valeu, tamo junto. Esse professor Israel Moreira transmitiu e aqui junto com a gente o jogo, acompanhou Ponte 1, São Paulo 2. Agora, ô Felipe, eu vou pedir para você soltar o comentário final, e o comentário final do jogo do Guarani, quem vai comandar é o Daniel Farias, junto com o Pedro Lino. Vocês têm 4 minutos para bilhar, vocês dois, tá? Então, por favor, se comportem, tá bom? Se comportem aí para fazer o comentário final de Palmeiras e Guarani no encontro de verdes. Deu 1-1, o Palmeiras se classificou, o Guarani tá fora. Agora, o comentário final. Daniel Farias. Com você todos os dias, trazendo hoje a 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Jogo que aconteceu na Arena Barueri, na cidade de Barueri, às 8h30 da noite. O empate entre Guarani e Palmeiras em 1-1, com gol marcado pelo Luca aos 8 minutos, abrindo o placar para a equipe do Bugre, e o Flaco Lopes fazendo o gol do empate aos 31 minutos do segundo tempo. Um jogo que terminou em empate com gosto de derrota. O Guarani deixou mais uma vez a vitória escapar na reta final do jogo, deixou a classificação escapar no minuto final. E isso aconteceu contra o Brusque, aconteceu contra o Náutico, aconteceu contra o Botafogo, aconteceu também agora hoje contra o Palmeiras.
Guarani que ficou na 9ª posição, atrás do Santos, com os mesmos jogos, com as mesmas quantidades de vitórias, de empate e de derrota, perdendo apenas em critérios de desempate no saldo de gols. Com a vitória do Capivariano e a vitória de goleada de 7-0 da equipe do Santos, Guarani dá adeus aí à próxima fase da Copa do Campeonato Paulista, as quartas de finais, ficando em 9º colocado, e o Palmeiras passa para essa segunda fase na 2ª posição geral de classificação. Um jogo muito amargo, muito apático, principalmente para o torcedor bugrino, que viu o seu time vencer, vindo uma sequência de vitórias após a demissão e a recontratação do técnico Matheus Costa. Veio de vitória sobre a Ponte Preta num derby, e bastava uma vitória simples contra a equipe do Botafogo, que já garantia o acesso à classificação antecipada para as quartas de finais. Não fez o dever de casa, perdeu diante do seu torcedor no Brinco de Ouro da Princesa e foi para uma tarefa difícil contra o Palmeiras na Arena Barueri, um jogo difícil. O Palmeiras, que muito se especulava porque já estava classificado, viria com um time reserva, muito pelo contrário, veio com um time misto, misturados ali tanto os titulares quanto os reservas, fez um jogo de igual para igual, criou muitas oportunidades, o Guarani soube se manter, quando teve a oportunidade de abrir o placar, aproveitou, e o Palmeiras, de tanto insistir, principalmente no segundo tempo, conseguiu o empate aos 31 minutos. Um empate com gosto de derrota, um empate também que seria favorável para o Guarani, mas dependeria ali de resultados, né, de outros jogos. E foi o que aconteceu. O Guarani achou que o jogo estava vencido porque estava vencendo num placar de 1-0. Não sei se a soberba elevou, se subiram num saltinho na reta final do jogo, porque estava vencendo o Palmeiras, e a gente sabe o peso que o Palmeiras tem, que a camisa do Palmeiras tem, principalmente jogando diante do seu torcedor, mas voltou muito diferente para o segundo tempo. A primeira modificação foi a entrada do Ralf, um jogador que não está tendo minutagem, não está tendo ritmo de jogo. Entrou no jogo, acredito que só contra o Novo Horizontino, se eu não estiver enganado, e entrou agora no segundo jogo contra um Palmeiras totalmente apagado. Não lembro de ter falado o nome do Ralf em nenhum minuto no segundo tempo. E olha que ele entrou, bem dizer, no início do segundo tempo. Ele entrou como a cara nova da equipe do Guarani e não rendeu nada. Méritos, chama atenção também para o destaque do Dentinho, que fez um excelente jogo nesse segundo tempo, mas deixo também aqui o destaque para o Luca, que fez o gol. O Luca, que foi muito criticado pelo torcedor, muito criticado pelo seu rendimento nos jogos anteriores na equipe do Guarani, e fez o gol hoje que seria até então a vitória do Guarani. Matheus Costa, na reta final do jogo, perdeu ali o controle, foi para um bate-boca, foi para uma briga ali com o técnico auxiliar, o João Martins, que hoje entrou substituindo o Abel Ferreira, que foi expulso também no jogo contra o Corinthians, e hoje o João Martins também foi expulso, assim também como o Matheus Costa. O futuro do Matheus Costa agora é imprescindível, né? A gente não tem uma certeza se ele continua no comando técnico do Guarani ou se ele dá adeus à equipe bugrina. Ao meu ver, o Guarani precisa melhorar muito, principalmente pelo próximo desafio, que vai ser pela Copa do Brasil, já que o Campeonato Brasileiro da Série C tem as suas partidas iniciais apenas para o dia 5 de abril, ô Pedro Lima. É isso mesmo, Daniel. Só para completar o que você falou, resultado justo, o Palmeiras criou boas oportunidades, só que o Guarani perdeu a classificação naquele começo de campeonato que não foi tão bom. O Guarani começou empatando com o Primavera em 1-1, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Na terceira rodada, o Guarani empatou com o Santos em 1-1. Na quarta rodada, o Guarani venceu o Velo Clube fora de casa por 1-0. Na quinta rodada, o Guarani venceu a Portuguesa por 1-0. Na sexta rodada, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1-0. Na sétima rodada, perdeu para o Botafogo por 2-0. E hoje empatou com o Palmeiras em 1-1. Eu acho que não foi hoje que o Guarani perdeu a classificação para a próxima fase. Foi lá no começo do campeonato que não começou a boa partida, aí teve aquela demissão do Matheus Costa, que não passou nem um dia, ele foi recontratado, aí teve aquela boa sequência de jogos, e é isso. O Guarani agora foca na Copa do Brasil, que vai enfrentar o Castanhal do Pará, ainda sem data definida, fora o Brasileirão da Série C. Aí a conversa do staff do Guarani para ver se o Matheus Costa fica
ou não para essa sequência de temporada. Eu acho que já deu aquela saturada do Matheus Costa, preciso buscar um novo técnico e vamos ver agora o que o presidente Rômulo Amaro vai decidir para o futuro do Guarani no resto do ano. O que a gente acompanhou muito depois do empate contra o Palmeiras foi muito o torcedor bugrino, principalmente nas redes sociais da equipe do Guarani, parabenizando muito o rendimento da equipe, do próprio time do Guarani, mas pedindo, quase toda a sua maioria ali, pedindo a demissão do técnico Matheus Costa, uma mudança no comando técnico. A Copa do Brasil tem a sua primeira fase agora, começando os jogos no dia 18 de fevereiro, daqui a 3 dias, começam os jogos da primeira fase, mas o Guarani só entra na segunda fase, onde vai enfrentar o Castanhal fora de casa, lá em Castanhal, no Pará, sem ainda local definido. A equipe do Castanhal tem o estádio lá, o Ninho do Japim, mas acredito que pela sua estrutura e por ser uma competição nacional, talvez esse jogo seja redirecionado para o Mangueirão, estádio olímpico do estado do Pará. A segunda fase pode acontecer entre os dias 25 de fevereiro ou 4 de março, mas aí isso ainda vai entrar ainda no calendário e definição da CBF. E aí a equipe só volta agora, depois da Copa do Brasil, em abril, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Comentário final. Bora, é isso aí. Bom, comentário final. E aí, ô Pedrolino, cadê o Matheus Costa, a entrevista coletiva do treinador do Bugre? Cadê o Matheus Costa, hein? Até agora nada, por enquanto. Rapaz nem a do coletiva. céu. Será que ele fala, hein? Não, tem que falar, pô. Pelo jeito não teve nem a coletiva do João. Tem que falar. Teve do Palmeiras? Do Palmeiras já teve. Palmeiras já teve. E fala primeiro o técnico do time da casa. Será que já tá tendo aquele bate-papo de bastidor, igual como foi a do Fernandes? Então, mas no Campeonato Paulista é obrigado o técnico falar, viu? Tá no contrato, tá? Tá no contrato, o treinador tem que falar. Se o treinador não falar, alguém tem que falar pelo Guarani. Né? Agora, vê aí, Pedro Lino, consulta suas fontes aí pra ver se tem. Manda uma mensagem pro Luciano, hein? Entrevista dele ou não. 11 da noite, mais 32 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar meu último intervalo aqui no fim de jogo para aguardar a entrevista coletiva do técnico Matheus Costa, treinador do Guarani, depois do empate Palmeiras e Guarani 1-1. Continue ligado. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, treinador do Guarani, falou, não é, Pedro Lino? Isso mesmo, Carlos Corsato, o treinador Matheus Costa falou e você vai conferir aqui no YouTube do Portal Futebol Interior. Vamos conferir Matheus Costa, treinador do Guarani. Boa noite. Às vezes temos que correr alguns riscos. Tivemos um jogo muito intenso. Não, peraí, alguma coisa tá errada. Essa voz aí não é a voz do Matheus Costa, não, velho. Pode ir no... Deixa eu ver, vai lá, vai passando pra frente aí. Foi isso mesmo. Deu um problema técnico lá. Deu um problema técnico na transmissão da coletiva. Lá, agora foi. Vamos ver se tem, vai. Solta aí, Felipe Marques. Um candidato a título brasileiro e qualquer competição que disputa. Quer voltar um pouco, Felipe? Pode deixar. Não vou mentir para você se a gente falar que a gente está entristecido, né? Mas ao mesmo tempo orgulhoso. A gente tem que ressaltar que a gente jogou contra a equipe de maior ou a segunda equipe de maior investimento, um candidato a título brasileiro e qualquer competição que disputa. E jogamos de igual para igual. Assim. Hoje eu vejo que o torcedor do Guarani tem que, após o jogo, ficar orgulhoso da sua equipe. Jogadores de alto investimento, uma estrutura talvez a melhor do Brasil, talvez o treinador no Brasil em atividade mais vitorioso, e acho que tem que valorizar também as pessoas que trabalham no Guarani. Fizemos 1-0, tivemos chance de fazer 2-0, e óbvio, você vai jogar contra uma equipe desse nível, você vai ser pressionado em algum momento, mas nunca abdicando também de chegar ao gol do adversário. Eu lamento muito porque talvez os 3 atletas que eram para ter entrado ficaram aproximadamente 2 minutos esperando. Teve 3 saídas de lateral para o Palmeiras e não foi parado para realizar as substituições. Então, e nesse momento que eu estava gritando exageradamente porque eu queria as trocas, a bola saindo, eles cobrando, saindo, e não foi feita a parada para essas trocas. Mas é o futebol, jogamos contra uma equipe de altíssimo nível e fizemos por merecer o resultado, infelizmente ele não veio, e como você mesmo disse, não foi o jogo de hoje que fez a gente não ficar entre os 8, mas orgulhoso do grupo, da equipe que nós formamos em aproximadamente 2, 3 meses, contra uma equipe em atividade que está aí há 4, 5 anos junto, jogando com chance real de vencer. E o meu futuro não é para mim essa pergunta, né? Eu vejo que o Guarani tem uma partida de suma importância agora, que até onde eu sei a data sai na segunda-feira, contra um adversário que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, que é o Castanhal, e inclusive acabou de empatar contra um adversário de Série A agora na sua casa, que é o Remo. A gente pôde acompanhar essa partida também. E a partir do momento que acontecer a reapresentação, eu acredito que já tenha que se pensar nesse jogo, que é importantíssimo até financeiramente falando para o clube, e um planejamento para toda a temporada, que eu vejo que o Guarani está muito bem preparado para os desafios e para o grande objetivo da temporada,
que é o acesso à Série B. Então, trabalho, acredito muito em sequência e não tenho dúvida nenhuma que o Guarani vai estar ainda mais forte do início das próximas competições, como está acabando agora. Então, é uma expectativa muito boa que a torcida tem para essa temporada. Tudo bem, Matheus? Antônio Duque, da Rádio CBN, boa noite. Também vou fazer duas perguntas, porque eu não sei como é que é a questão do protocolo. A primeira, a escolha pelo Cauã Jesus, que hoje foi o seu 10. Fique à vontade em fazer mais perguntas. Não porque eu não sei como é que é a respeito do protocolo. Tá. Aqui, tá? Então eu vou comentar duas. A escolha do Cauã Jesus, se ele te surpreendeu positivamente, porque a mim surpreendeu a função dele hoje num jogo difícil, foi a principal novidade. E o que aconteceu? Você é um cara calmo ali com o João Martins após a marcação de uma falta e a expulsão de vocês, se pudesse dar mais detalhes do que aconteceu. Perfeito. Nosso grande objetivo hoje era neutralizar e compor o máximo de jogadores na segunda linha nossa. Então a gente jogou com 5 jogadores ali na segunda linha, né? Pelos lados, controlando os lados do campo. O Parede e o Miranda, controlando o centro do campo, o Cauã, o William e o Melo, e depois, logo na sequência, ainda no primeiro tempo, o Ralf. E a gente fez uma preparação, assim, no meu ponto de vista, muito positiva durante a semana, assim. Então, o Cauã é um menino que estava merecendo essa oportunidade de início. Quando eu cheguei aqui, tive a oportunidade de conhecê-lo, e é um cara polivalente, já atuou de beirada, já atuou por dentro, já atuou de volante, já atuou pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então é um cara que me agrada muito, assim, o comprometimento dele, a disciplina dele, tudo que você pede para ele, ele procura fazer da melhor forma possível, e hoje não foi diferente, tanto sem bola, sendo agressivo, quanto com bola, né? A origem do nosso gol vem de uma finalização dele. Então é mérito dele, assim, é um menino espetacular, novo, jovem, que tem muito a evoluir. Eu fico muito feliz hoje também que você dá a primeira oportunidade para um menino contra o Palmeiras, valendo o que estava valendo. O Fabrício, o pouco tempo que ele atuou ali, contribuiu muito também, até o momento que o Cauã estava completamente desgastado, porque ainda não tinha tido essa minutagem tão grande, né? Então, muito feliz pela contribuição de todos, assim, dentro de campo. E é coisa de jogo, assim, máximo respeito pelo João, que estava representando o Abel. Na hora foi um lance fair play, né, que a gente acaba jogando a bola para fora, porque tinha um atleta nosso caído no chão e eles cobram rápido na sequência. Então, pode ter certeza, se acontecer isso, independentemente do jogo, acho que tem que dar atenção para quem está caído ali, e se o adversário jogar a bola para fora, a gente tem que repor e dar para o adversário. Então, no meu ponto de vista, achei que teve uma atitude que poderia ser realizada de outra forma, uma atitude fair play, mas é do jogo. O meu máximo respeito pelo Abel e sua comissão, e parabenizar eles aí pela classificação. Tá aí o técnico Matheus Costa falando no microfone do Portal Futebol Interior, Carlos Corsato. Nem ele sabe se continua ou não, né? E questionado pelo repórter, ele tem que perguntar para a diretoria, e tá certo. Eu entendo, Daniel e Pedro, que vai ser feita uma análise aí de todo o trabalho do Matheus, né? Tô com ele, e a gente falou aqui, né, Daniel, depois do jogo, que o Guarani não perdeu a classificação hoje. Pelo contrário, hoje até foi um bom resultado, né? Como eu havia comentado, o Matheus Costas, ele foi um técnico antes de ser demitido, e outro técnico depois que foi recontratado. Verdade. Fez uma boa campanha. A gente estava fazendo as contas aqui, são 6 jogos, 11 pontos, né? De 15 que ele disputou, ele conseguiu 11, 18, né? De 18 ele conseguiu 11. Então fez uma boa campanha depois que foi recontratado, né? Mas é como ele falou, analisar. Ele, ao que me deu a entender, ele está focado para o jogo contra o Castanhal na Copa do Brasil. Sim. Então, por ele não deixa o Guarani. Sim. E vai aguardar apenas a definição aí da diretoria. Não sei, acredito que no Bugra é uma questão de uma contratação,
ou colocar jogadores nos seus lugares corretos, mas que ele fez uma boa campanha depois que foi recontratado ali, como até o Pedro Lino falou, em menos de 24 horas, isso não há dúvida. Mas resta agora a diretoria avaliar o serviço e se vai manter aí o Matheus Costa no comando ou não da equipe bugrina. O que dá mais tristeza no torcedor do Guarani é que o Capivariano se classifica com um gol no último minuto do jogo para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, que ganhou do Guarani na 7ª rodada e deixou o Guarani fora aí da competição. Pedro Lino, dá o seu destaque final aí, meu querido, nessa jornada esportiva. Corsato, meu destaque final é que o Guarani vai enfrentar o Castanhal do Pará pela Copa do Brasil. A CBF reservou 4 datas para o confronto. Pode ser no dia 25 ou no dia 26 de janeiro, ou no dia 4 ou dia 5 de março. Data e horário serão confirmados nos próximos dias pela CBF. Pelo Brasileirão da Série C, o Guarani deverá estrear no dia 2 de maio, que é quando começa a competição. A CBF também... Maio? 2 de maio. Caramba. A CBF deverá detalhar todas as rodadas, mas começa no dia 2 de maio. Caramba, um grande abraço para 2 de maio. A conta era 5 de abril. Fevereiro, fevereiro, se for maio mesmo, março, 3 meses. 3 meses, quase 3 meses. Quase 3 meses. E esse jogo que o Pedro falou aí da Copa do Brasil, 25 e 26, é uma quarta ou quinta-feira. Não dessa semana, na próxima semana, ou então na primeira quarta ou na primeira quinta do mês de março. Eu me despeço de vocês, um grande abraço, valeu. Ponte Preta rebaixada, Guarani desclassificado do Paulistão. Me despeço de vocês, valeu, até a próxima. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Ô Daniel Farias, você transmitiu aí um pro Guarani, um pro Palmeiras, não deu pro Bugre. O Bugre fecha a sua participação neste Paulistão 2026, na 9ª colocação do campeonato. Se tem uma coisa boa de tudo isso é que dá pra garantir que o Guarani em 2027 também vai disputar a Copa do Brasil, Daniel. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Eu vim aqui muito otimista pro jogo de hoje, peguei um soco no estômago, não era o resultado que nenhum torcedor bugrino esperava, mas enfim, vida que segue, focar agora na Copa do Brasil, se preparar melhor aí pro campeonato da Série C, porque é obrigação do Guarani subir pra Série B de 2027 e aí pensar também na temporada aí de 2027 aí no Campeonato Paulista. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade, primeiramente ao Papai do Céu, de eu estar aqui com saúde e segurança para levar as emoções nos canais FI, agradecendo também a toda a diretoria do Futebol Interior, a presença também do Felipe Marques, a companhia de Pedro Lino, Israel Moreira e você também, meu amigo Carlos Cossato. Prometendo voltar numa próxima oportunidade, se Papai do Céu assim permite. Muito obrigado para você que nos acompanhou também no YouTube, pela Rádio X Alphaville e a Rádio Fã de Caieiras, que também retransmitiram os sinais FI. Meu muito obrigado, por hoje é só. Piriri, pororó. Valeu, esse Daniel Farias, que transmitiu aí o jogo do Guarani contra a equipe do Palmeiras. Agora, Felipe Marques, vou pedir 5 minutos aqui pra gente, né? Até mudei aqui o meu computador para me olhar pra tela, né? Obrigado pro Daniel e pro Pedro, vocês estão dispensados lá pra folia, tá bom? Pra folia, podem ir pra folia, tá bom? O Pedro Lino já pegou a fantasia de Lady Gaga dele, vai desfilar na avenida. Vamos fazer aqui então um apanhado do placar ao vivo Futebol Interior para rivalo.bet.br, trazer aqui a classificação e os resultados deste campeonato paulista. Bora lá então, última rodada tivemos Bragantino 3, Novo Horizontino 0, Mirassol 1, Portuguesa 2, Santos 7, não perca a conta, hein? 7 pro Santos, 0 pro Velo Clube, que tá rebaixado junto com a Ponte Preta, ano que vem vai disputar a Série A2, Ponte Preta 1, São Paulo 2, Marcelo Fernandes pediu demissão, não é mais técnico da Ponte Preta, a Ponte anunciou a contratação de William Potker de volta a Macaca. Botafogo 0, Capivariano 1. Esse resultado tirou o Guarani da próxima fase. São Bernardo 0, Corinthians 1. Primavera e Noroeste empataram 3-3. Palmeiras e Guarani ficaram no 1-1. Bom, a classificação apontou Novo Horizontino líder 16, Palmeiras segundo 16, Red Bull Bragantino terceiro 16. Vamos lá. O Novo Horizontino ficou líder porque ele tem 5 vitórias, mesmo primeiro critério de desempate, mesmo número de vitórias do Palmeiras, mas aí no saldo de gols ele ficou com 6 e o Palmeiras com 1, por isso
o Novo Horizontino é líder. O Red Bull Bragantino tem 4 vitórias, terceiro colocado, 16 pontos. A Portuguesa terminou com 15 pontos. Que campanha da Luz, hein? Quarta colocada, 15 pontos ganhos. O Corinthians é o quinto colocado, 14 pontos. O São Paulo terminou na sexta colocação com 13 pontos ganhos. 4 vitórias também, mas aí por que ele ficou na frente do Capivariano? Porque o Capivariano tem 13 pontos também, 4 vitórias, mas o São Paulo tem saldo negativo -1. Já o Capivariano, saldo negativo -3. O Santos ficou com a 8ª colocação. 12 pontos, mesmo número de pontos do Guarani, 3 vitórias, mesmo número de vitórias do Guarani, só que, contudo e entretanto, o Santos, no segundo critério de desempate, né? Depois do número de vitórias, que é o saldo de gols, o Santos ficou com 5 e o Guarani -1. Ou seja, nem isso não ajudou o Guarani, né? Porque se o Santos ganha de 1-0, o Santos também teria saldo -1. E aí iria para o número de gols marcados. E aí no número de gols marcados, se o Santos vence por 1-0, o Santos ficaria atrás do Guarani, né? Mas o Santos goleou o Velo Clube e aí conseguiu a sua classificação. O Guarani terminou na 9ª colocação com 12, o Botafogo 11º, 11, Mirassol 11º, 8, péssima campanha do Mirassol. Primavera 12º, 8, São Bernardo, péssima campanha também. 13ª colocação, 8, o Noroeste 14º colocado, 8 pontos. Caíram com honra e mérito Velo Clube 5, Ponte Preta 1 ponto ganho. Só para lembrar que a Ponte conseguiu entrar para a história, né? Em 125 anos, como o primeiro campeonato que a Ponte termina sem conquistar uma vitória sequer. E a Ponte agora é o time rebaixado com o menor número de pontos em uma edição do Campeonato Paulista. Só um. Em 2015, o Marília também foi rebaixado, com 2 pontos. O Novo Horizontino foi rebaixado em 2023 com 3 pontos, mas aí nós precisamos olhar o número de jogos. O Novo Horizontino foi rebaixado em 2023 com 3 pontos, mas ele fez 12 partidas. O Marília foi rebaixado com 2 pontos, ele fez 15 jogos. E a Ponte foi rebaixada com 1 ponto, só que 8 jogos. Mas aí, na média de pontuação, o Marília tem 0,44 e a Ponte 0,41. Então a Ponte, número de pontos e porcentagem, é o pior time, o time que foi rebaixado com o menor número de pontos em toda a história do Paulistão. Que fase da minha gloriosa macaca. Muito bem, próximos confrontos, vamos lá então, hein? Deverão ser definidos aí pela Federação Paulista de Futebol, mas obviamente no final de semana, sábado e domingo. Novo Horizontino encara o Santos, mando do Novo Horizontino. O Palmeiras pega o Capivariano, mando do Palmeiras. O Red Bull Bragantino joga contra o São Paulo, mando do Red Bull. E a Portuguesa joga no Canindé contra o Corinthians, porque o mando é da Portuguesa, que terminou na 4ª colocação. O Corinthians foi o 5º colocado do campeonato. Então é isso, gente. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. QR Code tá na tela, tá aqui, ó, no cantinho da tela ali, em cima do placar do jogo. Palmeiras 1, Guarani 1. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. 11 da noite, mais 55 minutos, hora de fechar por aqui a jornada esportiva dos canais de futebol interior. Nesse domingo de carnaval, ainda tem muita coisa para acontecer. A segunda-feira vem aí, mas é segunda de carnaval, né? Para você que pode, vai aproveitar, aproveite. Jornada para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor, União, Proteção Veicular, Sinditaxi, Autoposto, Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Felipe Marques esteve na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais de Futebol Interior. Obrigado, Felipe, pelos trabalhos. Agradecendo também ao Isael Moreira, que acompanhou Ponte 1, São Paulo 2. A Daniel Farias e Pedro Lino, que transmitiram Palmeiras 1, Guarani 1. Em nome de Roberto Marcondes na direção comercial, de Elcio Paiola na direção executiva e de Arthur Eugênio Matias
Na direção geral, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, amanhã vamos estar no ar, apesar da segunda-feira de carnaval, no YouTube. Hora da Macaca, procura lá, YouTube, Hora da Macaca, 9 da noite, para falar muito da derrota da Ponte, da queda da Macaca e prospectando a temporada da Macaca ainda em 2026. Ponte tem Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Bom carnaval. Se cuidem e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.